sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Chame no WhatsApp 19 989 89 35 26. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. Futebol interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Futebol. Futebol interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 3 da tarde, mais um minutinho. Claudinei Corsi. Olá, 3 da tarde, mais um minuto. Muito boa tarde para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, mais uma jornada esportiva para você. A segunda deste sabadão, dia 21 de janeiro de 2023. Você que pela manhã já acompanhou a vitória da Ponte em cima do 15, 2-1 com Carlos Corsato, Marcelo Corsato
Frank Francisco e André Luiz. Agora se liga aqui na Jornada Esportiva dos canais Futebol Interior, através do Facebook, também do nosso canal do YouTube. É só um agora, hein, galera? Acesse lá, canal Futebol Interior. Acesse, entre lá, se inscreva, acione o sininho e, o que é mais importante, compartilhe o nosso canal do YouTube com os seus amigos, com os familiares e também com os seus grupos de WhatsApp. Agora, 3 da tarde, mais 3 minutos, está no ar a Jornada Esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Você vai acompanhar aqui a partir das 4 da tarde, a bola rola, de novo o Brincão de Ouro da Princesa, tem Guarani e Ituano, você vai conferir com a narração de Lucas de Souza e os comentários do nosso presidente Wagner Ferreira. Eu estarei aqui hoje também nas reportagens e na ancoragem desta jornada esportiva, na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai, Felipe Marques. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Lembrando que a coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E por aqui nós falamos sempre em nome de Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Com a gente também, Jump Esportes. É muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, hoje é sábado, é dia de pizza. E você vai pedir a sua lá no Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Desde já agradecendo a sua audiência no nosso canal do Facebook, que você pode participar e mandar também a sua mensagem. Você pode participar e deve através do nosso canal do YouTube, único agora do Futebol Interior. É o Futebol Interior, é só colocar isso lá no YouTube que você já vai direto para o Futebol Interior. E aí você entra, se inscreve, aciona o sininho e compartilha o nosso canal. Rumo aos 20 mil inscritos, hein? Já passamos dos 16 mil, agora é rumo aos 20 mil inscritos no canal do YouTube Futebol Interior. Você que nos ouve também através do aplicativo, do app para Android, muito obrigado. Também no Radiosnet, tudo rádios, radios.com. Muito, mas muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos com você e você, com certeza, está com a gente. 3 da tarde, mais 5 minutos, 3:05. A partir de agora eu começo girando os principais e primeiros destaques aqui nesta jornada esportiva dos canais Futebol Interior. E a primeira manchete, hoje Albert Cavalcante está de folga, né? Parabéns ao Albert, hoje o filhinho, como é que é o nome do filhinho do Albert mesmo? O Arthur, né? É o Arthur, completando Grande Tutinha. Mais um aninho de vida. Parabéns, viu, Arthur? Tudo de bom pra você, que Papai do Céu te abençoe sempre nessa vida e que a Nossa Senhora de Fátima esteja sempre ao seu lado, guiando os seus caminhos. Parabéns ao papai Albert, à mamãe, a todos os familiares. Hoje o Albert está de festa, por isso ele não está aqui. Mas aqui você sabe, né? Nós somos polivalentes. E quem chega com o destaque do Bugre é ele, que também vai narrar o jogo, Lucas de Souza. Não é isso, Felipe Marques? Lucas de Souza. Olá, Lucas, boa tarde, grande abraço, seja muito bem-vindo. E aí, o destaque do Bugre? Boa tarde, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, o nosso Felipe Samurai Marques modulando os médios, graves e agudos da nossa jornada. E a você, amigo ligado e conectado aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva com a melhor equipe de esportes do mundo. Claudinei Corsi, o Guarani vem embalado pela vitória contra a equipe do Santos, uma vitória convincente pelo placar de 2-0.
partida na qual trouxe, né, a reabilitação para a equipe do Guarani, que perdeu na estreia para a equipe do Santo André. Guarani já escalado, vem com mudanças, viu, Claudinei Corsi? E com alterações de última hora. Legal, então já que você disse que o Guarani está escalado, vamos à escalação do Bugre no pique do rádio para o torcedor saber como joga o Bugrão para pegar o Galo de Itu. Embalado pela vitória contra a equipe do Peixe, Mozart Santos manda campo, Kozlinski 1, 2 Lucas Marques fazendo a sua estreia, 3 Lucão, 4 Luciano Castanho e 15 Jamerson. No meio campo, mais uma mudança, Giovanni Augusto de última hora sentiu um desconforto muscular, tá fora do jogo. Leandro Vilela 5, Richard Rios, o craque 18 e Iago, camisa número 20. No ataque é o mesmo do jogo contra o Santos, Bruno José, Bruninho e ele, Nicolas Careca no lugar do Derek, que na partida contra o Peixe sentiu também dores na sua perna, né? Acabou sendo substituído, então ele que fez o segundo gol contra o Santos, Nicolas Careca, vai pro ataque. Legal, Lucas de Souza, aí o destaque do adversário do Bugre, hein? O Galo de Itu. Como é que chega para esse jogo, hein, Lucas? A equipe do técnico Carlos Pimentel busca a sua melhor formação ainda nesta temporada, viu, Claudinei Corsi? Não perdeu, mas também não ganhou no Campeonato Paulista. Fez uma ótima partida contra o São Paulo no Morumbi, 0-0. Todavia, entretanto, empatou em casa contra a Portuguesa, tomou um gol aos 50 do segundo tempo. E um plus, né? Bernardo Chapo foi expulso, então a expectativa é que o zagueiro Frazan entre no lugar do zagueiro titular da equipe do Ituano, que ainda busca a sua melhor forma no Campeonato Paulista dessa temporada, Claudinei Corsi. Muito bem, tá aí o destaque da equipe do Galo de Itu, Ituano, e aqui nos canais Futebol Interior você tem a opinião dele. Wagner Ferreira. É o nosso presidente, já ligado e a postos para comentar Guarani e Ituano. Boa tarde, Wagner Ferreira, seja muito bem-vindo, grande abraço. E aí, o Bugre consegue mais uma vitória hoje? Boa tarde, Vagnão. Boa tarde, Claudinei Corsi, grande abraço a você, a Lucas aqui, que vai ser o nosso narrador, ao Felipe ali na mesa de som, e a você que já acostumou com o nosso trabalho aqui pelos canais Futebol Interior. Olha, um jogo do Guarani precisa quebrar praticamente um tabu que está criado aí há 4 partidas. O Guarani não vence o Ituano, nem aqui em Campinas e nem lá em Itu. E olha que sem fazer gols, que ele fez um gol nessas 4 partidas. Que foi no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, derrota por 2-1. No mais... E sempre acima de 2. Exatamente. 3-0, no Paulista do ano passado, inclusive, tomou 3-0 lá no Novelli Júnior. Então seria a oportunidade hoje de quebrar essa escrita. Agora, pela escalação fornecida aí pelo nosso Lucas, com as novidades no time, o técnico até que não tá errado, porque, veja bem, ele mexe na lateral direita, ele tira o Diogo Matheus, manda pro banco e começa com o Lucas Marques. Eu, nas minhas notas, não sei se o Claudinei tá lembrado, não dei uma nota boa pro Diogo Matheus na partida contra o Santos. Embora agora a gente tenha ganhado, então aquele negócio todo. Você deu nota 6. Nota 6. Então, como o time foi realmente acima da média, ou ficou um ponto acima da média, mas não gostei do Diogo Matheus. Eu acho que o técnico Model também não gostou. Tanto é que já faz essa alteração pelo lado direito. No meio-campo, infelizmente, o Giovanni Augusto, que é o motorzinho desse time, agora o motorzinho passa a ser o Richard Rios, né? E o Giovanni Augusto não jogando, nós vamos ver como é que vai se portar esse Iago, que foi escolhido para ser o substituto. E no ataque, não podendo jogar o Derek, ou Derek, como queiram, vai o Nicolas Careca, que afinal de contas fez o segundo gol na partida contra o Santos. Então é um time do Guarani que vai apresentar algumas novidades. Pelo lado direito, vamos ver como é que vai se portar o Lucas Marques. Nesse meio campo, o Iago, que função vai fazer? Se realmente vai segurar um pouquinho mais, deixar o Richard Rios fazer o que o Giovanni Augusto vinha fazendo, ou não. E no ataque, aquele trio que fez sucesso contra o Santos. O Guarani realmente se superou no ataque na partida contra o Peixe e por isso a vitória por 2-0. E o Ituano, que, como disse o Lucas, não ganhou nenhuma partida até agora, mas também não perdeu, foram 2 empates. E vem hoje aí tentando beliscar a sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Agora, é um time também diferente. Tinha aqui a escalação do time contra a Portuguesa e o técnico Carlos Alberto Pimentel já faz algumas novidades. Não é o mesmo time. Ele mexe na lateral direita, mexe no meio campo e mexe no ataque. Vamos ver então. Tem tudo para ser um grande jogo este Guarani e Ituano. Tá muito bem, este Wagner Ferreira, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, vai comentar Guarani e Ituano, a bola rola a partir das 4 da tarde, estádio Brinco de Ouro da Princesa, e você ligado aqui vai curtir na transmissão de Lucas de Souza. Agora 3h12, já abraçando o Tom Faila, que já mandou a sua mensagem aqui no nosso Facebook, dizendo hoje sempre Guarani. Participe, mande você também a sua mensagem aqui pra gente no Facebook ou através
do nosso canal do YouTube Futebol Interior. Por lá está o Lucas, que vai trazer a sua mensagem para o ar aqui do Futebol Interior. Agora 3h12, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Tem para você aqui entrevistas, tem muito mais assunto aqui sobre o Guarani Futebol Clube. Copa do Brasil ainda, a federação e tampouco a CBF se pronunciaram. Segundo o que o presidente disse na entrevista de apresentação do Neilton, que nós vamos trazer para você daqui a pouquinho aqui. Mas tem muito mais já para você aqui nos canais Futebol Interior. Segura aí que a gente volta já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente, online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 39 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Claudinei Corsi. Muito bem, 3 da tarde, mais 15 minutos em Campinas, 3h15, jornada Olhei. esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Pois não, Lucas? Mas eu tô com uma sede, tá um calor aqui no estúdio, né? Pois é, mas eu não vou poder te servir agora, mesmo porque essas daqui estão quentes, né? Elas não estão geladas. Essas aqui são para ser... Mas eu tenho gelada para você lá na cozinha lá do pra Futebol mim, Interior, né? tenho. E é o seguinte, você falou da sede, né? Eu queria então mostrar mais uma vez aqui os refrigerantes da Poti, né? Sensacionais. Não é porque é parceiro nosso aqui que a gente fala, não, mas olha, por exemplo, eu estou aqui com a laranja Poti, que é simplesmente sensacional. Para você ter uma ideia, laranja Poti, 5,1% de suco natural. Concentrado, hein? Exatamente, refrigerante de fruta sabor laranja. E o que é mais importante aqui, nesses refrigerantes da Poti, é que eles estão com uma nova receita com 52% menos açúcares. 52% menos açúcares. Para você que é diabético, que tem problema, você também pode usufruir e se deliciar. Essa latinha 350 ml, a linha de refrigerantes da Poti, além da linha de vários e vários outros produtos que você pode acessar no site da Poti. Esses daqui são os refrigerantes: Guaraná Poti, Limão Poti, Uva Poti e o Roller, que é o refrigerante de cola da Poti. Então, se você tiver com aquela sede, sem dúvida nenhuma você vai tomar Poti.
Volte, por favor, o Lucas, ao local dela. 3 da tarde, mais 17 minutos, 3h17. Vamos agora, como sempre, com a participação de Arthur Eugênio, falando desse confronto Guarani e Ituano. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos aproveitar que hoje nós vamos dar destaque ao Ituano para falar de uma lenda que a equipe de Itu já teve dentro de campo. Eu vou falar de um jogador mitológico na história do Ituano, desde o tempo de FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Para muitos, o maior jogador da história do Ituano. Aqui no Futebol Interior, atendendo a um pedido de um internauta, eu vou falar do atacante Django. Você vai acompanhar aqui no Futebol Interior. Luiz Paulo Lemes, o Django, nasceu em Itu no dia 12 de agosto de 1958. Django continua morando em Itu, trabalha com projetos ligados ao esporte. Django é um apelido de um personagem muito famoso no cinema nos anos 1960. Django começou jogando nas categorias de base do FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Não chegou a ser muito aproveitado e foi para Porto Feliz disputar um campeonato amador, a Copa Arizona, e não poderia ter sido com mais sucesso a passagem de Django no futebol amador, jogando pela Porto Felicense. Em 1978, Django foi campeão brasileiro, isso mesmo, campeão brasileiro da Copa Arizona, jogando pela Porto Felicense. E Django voltou para Itu, acabou se profissionalizando na Saltense e daí foi para a União Agrícola Barbarense. E em 1981, Vadu, presidente lendário do Primavera, foi até Santa Bárbara do Oeste e como Django não estava sendo muito aproveitado na equipe de Santa Bárbara do Oeste, contratou Django para o Primavera. E a partir do Primavera, a carreira de Django desabrochou. Ele participou da fase mágica do Primavera. Você está vendo uma foto do Django no Primavera em 1982. Talvez o melhor time de todos os tempos do Primavera. Em pé, Teteu, Jânio, o goleiro Ellison, Paulo Roberto, meu amigo Paulo Roberto, comentarista de rádio em Poços de Caldas, Wilson Chitinha e Ercides, agachados, Ivan, o terrível, Lincoln, infelizmente Lincoln é falecido, assim como o zagueiro Jânio, Django, Júlio César e Adival. No Primavera, Django marcou época, talvez um dos mais importantes jogadores da história do time de Indaiatuba. Nesta foto, uma curiosidade. Olha quem é o ponta esquerda. Agachado, o Django é o terceiro. O centroavante na foto. E o ponta esquerda é o Mauro Van Basten, que jogou na Ponte, Palmeiras, Corinthians. Django no Primavera, uma lenda. Django, depois do Primavera, foi negociado com o Juventus. Eu lembro bem desta temporada de Django no Juventus. Tanto é que a Rádio Jornal foi até transmitir a estreia de Django com a camisa juventina. Em 1982, Django no Juventus. Em pé, o goleiro César Paulo Martins, Cardoso Deodoro, Leíse Bizi, Mário, Django, Sidney, Gatãozinho e Trajano. Django voltou ao Primavera e em 1984 esteve retornando ao Ituano, Ferroviário Atlético Ituano. Nesta foto, eu narrei este jogo, 1984. Este jogo foi em Aparecida do Norte, 1984. Eu narrei este jogo, Rádio Convenção de Itu, AM 670. Eu estive em Aparecida do Norte, foi 1-1. Ituano
e Aparecida. Os comentários foram de João Carneiro e as reportagens de Heraldo Oliveira. Olha aí a imagem de Heraldo Oliveira na imprensa de Itu. Nesta foto, o goleiro é Gilberto, depois vem ele Carlos, Django e Pereira. O Django em pé, agachados, o primeiro é Ivan, depois vem Ezequiel. Django muito bem também no Ituano, esteve emprestado pelo Primavera de Indaiatuba ao São Bernardo, Paysandu de Brusque, 15 de Uberlândia e foi vendido para Inter de Limeira. Você vê Django na Inter de Limeira, olha o goleiro, Luiz Antônio, que jogou no Cruzeiro. Django da Inter de Limeira voltou ao Primavera de Indaiatuba. Outra fase importante de Django no Santa Cruz em 1983, campeão pernambucano e autor do gol 4.000 em cima do Náutico. Você vê nesta foto o Santa Cruz, campeão em 1983, no pique. Luiz Neto, Enágio, Ivan, Bebeto, Peu, Henrique, Django, Birigui e Ângelo. Django é o antepenúltimo antes do Birigui. Agachados, Gabriel, Marco Antônio, Ricardo Rocha, Zé do Carmo, Gomes, campeão no Guarani, campeão no Curitiba, Edson e Almeida. Django, uma lenda também em Recife, com o título que conquistou com a camisa do Santa Cruz. Esteve na Alemanha, ficou 2 temporadas na Alemanha. Django foi muito bem na Alemanha, jogou em divisões inferiores, mas foi muito bem. E na volta esteve no Capivariano, ABC de Natal, Lençoense, Guarani Saltense e encerrou a carreira no Estrela de Porto Feliz. Nesta imagem, você vê Django recebendo uma homenagem do presidente Eliseu Aparecido Marques Silva, presidente do Primavera, prestando uma homenagem a Django, 62 gols com a camisa do Primavera. Django talvez seja o único jogador que jogou em todos os times profissionais da região ituana. Saltense, Primavera, Ituano, Capivariano, Guarani Saltense e Estrela de Porto Feliz. Tem um filho do Django que também jogou bola e jogou muito bem, é o Trevor, atacante que jogou em várias equipes da região. Hoje, Django mora em Itu, como eu disse, sua cidade natal. Olha, a produção desse vídeo ficou fantástica. Embora um pouquinho longa, mas ficou muito bacana. Como é gostoso falar do futebol do passado, principalmente desta época, anos 1970, 1980, e hoje aqui no Futebol Interior eu lembrei a carreira, a história deste jogador importante no interior de São Paulo, Django. Jogava muito, rompedor, artilheiro Django. Aqui no Futebol Interior você acompanhou detalhes inéditos da carreira deste grande jogador. Quer que eu fale de um outro atleta, quer que eu lembre alguma partida do passado, fale aqui no principal veículo de comunicação esportiva do Brasil, futebolinterior.com.br. Se não está no Futebol Interior, é fake news. Acompanhe sempre aqui no Futebol Interior. Muito bem, 3 horas mais 26 minutos, 3h26. Muito obrigado mais uma vez, Arthur Eugênio Matias, participando e trazendo histórias aí dos confrontos, os quais a gente traz a transmissão aqui hoje. Guarani e Ituano, a bola rola, estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 4 da tarde. O Wagner Ferreira, Guarani vem de uma vitória aí em cima do Santos, uma vitória convincente, né? Mas acaba não tendo aí o Derek, que começou a partida, acaba não tendo o Giovanni Augusto. E isto pode influenciar aí pela escalação que você viu aí do Guarani, ô Wagner? Eu acho que no ataque, nem tanto pela ausência do Derek, afinal de contas está chegando agora. E o Nicolas Careca
deve estar motivado pelo gol que marcou contra o Santos. Então acho que nesse setor aí, nesse quesito, o Guarani não vai sentir o problema, não. Agora, no meio campo, sim, o desfalque é sensível com a saída do Giovanni Augusto. A impossibilidade de jogar hoje, uma surpresa, porque ninguém noticiou uma contusão do Giovanni Augusto após a partida contra o Santos. Aliás, nem fez uma partida brilhante contra o Santos, essa é a grande realidade. Mas é um jogador que tem cérebro, pensa no jogo, distribui. Aliás, Giovanni fez o gol e nada mais, né? É a moda de costumamos falar isso. Mas, Wagner, né? por que os outros jogadores não têm cérebro, só ele? A gente costuma dizer, é a cabeça pensante, né, do time do Ele Guarani. Tem o cérebro privilegiado, é isso? Pois é, ele tem experiência, né, Claudinei? Ele tem uma bagagem nessa posição aí, o Guarani, até eu comentava com o Lucas aqui na abertura da transmissão, quem é que o Mozart vai colocar no lugar do Gabriel, com essa característica? Eu não vi esse Iago jogar ainda. Eu quero ver que tipo de característica ele vai ter. Se vai ser um quarto homem pelo lado esquerdo, como fazia o Isaac, se ele vai ser realmente um 10 ali, um meio armador. Então, é uma incógnita esse meio campo do Guarani na partida de hoje contra o Ituano. O Guarani é favorito, diga-se de passagem, né? Favorito. Tá no seu grupo, não é líder, porque o São Paulo acabou ganhando da Ferroviária, né? Por 2-1 de virada. Então o São Paulo soma 4 pontos. O Guarani só tem 3. Mas o Ituano lá no grupo dele não tem nenhuma vitória, só tem 2 pontos com 2 empates. Então eu acho que vai ser um bom jogo. E o Guarani, mesmo com os desfalques, mesmo com a mudança na lateral direita, essa novidade no meio campo e o ataque mantido aí com o Nicolas Careca, considero o Guarani favorito à vitória na partida contra o Ituano. Muito reconhecendo que o Ituano é uma asa negra, né, no time do Guarani. Já dissemos isso aqui, 4 jogos seguidos sem vitória e por placares elásticos, né, de 3-0, 3-0, 2-1. Então realmente, agora no cômputo geral, o Guarani tem mais vitórias do que a história. Exatamente, são 35 jogos com 18 vitórias do Bugrão, 10 derrotas e 7 empates. São 49 gols a favor do Guarani e 42 gols contra, né? Nesse confronto contra o Ituano. Mas no histórico recente, né, presidente? Esse time do Ituano tem sido uma pedra no sapato do Guarani. No jogo do segundo turno, lá no Novelli Júnior, o senhor vai lembrar bem, o Guarani foi melhor que o Ituano jogando lá, né? Mas aí 2 gols que o Madison perdeu, e aí o Ituano, né, no lance seguinte, acabou fazendo o seu segundo gol, venceu o Guarani. Mas hoje, quebra o tabu. Né? Tabus existem para ser quebrado, presidente. Então hoje quebra. Você tá vendo, Claudinei? Eu levantei a bola aqui e o Lucas cortou. Muito bem, e aproveitando esse levantamento de bola, eu levanto a bola também para o nosso amigo J. Júnior, né? O Jotinha, que já mandou mensagem aqui para mim, desejando boa jornada aqui pra gente. Muito obrigado, viu, Jota? Obrigado aí sempre pelo seu carinho. Você que é o must dos musts, J. Júnior. Jotinha não é fraco não, hein? Grande abraço. Companheiro nosso, desde a Rádio Brasil, dos primórdios, quando eu estava entrando na Rádio Brasil, era ele o narrador. Então. E ele tem um estilo que pra televisão é o ideal, porque você tá assistindo os jogos, o cara que tá transmitindo pela TV não precisa se esgoelar pra narrar o jogo. Ele vai naquela... Sabe levar, né? O próprio gol dele não é aquele gol estridente, né? De parabéns, Jotinho, você é o cara. Você é 10. Jotinha, grande abraço pra você, muito obrigado aí pelo carinho da sua mensagem. Mandar um abraço aqui também pro Batata, né? Secador do Guarani daqui a pouco, ele já disse aqui. Ô, Ney, acho que eu vou dar uma secadinha, viu? Ô, Ney, tem gol, hein? Tem gol? De quem? Tem gol da Lusa contra o RB Bragantino no Canindé. Portuguesa 1, RB Bragantino 0. Legal, e o Água Santa vai vencendo o São Bento 1-0. Lembrando que teremos ainda hoje Inter de Limeira e Corinthians, o jogo das 18h30. No Limeirão, teremos também amanhã o clássico Palmeiras e São Paulo, esse jogo no Allianz Parque. Teremos São Bernardo e Santos às 18h30 lá em São Bernardo. O Botafogo de Ribeirão Preto às 8h30 da noite amanhã pega a equipe do Mirassol. E também às 8h30 tem Ferroviária e Santo André, esse jogo lá na Arena da Fonte. Só dando uma passadinha rápida aqui pela classificação dos grupos. No grupo A, primeiro o Red Bull Bragantino, em segundo o Botafogo, terceiro o Santos e quarto a Internacional. No grupo B, em primeiro São Paulo, segundo o Guarani, terceiro o Água Santa e em quarto o Mirassol. No grupo C, em primeiro temos o São Bento de Sorocaba, em segundo o Corinthians, em terceiro a Ferroviária, em quarto o Ituano. No grupo D, em primeiro São Bernardo, em segundo Palmeiras, em terceiro Santo André, em quarto a Portuguesa.
aí a classificação para você, então, dos grupos no Campeonato Paulista da Série A1. E hoje nós teremos copinha também, não é isso, ô Lucas de Souza? São as semifinais da Copa São Paulo. A copinha tá acabando. A final acontece no próximo dia 25 de janeiro, quarta-feira. Quarta-feira. Aniversário de São Paulo. Paulo. E é o seguinte, viu, Claudinei Corsi? Criou-se a expectativa de que seja a reedição da final do ano passado. Hoje o Palmeiras enfrenta o Goiás. Palmeiras e Goiás. Esse jogo mudou para o Allianz Parque, Exatamente. né? Era no Bruno José Daniel. E América Mineiro e Santos se enfrentam em Barueri amanhã, às 21 horas. Mando de campo da equipe do América Mineiro. Então, de um lado, Palmeiras e Goiás, do outro, América Mineiro e Santos. Tem torcedor do Santos que quer porque quer que seja Santos e Palmeiras para poder devolver a derrota do ano passado. E quem mais, né, quer é a Federação Paulista, né? Nada melhor que um Santos e Palmeiras. Mais um Santos e Palmeiras, né? Para fechar um campeonato, uma copinha que começou com mais de 100 times, né? E chega a 2. E olha que para a Federação, aniversário de São Paulo. O campeonato organizado pela Federação, nada melhor que um Palmeiras e Santos. Esperamos que seja tudo normalzinho nos jogos do Santos e também do Palmeiras, né? Por favor, né? É o mínimo, né? Porque de repente pode dar Goiás e América também. Já pensou? Copa São Paulo, Goiás e América na final. Mas tá mais, né? Tá mais aí pelos jogos que a gente viu, pelas apresentações, tá mais para Santos e Palmeiras mesmo, né? Mas é futebol, né? A copinha, a molecada vai correr atrás. Tá muito bem, são 3 horas mais 33 minutos. Ô Felipe Marques, vamos rapidamente então, porque é meio longa a entrevista de apresentação do Neilton. Vamos trazer aí então a chegada do, vamos dizer assim, o grande nome das contratações, né? Que hoje tá no banco, não é isso, Lucas? Exatamente, começa, né? Foi relacionado e começa o jogo no banco de reservas. Legal, vamos ouvir então aí a apresentação do Neilton e de quebra tem também perguntas sobre a Copa do Brasil para o presidente Ricardo Moisés, que agora está adotando um outro esquema de apresentação de jogadores. Ele sempre vai estar com um parceiro comercial do Guarani, ou ele vai explicar direitinho como é que ele fez, ou é um parceiro do Guarani, que vai estar sempre junto ali na apresentação dos novos atletas. Vamos ver e ouvir aí essa apresentação do Neilton. Boa tarde a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva da apresentação do atacante Neilton. Com a palavra, Gustavo, representante da GoCare Saúde. Boa tarde a todos. Em nome do Guarani Futebol Clube e em nome da GoCare Planos de Saúde, cujo sou representante, queremos anunciar com muita alegria o mais novo reforço do Guarani, o atacante Neilton. Bem-vindo ao Guarani, bem-vindo à nossa família bugrina, bem-vindo à nossa Taba. Vamos iniciar agora as perguntas dos jornalistas presentes. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. E aí, Neilton, como que você está fisicamente? Você já se coloca à disposição para o jogo de amanhã? Seja bem-vindo ao Guarani. Boa tarde, obrigado. Obrigado aí ao amigo pelas boas-vindas. Tô bem, cara. Cheguei aí, fiz uma pré-temporada muito boa. Me dediquei bastante para estar preparado para esse jogo. Então, acho que fisicamente, claro, não estou 100%, né? Isso a gente vai pegar durante as partidas, ritmo de jogo e tudo. Início de temporada é assim mesmo. Então, tô bem feliz de estar de volta aos gramados, estar de volta, estar representando aqui o Guarani. É um time bem respeitado aqui em São Paulo. Acho que todos os clubes que vêm jogar contra o Guarani sabem o tanto que é difícil, o quanto que o Guarani dentro de campo briga, luta para estar... E o tanto que o Guarani é grande, né? Todo mundo sabe a história do Guarani. E grandes jogadores passou por aqui, fez história e espero também estar ajudando da melhor maneira possível aí. Tudo bem, Neilton? Prazer, Júlio Nascimento. Neilton, queria que você falasse também sobre as suas últimas 2 temporadas, né? Você enfrentou problemas de lesão, até o seu número de jogos, comparado aos outros anos, que você atingia ali a média de 50 jogos por temporada, foi uma média bem menor. Como é que está a cabeça do Neilton aos 28 anos, sabendo que tem condições agora, passado aí desse período de lesões, de repente ter uma sequência maior de jogos aqui dentro do Guarani? Boa tarde.
Foram 2 anos muito difíceis. Eu acho que nunca aconteceu isso na minha carreira, igual você falou. A minha média de jogos sempre foi alta e, infelizmente, houve um problema inesperado, mas agora eu estou 100% recuperado e 100% motivado para voltar a ter grandes números de jogos, para ter números de gols e assistências também. Minha cabeça, acho que agora está melhor do que nunca, creio eu. Estou bastante feliz, bastante motivado, porque, igual eu falei, foi uma coisa nova que passou. Então, tudo passa, já passou. Agora estou feliz, estou motivado e preparado para grandes desafios esse ano. Neilton, prazer, sou o Victor Freitas, do Bugricast, seja bem-vindo. Eu queria saber como é que você encara esse desafio. Você já rodou por equipes de grande investimento como São Paulo, Cruzeiro, estava no Coritiba. Queria saber como é que você enxerga essa oportunidade no Guarani, iniciando esse ciclo novo na sua carreira. Cara, passei por todos esses times e agora estou no Guarani, que é um clube grande também. Então, eu fico feliz, bastante motivado, melhor do que nunca. É uma grande oportunidade na minha vida. E Guarani tem história, cara. E grandes jogadores passou por aqui, como Neto, Amoroso, enfim, Djalminha, eu acho, se eu não me engano. Então, Luizão. Então, agora espero estar dando sequência, fazer história, dando sequência na história do Guarani. Ô Neilton, você foi considerado, né, quando revelado lá no Santos, né, como o novo Neymar da Vila. Você acha que ainda há espaço, né, para você decolar na sua carreira? Aqui no Guarani pode ser um recomeço na sua trajetória dentro do futebol? Sim, igual eu falei, cara, eu estou preparado, estou bastante motivado e farei desse ano de 2023 o melhor ano da minha vida. Então, e esse passado aí de novo Neymar, né, que vincularam a mim, né, eu mesmo nunca me comparei a ninguém, eu sou o Neilton, o novo Neilton que apareceu no futebol, então eu estou bastante motivado e preparado para grandes desafios. Ô Neilton, aliás, no seu tempo de Santos, você teve uma amizade muito grande ali com o Lucas Crispim, que recentemente passou pelo Guarani, e quando o Crispim chegou, ele chegou desacreditado, teve boas temporadas aqui e até saiu valorizado. Você chegou a ter alguma conversa com o Crispim sobre jogar no Guarani? Você vê essa passagem dele positiva como uma inspiração para você, de repente, repetir o feito aqui? Sim. Eu converso com ele diariamente, a gente tem uma amizade muito boa, desde os 14 anos de idade, 13, 14 anos. E, com certeza, falei com ele sim, falei com outro amigo também que fez boa temporada aqui, que era o Regis, que eu trabalhei com ele ano passado. E só foram coisas boas e isso me motivou mais ainda de estar aqui. Neilton, você já está treinando com o elenco há um tempinho, né? Já conhece seus companheiros. Queria saber de você como é que você enxerga essa disputa pela posição no ataque, né? O Mozart ainda está definindo o time, mas o Derek já vem atuando ali, fazendo aquela função de 9. Você está chegando agora. Como é que você pretende pleitear essa vaga para se introduzir no time titular? Cara, trabalhando, né? Claro, respeitando todos os companheiros, respeitando a decisão do treinador. O que nos resta é trabalhar e buscar essa disputa em campo, nos treinamentos. Como você falou, todo mundo me recebeu muito bem aqui. Tipo, nem parece que eu estou uma semana aqui. Então, eu acho que esse ambiente dá para ver assim dentro de campo as 2 partidas que o clube fez. Dá para ver que os jogadores, a comissão estão andando no mesmo caminho, pensando a mesma coisa, e eu chego aqui, não é diferente. O pensamento é o mesmo, trabalhar, respeitar decisões de treinador, respeitar os companheiros de posição e buscar a disputa nos treinamentos e no campo. Agora com a palavra o presidente Ricardo Moisés. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, Neilton. Que seja uma temporada de sucesso para você no Guarani, que você alcance seus objetivos e ajude o Guarani a alcançar os objetivos dele também.
Eu informo a todos que, a partir de hoje, todas as apresentações de jogadores do Guarani serão nesse novo formato, oferecidas ou por um patrocinador, como no presente caso de hoje da GoCare, ou um sócio torcedor que será sorteado para cada apresentação de atleta. É um jeito que o Guarani encontrou de trazer os seus parceiros para perto e trazer também, valorizar o programa de sócio torcedor e fazer o sócio torcedor participar do Guarani. Então, todas as apresentações daqui para frente, com oferecimento ou de um parceiro ou de um sócio torcedor. Pode deixar perguntar. Presidente, a chegada do Neilton seria a cereja do bolo? O Guarani segue no mercado, buscando contratações? O Neilton é um grande atleta, um atleta que a gente fica muito orgulhoso de trazer para o Guarani. Eu nunca vou falar que estamos com o elenco fechado. O Guarani, ele segue monitorando, e se tiver alguma oportunidade que se enquadre ao nosso elenco, pontualmente a gente pode agir no mercado, sim. Presidente, ainda também falando, né, sobre a escolha do Neilton, o Guarani, no ano passado, teve um número alto de atacantes, mas poucos ali que se destacaram, né, até o Yuritan, que foi recentemente negociado. Vocês adotaram esse perfil de atacantes mais goleadores, atacantes que correspondem mais a esse perfil, até para alimentar mais opções para o técnico Moussa? A gente teve um ataque brilhante no ano de 21, a gente termina como melhor ataque da Série B, e no ano passado, infelizmente, o nosso ataque não funcionou do jeito que a gente esperava. Então a gente segue escolhendo a dedo grandes atletas com perfil de alta performance, como o caso do Neilton, e a gente espera ter um ataque efetivo como foi no ano de 2021. Presidente, peço licença do assunto, a apresentação do Neilton, para perguntar sobre Copa do Brasil. Queria saber se tem alguma novidade que possa ser dita ao torcedor em relação à participação do Guarani e se a Federação Paulista deu alguma posição a respeito da vaga. Por enquanto, não. As ações que a diretoria se propôs a fazer foram feitas, então a gente fez ofícios, tanto para a CBF quanto para a Federação Paulista, distribuindo um mandado de segurança no STJD e distribuímos uma ação também no TJD, aguardando movimentação das ações. Obrigado a todos. Boa tarde. 3h, mais 45 minutos. Está aí, Wagner Ferreira, então, a apresentação do Neilton. A gente já havia dito aqui que, nome por nome, né, é um nome forte que vem aí para o Guarani. Agora resta saber como é que o jogador vai se apresentar, né, Wagner? Ele carrega a seu favor, né, aquela possibilidade de ser o substituto de Neymar, né, ou pelo menos tem as mesmas características. Isso, para o jogador, até por um lado é bom, por outro lado é ruim, que fica taxado, vamos que ele não consiga desenvolver um bom trabalho, fala, pô, mas não era parecido com o Neymar, então é bom às vezes nem carregar isso, mas de qualquer maneira é o que ele traz do tempo do Santos, né? Estava no Coritiba e vem aí com muita vontade de mostrar serviço no Guarani. Agora, é bom que ele não tenha sido contratado como orador da turma, né? Porque é meio ruim de latinha, mas se mostrar dentro do campo o porquê ele foi contratado, vamos esquecer isso aí, não tem nada a ver, ele que mostra o serviço, e hoje já chegou essa semana e já está aí escalado no banco relacionado aí pelo técnico Moussa. Que ele seja feliz aí nessa chegada no Guarani. Informação. Tá muito bem, dê a informação. Baixa de última hora na equipe do Ituano, né? Mas daqui a pouquinho a gente passa as escalações, mas o volante André Luiz sentiu um desconforto, né, muscular durante o aquecimento, então Frazan, que era a dúvida, né, para entrar como titular ou não, vem mas na posição de volante no lugar do André Luiz. André Luiz, né? André Luiz. Ele... Aquele mesmo que jogou pela ponte, viu, Claudinei? Só para localizar que é o mesmo jogador. Legal, a nossa live vai ser refeita aí, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta, ok?
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Claudinei Corsi. 3 da tarde, mais 48 minutos. Eu peço desculpas aí a quem estava na nossa live, né? Tivemos uma interferência aí da Rádio Malaguenha lá de Curitiba, né? Que não estava programado. Os caras entraram em cima da nossa live aí. A gente está corrigindo para que isso não aconteça mais, né? Mas eu peço desculpas aí. A gente está refazendo a nossa live do jogo do Guarani contra o Ituano. A bola vai rolar já às 4 da tarde. O Wagner Ferreira. A arbitragem que... Passa pra gente quem que é o árbitro, o Lucas. Hoje o dono da apita é o senhor Matheus Delgado Candansan. Ele vai ser auxiliado... Candansan. E aí, Wagner, o que você tem pra falar do árbitro? Você que sempre tem a ficha técnica do árbitro. O camarada falta só achar CPF, RG. endereço, enfim. Bom, ele é um dos mais jovens do quadro de árbitros da federação. Tem 24 anos, é engenheiro civil, mora em Barueri. E ele apitou aquele jogo do Copinha, onde teve o problema da faca lá, que ele achou entregaram uma faca lá, que invasão. Perfeito. Ele era o árbitro daquela decisão. E por curioso, na partida Ituano e Portuguesa, ele estava nesse jogo no VAR. Então, apenas respondendo aí, é o perfil desse Matheus Delgado Candansan. Candansan. É filho de árbitro, hein? O pai dele apitou na Federação Paulista de Futebol durante 20 anos. Puxa, 20 anos? Ele pretendia ser jogador de futebol, mas acabou não dando muito certo, se espelhou no pai e foi ser árbitro. Muito que bem. De pai para filho, Claudinei Cortes. De pai para filho, tinha um negócio que falava, não tinha, Wagner, de pai para filho desde 1910, não sei que produto que era. Tinha alguma coisa assim. Não sei se era conhaque, o que era, enfim. 3 da tarde, mais 50 minutos. Lucas de Souza, dá pra gente escalar aí Guarani e Ituano? Guarani escalado, Ituano definido, viu, Claudinei E Cortes? a arbitragem com VAR, com os 12 nomes, tá tudo certo. Como diz Albert Cavalcante, na pedra. Então tá bom, 3 da tarde, mais 50 minutos para a Prone Alimentos. Em 30 segundos você confere a ficha técnica completa para Guarani e Ituano. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Para toda a nação bugrina espalhada em todo o Brasil, o Guarani vem definido e escalado assim.
Kozlinski no gol, camisa número 1, na defesa 4 zagueiros, 2 Lucas Marques, 3 Lucão, 4 capitão Luciano Castan e 15 Speedy Jamerson. Na meiuca, Leandro Vilela tem a 5, Richard Rios, joga de terno e gravata, colombiano, camisa 18. E hoje no lugar de Giovanni Jovinco Augusto, Iago, camisa 20. No ataque, Bruno José, hoje Bruno José, camisa 17. Bruninho é o 27 e NC11 Nicolas Careca. Repeteco do Bugrão, Kozlinski, Lucas Marques, Lucão, Castan, Jamerson, Vilela, Richard Rios, Iago, Bruninho, Bruno José e Nicolas Careca. Ainda no banco de reservas, o técnico Mozart Santos tem o Tony, Diogo Matheus, o Mike, Ian Henrique, Titi da base, Alan Santos, Alvarinho, Wenderson Lima, Bruno Michel, Neilton, a novidade do banco, e Genison, Claudinei Corsi. Legal, Guarani, 2 jogos com uma derrota e uma vitória, 3 pontos ganhos, segundo colocado do grupo B. Na questão disciplinar, tomou um cartão amarelo, marcou 2 gols e sofreu 1. Artilheiros, Giovanni Augusto e Nicolas Careca com um gol cada. Próximo jogo do Bugre, terça-feira, dia 24 de janeiro, contra o Corinthians, na Arena Neoquímica, em São Paulo. O jogo começa às 8 da noite. Futebol interior. É o Galo de Itu, a pedra no sapato do Guarani, que ainda não venceu no Campeonato Paulista. Técnico Carlos Pimentel escala sim a equipe do Ituano. Jefferson Paulino, ex-Guarani, camisa 12. 2 Yuri, 3 Rafael, 4 Carlão, outro ex-Guarani. E outro ex-Guarani aí na lateral esquerda, o Mário Sérgio, rapaz. Na meiuca, Frazan tem a 13 no lugar do André Luiz. 8 Persson, outro ex-Guarani. 10 Lucas Siqueira, o cérebro pensante. Na frente, 11 Gabriel Barros. 7 Iago, ele mesmo, alegria nas pernas, que jogou no Guarani no passado. E o Paulo Vitor, repeteco do Galo. Jefferson Paulino, Yuri, Rafael, Carlão e Mário Sérgio. Frazan, Eduardo Persson, Lucas Siqueira, Gabriel Barros, Iago e Paulo Vitor. Ainda no banco de reservas, o Carlos Pimentel tem o David, o Frazão, Alessandro, Matheus Nascimento, José Aldo, Felipe Saraiva, Hélio Borges, Diego Quirino Andrei e o Madson Ney. O Ituano, Galo de Itu, 2 jogos com 2 empates, marcou um gol e sofreu 1, 2 pontos ganhos, 13º colocado na classificação geral. Na disciplina, 4 amarelos e 1 vermelho. O artilheiro é o Paulo Vitor, fez um gol. Próximo jogo do Galo de Itu, quarta-feira, dia 25 de janeiro, contra o Palmeiras, no estádio Dr. Novelli Júnior, em Itu, às 7h30 da noite. Sempre com você. Arbitragem. É, na tela pra você, o dono do apito, que o presidente aqui já deu a ficha técnica dele, olha ele aí, Matheus Delgado Canançã, auxiliado pelo Miguel Catanel Ribeiro da Costa e pelo Leonardo Tadeu Pedro. Quarto árbitro é o senhor Hilbert Estevam da Silva. E lá na salinha do TI, o Mr. Thiago Luiz Scarascati. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 3 da tarde, mais 55 minutos, 3h55, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, sempre em nome de Estor Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Jump Sports é muito mais que torcer. É jogar junto. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Dadá. Grande Dadá. Atleticano de 4 costados. Está lá sempre recebendo você com muito carinho, com muita dedicação. Toda a rapaziada lá do Dadá. Aproveitar e mandar um grande abraço aqui também para o Dr. Sandro Nunes, sempre ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. E também... Que time que ele torce? É o Trem, né? Ele torce pro Trem do Piauí. Do Piauí. Exatamente. Primeiro pro Guarani, né? E depois pro Trem. E segundo o time dele é o Trem do Piauí, que eu não sei como é que está, se já começou o campeonato, mas depois eu vou checar para trazer informações aqui do Trem lá do Piauí. E também pro Giovanni, lá da GM7, né? Em breve você vai conferir o placar ao vivo do Futebol Interior, do site Futebol Interior. Vai estar em todos os painéis da GM7 espalhados aí pela cidade de Campinas. Informação precisa para você no momento certo, na hora certa, em todos os painéis da GM7. Mandar um grande abraço também para o amigo Ricardo, que essa semana ganhou a sua camisa do Grêmio Catando Vence.
também para a Bianca, né, que é o pessoal lá da GM7. Fala, Lucas. Não, aproveitar esse abraço para a Bianca, que desde os tempos de Casa da Criança Paralítica sempre me atendeu com muito carinho. Então, Bianca, um beijo para você, viu, amiga? É isso aí, abraçando também aqui o pessoal que acompanha aqui as nossas jornadas esportivas, as nossas redes sociais, o Gilson Marques, o Rodrigo Ribeiro, também o Cacalo Destro, grande Cacalo, tomador de cerveja, está ligado aqui com a gente, acompanhando a nossa jornada esportiva. E o Coronel Cabral, né, sua esposa Flávia, lá do Círculo Militar, e meu amigo João Salaro, também conhecido por Raul Klein. E o meu amigo Daniel Pisápio, o rei de Jundiaí, que hoje está lá no Canindé, assistindo o jogo da Portuguesa. Aliás, deixa eu ver como é que está o jogo da Luz aqui. Não tem informação, você tem aí, Até Lucas? onde eu apurei aqui, Claudinei Corsi, placar de 1-0 para a equipe da Portuguesa, está no temos 28 minutos da primeira etapa, o gol da Lusa marcado pelo Bruno Leonardo. Então, jogo no primeiro tempo ainda. 1-0 para a Luz em cima do Red Bull Bragantino. Exatamente. E o Água Santa vai vencendo também 1-0, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, se não mudou o resultado. É isso mesmo, né? Está no intervalo o jogo lá. Está no intervalo vencendo 1-0. Legal. 3h58, Guarani já em campo, também a equipe do Ituano. Mais uma palhinha rapidinho, Wagner Ferreira, Guarani tem chance de vencer o jogo, Wagner? Lembrando, claro que tem, é favorito para mim, para vencer a partida contra o Ituano, apesar do retrospecto, né, já dissemos aqui, já comentamos, 4 partidas seguidas que o Guarani não tem um resultado positivo diante do Ituano. Mas as novidades, né, o Lucas Marques é aquele jogador que veio do CSA, e a novidade também o Iago, no lugar do Giovanni Augusto, que veio do CRB. Vamos ver como é que se portam esses dois jogadores, que são as novidades em relação ao time que venceu o Santos por 2-0. Pelo lado do Ituano, é uma autêntica seleção campineira, né? O Jefferson Paulino jogou no Guarani, o Mário Sérgio também jogou no Guarani em 2016, o André Luiz estava escalado para jogar, jogou pela ponte, de última hora acabou sendo substituído pelo Frazan. Tem o Eduardo Persson, né? Todos nós conhecemos, torcedor do Guarani também. E lá na frente, o Iago pela direita, o Gabriel Barros pela esquerda e o Paulo Vitor com a 9. Sendo que esse Iago é aquele mesmo, né? Que corre pela beirada do tal da alegria nas pernas. Pelo lado direito. E no banco, né? Temos aí o Madison, né? Que jogou pelo Guarani, e o Felipe Saraiva, que jogou pela Ponte. Uma autêntica seleção campineira. E esperamos que hoje não aconteça a lei do ex. Tá muito bem, 3h59, eu vou ficando por aqui na apresentação da Jornada Esportiva, que eu continuo aqui também dando meus pitacos aqui ao lado do Lucas de Souza, ao lado do Wagner Ferreira. Hoje, né, eu vou dar um de Albert, porque não sou tão louco como ele, né? Porque ele é loucuras à parte, né? Mas vou estar por aqui, né? Porque a partir de agora o Lucas de Souza assume o comando para a narração de Guarani e Ituano. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida. Abraçando você que nos acompanha pelo YouTube. Alô, Marcos Antônio Pereira da Silva. Fala bem do Guarani, viu, Wagner? É a mensagem dele. O Davi Anderson pra cima. Guarani contra o Ituano. Na verdade, o Davi torcendo pro Ituano, pedindo pro Galo ir pra cima do Guarani. A dona Mariani lá em São Paulo também acompanhando a nossa transmissão. Galera, vai começar o jogo, vai rolar o melão no brinco. E eu convido você a curtir, compartilhar, a comentar a nossa transmissão, tanto no YouTube Futebol Interior, primeiro e único, hein? Esquece Futebol FI, agora é só Futebol Interior, as jornadas esportivas do Bugrão. E também lá no Facebook, nossa live lá, toda estabelecida, nossa enquete também, né, Felipe Marques? Então você até o fim da nossa jornada no primeiro tempo, até o fim do primeiro tempo, participa lá da enquete. Quem vai ganhar? Guarani, Ituano ou vai dar empate? Guarani do lado direito do seu computador, do seu smartphone, camisas verdes, calções brancos, meias verdes, uniforme tradicional. A equipe do Ituano com seu uniforme também número 1, camisa rubro-negra, parecendo a do Flamengo, calções pretos, Lucas, meias vermelhas e pretas. Pois não, Claudinei Corsi? O Arthur ligado com a gente aqui, ele corrige. Realmente, o trem é do Amapá, tá? O trem, segundo time do Dr. Sandro Nunes é do Amapá. Grande abraço pro doutor Arthur Eugênio Matias. Grande abraço, doutor. Vai rolar o melão, sendo respeitado um minuto de silêncio, como em todas as partidas dos estaduais neste início de ano, em homenagem ao Rei Pelé. A equipe do Guarani vai dar a saída de bola. A bola que está sendo trocada porque está murcha, rapaz. Está murcha. Está murcha a pelota, então se está murcha, ela não vai rolar como deve, não vai
garantir um bom espetáculo, então trocou a bola, quarto árbitro ali, o Wilbert Estevão da Silva, troca a bola, vai rolar o melão, troca de bola durante a partida, beleza, agora no começo da peleja nunca tinha visto, trila o apito, árbitro apita, Matheus Delgado Candançã, boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, torcedor, vem comigo, nação bugrina, curtir a primeira etapa de Bugrão e Galo de Tu pra você. Vem a equipe do Guarani, trabalha a bola no campo de defesa com Jamerson. Jamerson volta a jogada na quarta zaga, domina a parada o capitão Luciano Castan. Luciano Castan deixa de lado a jogada com o Lucão. Lucão, a bola chega no círculo central do gramado, domina, pensa, pisa, olha, encara a marcação do Paulo Vitor ainda. O Lucão solta a bola pela minhuca com Luciano Castan. Luciano Castan deixou a bola passar, adiantou no comando, a tentativa de passe era com o Iago, passe foi forte demais, passe errado, Yuri, para a jogada para a equipe do Ituano, volta o lance no campo de defesa com o Frazan lá atrás com o goleirão Jefferson, Paulino despacha, manda para frente, a bola sobe e cai ali no campo de defesa da equipe do Ituano, no círculo central do gramado, jogo parado, falta marcada, jogo parado, pegaram camisa número 9 ali o Paulo Vitor, uma bola espirrada para frente da defesa da equipe do Ituano, na sequência do lance, pelo jeito ali o Vilela chegou no Paulo Vitor, um pé alto ali em cima do camisa número 9 do Ituano, na verdade era o Luciano Castan que estava na jogada, o árbitro nem cartão amarelo deu, tá muito no começo do jogo ainda, mas o jogo promete ser quente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Jogo parado, falta. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Trabalho de bola da equipe do Ituano lá pela ponta esquerda, trabalha a jogada Carlão, ex-jogador do Bugre, volta a jogada na metade do campo, domina a parada, Frazan entrou no lugar do André Luiz que sentiu algum desconforto durante o aquecimento, fica de fora, lançamento do Yuri no comando de ataque, buscando o Eduardo Persson, e a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Olha o Eduardo Persson aí, rapaz, ficou um bom tempo no Guarani, ano passado, né, presidente, ele teve uma participação maior, né, no Campeonato Brasileiro da Série B, entrou várias vezes, o saldo foi positivo da passagem dele aqui. Contusões intermináveis, né, diga-se de passagem, do Eduardo Persson, era 2 jogos e 4, 5 fora no estaleiro. Alô, Luciano Inácio, manda um abraço pro meu sobrinho, Neto Lourenço, bebê, futuro jogador de futebol. Eu sou Luciano Inácio, ele é morador aqui do Eleustério, de distrito de Itapira. A Itapirense vai estrear na Série 3, hein? A Itapirense vai estrear na Série 3. Grande abraço pra você, nosso querido torcedor aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior ligadinho em você. Jogo parado, falta marcada, mais uma falta na metade do campo. O jogador da equipe do Ituano caído por ali, o Lucas Siqueira, camisa número 10, presidente. Você mencionou Itapira, Itapirense, sabe? Tem um colega nosso de Itapira, sabe quem é? Quem que é? Carlos Cereto. Grande Ceretinho, Carlos Cereto. Figuraça, Carlos Cereto. Sai jogando o Galo de Itu pela ponta direita, Yuri. Yuri despacha o lançamento, lançou nas costas do Jamerson, achou o Iago. Olha o Iago aí. Linha de fundo, cruzamento, bola perigosa, afasta Luciano Castan. Tira o perigo dali, completa o serviço. Jamerson sai na boa, evita a saída de bola pelo lado esquerdo. Não consegue evitar. Sai com bola e tudo lateral para a equipe do Ituano lá pela ponta direita. O Ituano começa forçando a jogada aqui pela direita, hein, Claudinei Corsi? É verdade. Agora o que o Jamerson está dizendo é que a bola não saiu completamente, né? Sempre fica essa briga aí, saiu, não saiu, pro Jamerson não tinha saído, olha o Ituano. Olha o Ituano no campo de ataque, domina a parada, o Lucas Siqueira ali pela ponta direita, aperta a bola, na volta com o Iago, e aí o Iago é o mesmo, né, presidente? Só mudou o uniforme e se perdeu todo, e a bola foi pela linha de fundo. Né, parece que agora ele tomou jeito, né, parou com aquelas frescuras de trancinha. Agora é o cabelinho padrão, né? É o cabelo padrão, né, acho que já deram uma catracada nele. Ó. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalho de bola da equipe do Guarani no campo de defesa para a jogada. Jamerson deixou com o Luciano Castan. Adiantou para Bruninho, pode ser bom lance, soltou no fundo para Iago, linha de fundo, vem cruzamento, a bola batendo no Frazan, vai lá, Jefferson Paulino. Firme, seguro, faz a defesa na primeira pontada do Bugre lá pela canhota. Jogada de linha de fundo, passe do Bruninho achando o Iago.
Iago. O Iago fez o cruzamento, a bola bateu no Frazan. Zagueirão hoje reserva da equipe do Ituano. Entrou no lugar do André Luiz, que sentiu durante o aquecimento. Foi lá o Jefferson Paulino, fez a defesa. Para a jogada da equipe do Bugre. Recupera a posse da bola no campo de defesa com o Richard Rios. Ele deixa a jogada com o Lucão. Lucão para Luciano Castão, capitão da equipe do Bugre. Luciano Castão domina 2 passos para frente. Chega na intermediária, campo de defesa. Junto ao círculo central que divide o gramado. Deixa a parada de lado com o Lucão. Lucão domina. Adiantou no terreno. Soltou pela ponta direita com Bruno José. Volta o lance. Volta o lance com Lucas Marques, ex-jogador do CSA. Lucas. Pois não, Claudinei Corsi. Dá um grande abraço aqui pro Ricardo Yamashita, ligado com a gente aqui. Dando boa tarde a todos aqui. Ele curtindo a nossa segura transmissão. aí, Ney, porque vem Ituano lá pela ponta esquerda. Paulo Vitor carregou a perna esquerda, bateu Kozlinski. Salva a pátria do Bugre, dormiu no ponta, defesa bugrina. Paulo Vitor tomou essa bola, carregou no terreno, bateu fraquinho. Kozlinski trabalha a primeira chegada perigosa dos homens, Claudinei Corsi. Por sorte, o jogador de Ituano não pegou como pretendia na bola, né? O Kozlinski caiu muito bem, fez a primeira defesa. Importante para o Guarani, apesar do chute fraco. Segue no brinco, Guarani Ituano 0-0. Sessão Maguila, mais alguém mandando mensagem aí, Claudinei Corsi? Tem mais gente aqui, mandar um abraço aqui para a Sueli Pissolato, a garota dos 7 Mares lá no Guarujá. Também o José Roberto Fernandes, treinador, e o meu amigo Percy Pereira, todos ligados. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Trabalho de bola da equipe do Guarani no campo de defesa para a jogada. Lucas Marques volta o lance com o Lucão. Lucão deixa de lado a parada com Luciano Castan. Luciano Castan domina, adianta-se no gramado, 2 toques para frente, deixa de lado a parada com o Jamerson. Linha lateral dos técnicos, ponta esquerda do campo. Tenta o passe na paralela no corredor. Tinha um pezinho do Iago. Iago fecha a porta para ele, a bola sai novamente pela linha de lado. Novo arremesso para a equipe do Guarani no campo de ataque já. Um pouquinho para frente do círculo central, um pouquinho para frente da metade do campo. Lateral, bola já cobrada do trabalho da equipe do Guarani com o Lucão. Lucão e Lucas Marques, esses aí se entendem bem porque jogaram no CSA, foram companheiros de equipe. Bola na ponta esquerda com o Spirit Jamerson para cima da marcação do Iago. Volta o lance com o Luciano Castan, troca passes, roda a bola, equipe do Guarani, equipe do Ituano, marca abaixo, marca em bloco baixo, deixa a equipe do Guarani tocar a bola. Aí no campo de defesa o Guarani tem total liberdade para sair jogando. Bola aberta na ponta direita, Lucas Marques domina, sai da direita, vem pro centro, volta a jogada na metade do campo com o Lucão. Lucão deixa de lado com o Luciano Castan. Luciano Castan adianta-se no terreno, já parte em velocidade, engata a primeira, segunda marcha, invade linha territorial inimiga, volta o lance com Jamerson. Jamerson sai da esquerda, vem pro centro, volta a jogada com Luciano Castan. Luciano Castan deixa de lado a parada com o Lucão. Lucão adiantou, boa bola no comando para Nicolas Careca, soltou de lado para Bruno José, passou feito um raio, Lucas Marques, bola para ele, Lucas para cima da marcação do Carnão, linha de fundo, tenta o cruzamento, ele acabou saindo com bola e tudo, sai com bola e tudo, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Ituano. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Alô, Thales, FF Guarani, confio em tu, é a torcida bugrina, vem comigo na ação, deixa o seu like, deixa o seu comentário, participe da nossa jornada esportiva, tem enquete lá no Facebook, corre lá, quem que vai ganhar, o Guarani ou o Ituano, vai dar empate, deixa a sua interação, seja o nosso comentarista interativo, sai jogando o Guarani pela ponta esquerda, mais uma vez com o Jamerson, Speed Jamerson, encara a marcação do Iago, lançamento no comando para Bruninho, a bola passa por ele, passa também pelo Nicolas Caneca, fica de graça lá com o goleirão Jefferson Paulino. Sai jogando na quarta zaga da equipe do Galo de Itu com o Carlão, ex-jogador do Bugre também, volta a jogada com outro ex-bugrino, o Jefferson Paulino, daí para Frazan domina 2 toques na bola, acha o Yuri aqui pela ponta direita, do lado do técnico Carlos Pimentel, na linha lateral dos treinadores, ele volta a jogada, rebobina a fita, recomeça a parada com o Jefferson Paulino, despacha, manda pra frente, a bola subiu, caiu aqui pela ponta esquerda, toca de cabeça ali do camisa 11, Gabriel Barros, ela fica na ponta esquerda com o Mário Sérgio, que jogou no Bugrão em 2016, tentou forçar a barra, acabou sendo com bola e tudo, lateral bola para a equipe do Guarani no campo de defesa, já cobrado o arremesso lateral para o Lucas Marques, deixa a parada com o Lucão, volta a jogada ali na quarta zaga com o Luciano Castan, parte em velocidade, chega na intermediária, solta a bola de lado com o Jamerson, volta a jogada com o Luciano Castan domina para pensar, olha, Frula Penteca, deixa de lado da parada com o Lucão, junto ao círculo central do gramado, já parte em velocidade, já invade a linha territorial inimiga, passa a metade do campo, 3 em cima dele, fica difícil, ele abre de novo a jogada na ponta direita com o Lucas Marques, 2 toques na bola, volta a jogada junto ao círculo central do gramado, domina Luciano Castan, de perna esquerda,
fatia, jogou lá na ponta direita com o Richard Rios. Esse joga de terno e gramada. Parte o colombiano, tenta o passe na entrada da grande área. A bola bate em cima da marcação do jogador do Ituano. A bola voltou pela meia, domina a parada. Leandro Vilela volta o lance com o Lucão. Lucão dominou. Espera alguém se movimentar. Quem se movimenta tem preferência. Achou o colombiano Richard Rios. Daí para Bruno José. De primeira com o Lucas Marques. Posição legal. Cruzamento no segundo pau. Sobe a defesa. Tira Yuri. Rebote cai pela meia esquerda. Pressão do Bugrão. Vem com o Jamerson. Jamerson para Leandro Vilela. O árbitro para o jogo. Marca a falta. Parado o jogo. Marcado uma falta de ataque. A falta do Nicolas Careca. Claudinei Corsi. Tá caído o jogador do Ituano. Tá caído lá o Rafael, camisa 3 da equipe dos caras, Claudinei Corsi. O Nicolas Careca tentou subir para cabecear a bola, tal qual ele fez no gol contra o Santos, mas acertou a cabeça do jogador de Ituano. E até porque foi uma contusão de cabeça, né? O árbitro resolveu parar e marcou a falta, né? Para que foi lá saber se o jogador de Ituano, se estava tudo bem com ele. Como tá tudo bem, segue o jogo 0-0 no Brinco. Felipe Marques marcou, você ouviu o toque. 10 minutos deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. E a bola, Felipe Marques? A bola vai rolando e o placar do jogo é Campeonato Paulista 2023, estamos na terceira rodada. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Te contei não, o placar tá assim: Guarani 0, Ituano também 0, placar ao vivo. Futebol interior é com meu parceiro aqui, ó, Claudinei Corsi. Também, né, Lucas de Souza? E eu digo pra você, em andamento, o Água Santa vai vencendo o São Bento 1-0 e saiu o segundo gol da Luzinha. Agora, Portuguesa de Desportos 2, Red Bull Bragantino 0. Lucas de Souza. Rapaz, olha a luzinha aí, rapaz. Estreou mal contra o Botafogo, se recuperou, empatou com o Ituano fora de casa, um resultado importante. E hoje vai inaugurando aí os seus primeiros 3 pontos no Campeonato Paulista. Vai vencendo o time do RB Bragantino lá no Canindé por 2-0. Desce o Bugrão, sai jogando no campo de defesa com o Speed Jamerson e atravessou essa bola errada. Gabriel Barros não teve o domínio, deu sorte o Guarani. Para o lance, Lucas Marques, bola aberta na ponta direita, tabela curta com o Lucão. Volta com o Lucas Marques, marcado pelo Gabriel Barros, ele volta a jogada com o zagueiro central da equipe do Bugre, Wagner Ferreira. 11 minutos e meio, primeira etapa e o jogo. Uma chegada de cada time, né? A primeira foi do Ituano, ali pela esquerda, o Paulo Vitor experimentou o goleiro Kozlinski, um tiro cruzado, sem muita força, o Kozlinski fez uma boa defesa. E o Guarani deu a resposta numa bola levantada que o Jefferson Paulino fez na defesa. Um jogo de estudos ainda, 0-0 Guarani e Ituano. Lembrando que, e observando, né, que aquela chuvarada contra o Santos e o jogo, olha aí. E vem Bruninho, dominou, invadiu a grande área, chega Frazan, fecha a porta pro Bruninho, mas o último toque, segundo a arbitragem, foi do camisa 27 do Bugre. Tiro de meta para a equipe do Galo de Tudo, presidente. Ia fazer uma observação com relação ao gramado, né, porque foi muito castigado na partida contra o Santos, ele suportou a chuvarada. Mas o pisoteio, vejam só como é que ficou bem prejudicado o gramado do Brinco. Análise inteligente de Wagner Ferreira, 12 minutos, primeira etapa dessa equipe do Ituano com o Eduardo Persson. Lançamento no costado do Jamerson, tentou ligar com o Iago. Jamerson chegou na cobertura, chuta a bola contra o seu ex-companheiro, ela vai pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quase 13 da primeira etapa, 0 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do Ituano. A equipe do Ituano que ainda não venceu no campeonato, 2 jogos, 2 empates. O Bugrão que vem de uma vitória espetacular contra o Santos. Hoje tá sem Giovanni Augusto. Entrou o Iago no lugar dele. O Guarani com dificuldade para armar o jogo. Vem pela ponta esquerda, tem dificuldade, porque o Ituano tá todo recuado. Tá armadinho pro contragolpe a equipe do técnico Carlos Pimentel. Bola na ponta esquerda com Jamerson, tabela curta com Luciano Castan. Voltou com Jamerson, ele rebobina a fita, volta tudo até Maurício Kozlinski. E, presidente, bem que você falou, né? Muita chuva na região de Campinas, esse início de ano realmente é mais complicado. E o jogo de quarta-feira, o estado do gramado era né? Apesar da chuva, mas hoje o estado já é outro devido ao volume de chuvas. Mas o Bugrão é valente, o Bugrão é guerreiro. Richard Rios tenta o passe para Bruno José. O passe foi esticado demais, não deu para a camisa 17 do Bugre. Ela se perde pela linha de lado, lateral para a equipe do Ituano no campo de defesa. Pois não, presidente? Vejam que cada jogo tem a sua história, né? Contra o Santos, o Guarani começou com uma intensidade incrível e usando o lado direito, fazendo triangulações com o Diogo Matheus, com o Richard Rios, até com o Bruno José.
E hoje já está diferente. Eu não sei se o técnico do Ituano, evidentemente, com certeza, deve ter visto o jogo do Guarani. E armou um esquema bem fechado e não dá espaço para o Guarani. E vem Bugrão, ó o Nicolas Careca, um pra lá, dois pra cá, chamou o Mário Sérgio pra dançar, fez o cruzamento, tira a defesa do Ituano. Rebote cai pela ponta direita, Lucas Marques toca de cabeça, ela vai pela linha de lado. Tiro de meta, tiro lateral para a equipe do Ituano. Olha o Nicolas Careca, rapaz, saindo da área e chamando o marcador pra dançar, Claudinei Corsi. É verdade, rabiscou, hein, pra lá, pra cá, umas 3 ou 4 vezes. Só que na hora de cruzar, o cruzamento saiu muito fraco e muito baixo. Mas chegou o Nicolas Careca, parece que tá um pouquinho mais confiante, né, Lucas? Tá mais solto, né? Nada melhor do que uma sensação boa pra você se sentir mais confiante. Vem Guarani, sai Você jogando. é assim também, Lucas? Ah, isso é sempre bom, né? Tem que ter confiança na vida. Se você não tiver confiança na vida, a coisa não anda. Vem Guarani lá pela ponta direita, campo de defesa com o Lucão. Lucão domina dos toques na bola, acha Luciano Castan, juntou ao círculo central na roda do gigante do gramado, de tudo acontece. Ele deixa de lado com seu parceiro de zaga, Luciano Castan. Boa bola no comando pra Bruninho, deixou de lado pra Jamerson. Capricha Jamerson, cruzamento, vem o arco no segundo pau, subiu Careca de cabeça. Tem a cobertura do Mário Sérgio. Tem a cobertura do Mário Sérgio, atrapalhou o Careca, mas o último toque foi do atacante Bugrino, ela vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Ituano, Claudinei Corsi. E na verdade o Nicolas Careca parece que não acreditou muito na jogada, né, que ia chegar a jogada ali no pé dele, então ele foi meio que displicente no lance e acabou metendo a bola para a linha de fundo, segue no brinco 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Rubens Belomini, Bugre Guerreiro, Orgulho Campineiro, Devair Porfírio, vamos Bugrão. E o Marco Antônio Pereira da Silva, é nosso ouvinte lá em Roma, na Itália, tá dizendo aqui, ó, convido todos vocês, após a transmissão, após a jornada, vir até minha casa aqui em Roma. Quem a temperatura é o Marco Antônio Pereira da Silva, Claudinei Corsi. Esse Marco é um salafrário. Rapaz. Ordinário. é sem vergonha esse Marco. Ele tá sabe que a gente não vai, por isso que ele convida. Eu quero ver a hora que baixar a equipe toda lá, né, o Wagner Ferreira. Pra comer uma bela macarronada? Isso, uma macarronada, uma pizza. Uma pizza italiana, que belo. Esse Marco aí, eu vou te contar um negócio. Viu? Muito obrigado pelo carinho da sua Grande Marcão, dona Fátima e a Melissa ligado aqui na Jornada Esportiva. Hoje vai dar pra ouvir inteirinho, hein, Marco? Rapaz, o horário é bom. E vem Guarani, está jogando no campo de defesa com Leandro Vilela. Leandro Vilela afundado entre os dois zagueiros, abre a bola na ponta direita com o Lucão. Lucão já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, para a pinça, episódio, encara a marcação do Lucas Siqueira, joga a bola pela metade do campo com o Iago, soltou a gorduchinha na ponta direita para Lucas Marques, de primeira jogada com Bruno José, devolveu pro Lucas Marques, o passe foi nas costas do lateral direito do Guarani. Aí a zaga do Ituano agradece o presente e sai jogando lá pela esquerda com Gabriel Barros. Gabriel Barros chama a marcação do Guarani para dançar até a habilidade, volta a jogada com Carlão, despacha, manda pra frente, sobe de cabeça, devolve a bola pro campo de ataque do Bugrão. Lucas tocou de cabeça para Nicolas Careca, dominou, carregou na contramão, volta a jogada com Lucas Marques para Lucão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Lucas. Pois não, Claudinei Corsi. Um grande abraço aqui pro Juninho, né, da Jump Sports. Grande Juninho. Lá em Bernardino de Campos, que quase beleza, divisa lá com o Paraná, perto de Ourinhos, né? Nossa, nosso longe, novo hein? parceiro. Mas... brevemente você verá aí os novos uniformes da equipe do futebol interior. Também teremos muitas surpresas aí no site, com sorteio de camisa dos grandes times do Brasil e do mundo. Grande abraço, Juninho. Muito obrigado aí pela parceria, hein? Valeu, Juninho. Valeu, Jump Esportes. Lá vem Ituano, lançamento longo, buscando o Mário Sérgio no costado da defesa. A bola vai pela linha de lado. Novo lateral para o Guarani no campo de defesa. 18 minutos cravados. Primeira etapa de jogo, você acompanhando Guarani e Ituano, terceira rodada Campeonato Paulista 2023. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Curta, compartilhe, comente contigo. Nós somos muito mais fortes. Desce o Bugrão, sai jogando na ponta esquerda, campo de defesa com o Luciano Castan, capitão da equipe bugrina. Avante, Bambu.
Bugre, eu quero flechada Bugrão, eu quero rede Guarani. Vem com Luciano Castan pra Bruninho, intermediária, campo ofensivo, tem 3 em cima dele, ficou difícil, ele deixa a parada com o Iago, volta a jogada com o Bruninho, tá sem espaço, o Guarani troca passes, roda a bola, mas o Ituano faz uma marcação implacável. Aí agora a equipe do Guarani com um pouco mais de espaço na metade do campo com o Richard Rios, daí para Lucão se adianta no terreno, já invade a linha territorial inimiga, volta a jogada com o Richard Rios, outra vez com o Lucão, olha onde tá o zagueiro do Bugre, Lucão, pediu pro Lucas Marques passar, ele passou, recebeu a bola na linha de fundo, atenção, encara a marcação no Carlão, Lucas Marques senta o cruzamento por baixo, a bola bate no Carlão, bate no Lucas Marques e vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani, deu azar ali o Lucas Marques, Claudio Records, ele recebeu em boa posição, cruzou por baixo, mas a bola acabou batendo no lateral direito do Guarani, foi para fora, tiro de meta para os caras. É verdade, o passe do Lucão foi primoroso, né? Ele chegou bem para fazer o cruzamento, demorou um pouquinho, por isso deu tempo de chegar lá o zagueiro. Ele se atrapalhou no cruzamento e mandou a bola para escanteio, mas o Guarani vai chegando ali pelo lado direito, só não consegue concretizar a jogada. Segue 0-0 no brinco. 19 minutos e meio, primeira etapa, o Guarani com dificuldade, o Ituano todo fechadinho, o Guarani precisa de paciência, pra cima, Bugrão, pra cima da equipe do Ituano, vamos furar essa defesa aí, Guarani, vem a equipe do Ituano que pouco atacou no jogo, Eduardo Persson soltou no comando pra Paulo Vitor, carregou a bola na ponta direita, deixou de lado com o Iago balançou pra cima do Richard Rios com o Persson, esses dois se entendem, jogaram no Bugrão no passado, ó o Iago, tentou a jogada, e o Iago foi o Iago que a gente tá acostumado a acompanhar, perde a bola pro Richard Rios, acelera a jogada com o Iago lá na ponta direita para Bruno José, consegue evitar a saída no peito, na raça, no pé de ferro, conseguiu evitar a saída, conseguiu evitar o lateral da equipe do Ituano, fez um lançamento na ponta esquerda para Bruninho, entrada na grande área, atenção, lindo chapéu do Bruninho, jogada de craque, perna esquerda, bateu cruzado, a bola toca em cima da marcação, toca em cima do Rafael, na sequência da jogada, falta em cima do Bruninho, abusado, camisa 27 do Bugrão, hein, Claudinei Corsi? Na verdade ele fez uma bonita jogada, deu o chapéu no jogador do Ituano, mas poderia ter tocado a bola, né? Ele não tinha equilíbrio para bater pro gol. Ele poderia ter tocado, resolveu bater pro gol, a jogada não saiu e depois ele cometeu a falta. 0-0 no brinco, Lucas. Você ouviu o toque de Felipe Marques, passados 20 minutos deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. E a bola, Filipão? A bola vai rolando e o placar Estamos na terceira rodada do Campeonato Paulista 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, é o palco do espetáculo, te contei não, tá sim, ninguém é de ninguém, Guarani 0, Ituano também 0, placar ao vivo futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Os outros dois jogos em andamento pelo Campeonato Paulista da Série A1, sai o gol do São Bento, é um empate, agora Água Santa e São Bento 1-1, a Portuguesa segue vencendo o Red Bull 2-0 no Canindé, às 18h30 tem Inter de Limeira e Corinthians. Lucas de Souza. Acompanhando a descida do Bugrão pela ponta direita, Lucas Marques faz o cruzamento, a bola vai direto nas mãos de Jefferson Paulino, Wagner Ferreira, 21,5, primeira etapa, o Guarani com certa dificuldade para o jogo. Certo, tá com muita dificuldade, o Ituano não dá espaço para o time do Guarani, e veja que cada jogo tem a sua história, contra o Santos, muita intensidade desde o começo do jogo, jogadores brigando pela posse de bola, hoje está todo mundo aceitando, ninguém acerta um passe, veja que o Richard Rios está inibido, o tal Iago, você não fala o nome dele no jogo. Uma coisa a gente está percebendo, que o Guarani não está um time penso, não está jogando só com o Jamerson nem só com o Lucas Marques, está variando as jogadas por ali. E a jogada do Guarani é essa, abrir a jogada pela ponta para o cruzamento, porque a jogada forte é essa para o cabeceio do Nicolas Calé. Vamos ver se ainda sai um gol nesse primeiro tempo. 22 minutos, primeira etapa, um jogo muito igual, o Ituano pouco ataca, mas muito marca e tenta aproveitar os espaços nas costas, principalmente do Jamerson aqui com o Iago, né? Mas o Iago a gente já conhece. E vem Ituano, vem com o Persson, tabela curta com o Yuri, volta a jogada com camisa número 8 da equipe dos caras. Sem espaço, ele rebobina, fita, recalcula a rota, volta tudo com Jefferson Paulino, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pergunta da galera, vai lá, Claudio Ney Corsi. Não, é minha mesmo, viu, Lucas de Souza? Então, para o nosso presidente Wagner Ferreira. O Iago não tá parecendo um pouquinho avantajado, não, o Wagner Ferreira? O Iago nosso? O Iago do Guarani. Ah, tá, o nosso, né, o 20. Dá uma reparada, eu não sei, parece que ele, não sei, tá meio... Quer dizer, gordo mesmo, né?
Olha lá, ó. Eu não sei se é o físico dele mesmo, sei lá, né? Mas... Ele sempre foi um jogador muito forte, né? É. Mas parece estar um pouquinho acima do peso. Mas vem Bugrão com o Lucas Marques na ponta direita com o Leandro Vilela. Soltou pra Richard Rios, atenção, linha de fundo pra cima da marcação do Lucas Siqueira, fez o cruzamento, ela bate em cima do marcador, vai pra fora, escanteio. Escanteio para o Guarani lá pela ponta direita, primeiro corner do jogo a favor do Bugrão, Claudinei Corsi. É verdade, agora é o Richard Rios, bem, né? Ele trabalha bem a bola, bateu, mas deu azar, pegou no defensor da equipe do Ituano. Escanteio para o Guarani, tá seguindo para lá o Speed Jamerson para bater ao lado do camisa 27, é isso? Isso, o Bruninho. O Bruninho também, né? Como o Wagner gosta, né? Sempre dois homens. Exatamente, desde o ano passado. Escanteio pro Bugrão caprichar e Jamerson vai pintar chuveirinho na área, tá armada a confusão dentro da defesa do Ituano. Vem Jamerson pra bola, vem levantamento, tem desvio. Sobrou pra Nicolas Careca, girou, bateu em cima do Lucas Siqueira. A bola voltou, o bico da grande área subiu, tocou de cabeça, Bruno José recebeu dentro da grande área, Mário Sérgio afasta do jeito que dá, tira o perigo dali, afasta. A pelota manda pra frente, ela cai no campo de defesa da equipe do Bugrão. Para a jogada, para o rebote, Lucas Marques dá velocidade na jogada, o Guarani insiste no campo de ataque, a jogada com Luciano Castan, daí para Lucão junto ao círculo central do gramado, na roda gigante do campo de tudo acontece, ele adianta a parada com o Leandro Vilela, volta o lance com o Lucão, junto ao círculo central do gramado, ele abre bola na ponta esquerda, na intermediária, campo ofensivo com o Jamerson, acionou o Iago, soltou no fundo para Bruninho, o passe vai errado, o passe vai nos pés de Yuri, lateral direito do Galo de Itu, que agradece o presente, está jogando com o Persson, sai limpa a jogada, o Guarani marcando a saída de bola, mas o Itu não consegue sair, sai jogando Paulo Vitor de primeira na ponta direita com o Iago, Iago devolve com o Persson sai da direita, vem pro centro, inverte a página, vira a folha lá na ponta esquerda com o Carlão, olha o Carlão aí, 37 anos, zagueirão da equipe lituana, sai de lá da jogada com o Mário Sérgio jogou aqui no Guarani em 2016, volta a jogada com o Carlão deixa de lá da parada aqui no meio com o Rafael lá na ponta direita com o Frazan vira a jogada, linha lateral dos técnicos, ponta direita do campo com o Yuri, lançou a jogada no comando para Iago, protegeu o lance para cima da marcação do Jamerson, foi pro chão, o árbitro manda seguir, Richard Rios toma na boa, foi se jogando, se enrolou todo, chegaram 3 em cima dele, a bola bate, rebate, sobra pra equipe do Guarani, no pé de ferro, Iago ganha parado e na sequência o Eduardo Persson ficou caído. Facebook. Eduardo Persson tá caído no chão e a participação da galera no Facebook. É isso aí, o Roberto Santos tá com a gente aqui também, né, secando o Guarani, mas tá curtindo aqui a nossa transmissão. Muito obrigado, viu, Roberto? Também o José Carlos Cortese Martins, Bugrino torcendo pelo Guarani, curtindo a nossa transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. O Canal Game. Canal Game está com a gente também. Ô, Lucas. Oi. Deixa eu mandar mais um abraço aqui. À vontade. Pro Walter Patriani e também para o Marcelo Osti, que é o braço direito do Walter Patriani, da construtora Patriani, com muitas obras aqui em Campinas e sempre ligados com a gente aqui nos canais de Futebol Interior. Walter Patriani, um grande abraço aqui da galera dos canais. E o Marcelo Osti. E o Marcelo Osti também. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais de Futebol Interior ligadinho em você. Vem, Bugrão, está jogando na ponta esquerda, campo de defesa com o Luciano Castan, tabela curta com Leandro Vilela. Volta a bola do lado esquerdo com o Luciano Castan domina sem marcação nenhuma, tá sozinho no gramado, Luciano Castan no campo de defesa. Agora sim, adianta-se no terreno, joga a bola na metade do campo com o Iago, volta o lance com o Luciano Castan. Lembrando que tem 2 Iagos, né? O Iago César, que é o do Ituano, jogou no Guarani no passado, e o outro Iago, que jogou na Ponte Preta, agora está vestindo as cores da equipe do Guarani, que vem pro campo de ataque com Richard Rios, deixou o Paulo Vitor no chão, falando sozinho, e tomou a falta. Tomou a falta, camisa 18 do Bugre, tomou um belo de um corte ali do Richard Rios, o Paulo Vitor, ele se irritou e deixou a perna em cima do colombiano aí, Claudinei Corsi. Deu um pisão no pé direito, né? Fez com que o Richard Rios, sabe o que aconteceu? Ele acabou trupicando. Ele trupicou? Ele trupicou ali no meio campo, sabe? Certo. Que uma dessa aí, né? No campo do jeito que está. Perigoso, hein? Tornozelo é muito bem trabalhado, muito bem enfaixado, tudo, mas... Uma pancada, né? é sempre uma pancada, É sempre uma pancada. E ele tomou a pancada e depois tropeçou no gramado, né? Então, de repente, mas parece que tá tudo bem com ele. Tá voltando pro jogo, segue no brinco, 0 Guarani, 0 Ituano. O loirinho Richard Rios, bom de bola, garotinho. Sai jogando bola ao chão, dada ali pelo Matheus Delgado Candanção, árbitro do jogo. Leandro Vilela tem pressa, sai jogando com o Luciano Castan, daí pra Jamerson, encara a marcação de Iago, volta a jogada na metade do campo, domina a parada em Iago. Iago de perna direita, inverte a página, vira a folha lá na ponta direita pra Lucas Marques. O passe cerrado, Mário Sérgio tira dali, rebote cai com Iago, dormiu no ponto, perde a bola, derruba o Paulo Vitor, falta, jogo parado, falta marcada e cartão amarelo pro Iago. Primeiro canário amarelo do jogo a favor da equipe, contra, na verdade, a equipe do Guarani, tá amarelado, camisa 20 do Bugrão, Claudinei Corsi. E não tinha mais o que fazer o senhor Candansan, né? Ele segurou
interrompeu o contra-ataque da equipe do Ituano, e desnecessário, né? Porque tinha muito jogador na marcação ainda, né? Até o jogador que tem cérebro de ervilha e faz a falta no meio-campo, né? Não precisa disso. Tá amarelado o Iago e vem Guarani, vem com o Nicolas Careca, foi pro chão, falta nele, jogo parado, falta marcada, falta em cima do Nicolas Careca na intermediária, próximo ao círculo central, onde o jogo, grande parte do jogo tem rolado ali, de meio campo a meio campo, o Guarani tenta, o Ituano se defende 0-0 no placar da emoção pra você aqui nos canais Futebol Interior, desce a ladeira, vem Guarani, vem com o Lucão deixa de lado a parada com o Lucas Marques, sai da direita, vem pro centro, tenta achar algum espaço pelo meio, volta tudo com o Leandro Vilela, rebobina a fita, volta tudo com o Kozlinski, foi sair jogando, entregou a bola no pé do Iago César e vem Ituano, Iago César, perna esquerda, bateu, ela passa a direita do gol, vai fora! Passa a direita do gol, vai fora, tiro de meta para a equipe do Guarani, numa lambança do Kozlinski. Foi tirou a bola no pé do Iago. E se o Iago fosse um pouquinho melhor, poderia ter pintado o primeiro gol do jogo aí, Claudinei Corsi. É verdade, né? Acho que esqueceram de dizer pro Kozlinski que o Iago não tá mais no Guarani, né? Ele resolveu dar o passe, deu o passe no pé do Iago e como você disse, né? Era o Iago, ainda bem. Mas quase o Kozlinski, que agora optou por jogar sempre de roxo, né? Não mais de amarelo e vermelho, nem ketchup e nem mostarda. Agora ele está de roxo, entregou a bola no pé do Iago, por sorte ele não fez nada. Segue 0-0 no brinco. E vem Guarani, vem com o Bruninho, lançado pelo Leandro Vilela, balançou o corpo, pedalou, pra lá, dois pra cá, vem cruzamento, a bola na entrada da grande área, Vilela dominou, é perigo, abriu na ponta direita, o passe vai um pouco mais atrás, fica na intermediária com Bruno José, deixa de lado com Lucas Marques domina e encara a marcação, tá difícil jogar, tá difícil entrar pelo meio, o Guarani abre pela ponta com Bruno José, cruzamento no segundo pau, fechou o Bruninho de cabeça, ela vai pra fora! Cruzamento do Bruno José, toque de cabeça do Bruninho que entrou no segundo pau e ela foi pela linha de fundo, toque de cabeça do Bruninho, foi pro chão, ela quicou e subiu, foi por cima da meta de Jefferson Paulino, foi pela linha de fundo, mas chegou de novo pelo alto a equipe do Guarani, Claudinei Corsi. E mais uma vez pelo lado direito, agora com o Bruno José, um belo cruzamento e o Bruninho tentou cabecear como manda o figurino, né? No chão para surpreender o goleiro da equipe do Ituano, não foi feliz. A bola foi pra fora, segue 0-0 no brinco. E vem Ituano lá pela ponta esquerda, Lucas Siqueira soltou na ponta, Mário Sérgio, atenção, linha de fundo, cruzamento, ela passa pelo Paulo Vitor, vai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Guarani. Você ouviu o toque do Felipe Marques, passados 30 minutos, 30 deste primeiro tempo. O tempo e o placar do jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando. E a bola, Felipe. A bola vai rolando. E o placar do jogo é esse. Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Série A1 2023, Estádio Brinco, de Ouro da Princesa. Ninguém é de ninguém, Guarani 0, Ituano também 0. Placar ao vivo, Claudinei Corsi. Água Santa e São Bento seguem empatando por 1-1. A Portuguesa segue vencendo o Red Bull Bragantino 2-0. Amanhã, ainda hoje teremos às 18h30 Inter de Limeira e Corinthians. E amanhã tem São Bernardo e Santos às 6h30 da noite. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida. E vem Bugrão. Ó o chapeuzinho do Jamerson pra cima da marcação. Carregou esse speed Jamerson. Chegou na intermediária. A linha dos técnicos pela ponta esquerda. Deixa a jogada com o Bruninho. Bico da grande área com Iago. Perde o domínio da bola. Eduardo Persson tira. Tenta puxar contra-golpe rápido. Vem ali o Luciano Castan na intermediária. Evita que essa bola chegasse no Paulo Vitor. Toca a bola pela linha de lado. Lateral bola pra equipe do Ituano. Campo de defesa. Wagner Ferreira, 32 da primeira etapa. Aproveita que o Iago tá caído. E o jogo? Só voltando aí ao uniforme do Kozlinski, é um roxo Cetec. Roxo Cetec? É aquele que forra o caixão dele. Deus! Agora, com relação ao jogo, jogo fraco tecnicamente, né? Agora ele não consegue manter a mesma intensidade que teve contra o Santos. E o tal de Iago, né, tá devendo muito. O Giovanni Augusto tá fazendo muita falta nesse meio campo do Guarani. E por incrível que pareça, o Bruninho foi o autor de duas tentativas de jogada, né? Primeiro foi aquele chapéu que ele deu, acabou finalizando mal. E agora um cruzamento que veio da direita do Bruno José, ele cabeceou por cima. Então, para mim, por enquanto, o Bruninho, quem merece destaque nesse time do Guarani. Rapaz, na jogada que o Iago perdeu a bola pro Eduardo do Persson, ele acabou abrindo muito espacate. Ficou sentindo alguma distensão ali na região lombar. Tá caído o jogador do Guarani, mas parece que tá tudo bem com ele. Participação da galera no Facebook, Claudinei Corsi. Tá se levantando. Natalino Souza Rosa.
Ele diz aqui, boa tarde, equipe do Futebol Interior, estou torcendo para o Bugrão, aqui de Hortolândia, ele é de Hortocity, o Natalino Souza Rosa. Muito obrigado, Natalino, um abraço. Grande abraço para você, Natalino. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Será que ele chama Natalino porque ele nasceu no dia de Natal? Provavelmente. Ou então o papai dele gostava muito de Natal, né? Eu tenho uma prima que chama Natalina. E ela nasceu no dia 25 de dezembro. Muito bem. Histórias da vida aqui só nos canais Futebol Interior. Porque só aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Desce a ladeira, vem a equipe do Ituano lá pela esquerda, Gabriel Barros fecha a porta para ele, Lucão toca pela linha de lado, lateral, bola para a equipe do Ituano pela ponta esquerda, 34 quase deste primeiro tempo, 0-0, 0 para o Guarani, 0 também para o Ituano, 0-0, o Guarani que vem de vitória contra a equipe do Peixe, jogando muito bem, mas hoje o forte calor e outras circunstâncias, o Guarani não consegue neste momento reproduzir a boa atuação do jogo da última quarta-feira e tá caído o Iago, hein? Parece que não vai dar para ele. Camisa número 20 do Guarani tá caído, tá sentindo barbaridade e parece que vem aí Bruno Michel, Claudinei Corsi. É verdade, né? Naquele primeiro lance lá ele já sentiu e agora de novo. Parece que é uma contusão ali na região da cintura, o Lucas de Souza, e não vai dar mais para o Iago, jogador do Guarani. Tá saindo ali. Não, não é o Iago, não. É o Iago, sim, viu? É o Iago. É o Iago, só que é o Iago do Guarani. É o Iago do Guarani, mas parece que de frente ele tá mais magrinho do que de costa. De costa ele tava mais troncudo mesmo. É só né? o porta-mala que é. E vamos à substituição. Vai entrar o Bruno Michel e vai saindo o Iago, né? Camisa número 20, Iago, o amarelado Iago. Entrou no lugar do Giovanni Augusto, mas tá saindo lesionado, né? O camisa número 20 do Guarani tá saindo para a entrada do Bruno Michel. Saindo o Iago para a entrada do Bruno Michel. Perfeito, Claudinei? Perfeito, confirmado. Você falou, tá falado. Muito bem, técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, Wagner Ferreira. Eu não sei se seria a melhor indicação. Eu gosto muito do futebol do Bruno Michel. Mas ele, para mim, ele é o substituto do Bruno José. Ele entrando no lugar do meio-campista, vamos ver como é que fica essa mexida aí, quem é que vai fazer essa função. Pelo jeito, pela posição no gramado agora, parece que é o Bruninho que vai fazer essa função de armador central. Então agora a gente tem o Bruno José pela direita, o Bruno Michel pela esquerda, o Bruninho na meiuca, né? A trinca de Brunos no time do Guarani e o Nicolas Careca fazendo a referência de ataque. Vamos ver como é que se comporta o Bruno Michel. Se o Albert estivesse aqui, ele já diria que era o Nicolas Bruno Careca. Nicolas Bruno Careca. Muito bem. Mais um Bruno. Mais um Bruno. 36 minutos deste primeiro tempo, 0-0. Você acompanhando os canais Futebol Interior, transmissão de Guarani e Ituano. Mais cedo você acompanhou na voz de Marcelo Corsato e equipe da Ponte com o Franco Francisco, o André Luiz, o repórter Feliz e o Marcelo Corsato. André. A transmissão de Ponte Preta e 15 de Piracicaba. Agora a segunda transmissão do dia aqui nos canais Futebol Interior. Pois não, Claudinei Corsi? Um abraço lá para a cidade de Mendonça, em São Paulo. Mário Quirino tá ligado, torcendo para o Guarani. Rapaz, é o Brasil, é o mundo inteiro ligado aqui nos canais Futebol Interior. Lateral bola para a equipe do Ituano pela ponta direita, balança esqueleto, Yuri achou o Iago na entrada da grande área, tava sem espaço, aí ficou 2 em cima dele, ele perde a bola, o Guarani tenta sair jogando, Bruno Michel entrega errado, Yuri tomou, tenta o cruzamento, buscando o Lucas Siqueira dentro da grande área, tira a defesa, rebote cai pela ponta direita, vem a equipe do Ituano para o campo de ataque, Lucas Siqueira na ponta esquerda, ele tem Mário Sérgio, a bola subiu, desceu, ele matou a jogada na perna esquerda, matou com carinho, botou no terreno, chamou de meu amor, adianta a jogada com Gabriel Barros, volta no campo de defesa com Carlão. Carlão domina, toca a bola de lado com o Lucas Siqueira, vem buscar jogo, camisa 10 da equipe dos caras, ele volta a jogada no campo de defesa com Carlão, intermediária, campo defensivo da equipe do Galo de Itu, deixa de lado a parada com o Frazan que entrou no lugar do André Luiz, adiantou com Rafael de letra aqui, boa bola para Persson na ponta direita com o Iago balançou para cima do Jamerson, caiu, deu certa jogada, sobrou para Persson, bateu, rebateu, a bola foi para trás, espalma Kozlinski! Toca na trave, ainda vai pra fora. Vai pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Ituano que desceu com perigo. O Iago teve mais sorte que juízo. Caiu depois de tentar uma pedalada. A bola bateu, rebateu, sobrou dentro da área. O Lucas Marques chutou essa bola em cima do Persson, aí encobrindo o Kozlinski, que conseguiu tocar na bola antes dela entrar no gol. Mandou para fora, escanteio para os caras, Claudinei Corsi. Na verdade, uma jogada toda errada que acabou dando certo, né? O Iago
acabou caindo de bumbum no chão, mesmo assim ele tocou e depois a bola foi chutada contra o Perso e quase enganou o Kozlinski. Escanteio para o Ituano. Vem Mário Sérgio na bola, perna esquerda, levantou, bola perigosa na marca penal, subiu. Jamerson tira, rebote do Persson de primeira na ponta direita para Iago César, encara a marcação do Jamerson, botou na frente Iago César, chega agora o Bruno Michel para poder fazer a cobertura. O Iago passou pelos dois, no meio dos dois, perna esquerda, bateu, ela toca na rede pelo lado de fora. Olha o Iago César aí, rapaz, cheio de malemolência, cheio de graça, o camisa 7 do Ituano, Claudinei Corsi. Com alegria nas pernas, né? E o Bruno Michel chegou com tanta vontade ali, pensei, vai resolver, né? Tomou o drible, deixou o Jamerson vendido e o Iago ainda acabou saindo dos dois e bateu pro gol. Sorte que é o Iago, né? Por isso ele não conseguiu fazer o gol, segue 0-0. 0-0 o placar da emoção, você acompanhando mais uma transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Desce a ladeira, vem Bugrão, programa de ataque, vem com o Lucão. Soltou para Bruno José, passe errado, Rafael agradece o presente e tira. Rebote cai com o Richard Rios, chuta a bola em cima do defensor da equipe do Ituano. Vai pela linha de lado lateral, lá pela direita, já cobrado por Lucas Marques. Tem pressa, deixa com o Vilela, Vilela volta com o Lucas Marques, ele rebobina a fita, recalcula a rota, deixa com o Lucão. Do campo para Luciano Castan, capitão da equipe do Bugre. Domina, olha para frente, faz o lançamento de perna esquerda com Richard Rios. Richard Rios dominou para cima da marcação do Lucas Siqueira, ainda o colombiano deixou de lado com o Bruno José, sai da direita, vem pro centro, Bruno José daí com o Leandro Vilela, voltou a jogada com camisa 17 do Bugre, Bruno José, passe curto com o Richard Rios de primeira com o Lucas Marques, daí para Rios, tudo de primeira, lançamento no fundo para Bruninho, aí o Bruninho parou no meio do caminho, ficou reclamando uma falta, o árbitro manda seguir, e ficou só na bronca, o Bruninho tira do jeito que dá Mário Sérgio, rebote cai ali pela meia, Lucas Siqueira botou a bola no terreno, parte em velocidade, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, invade a linha territorial, Bugrina, deixou para Eduardo Persson, junto ao círculo central do gramado, daí para Paulo Vitor na ponta direita, boa bola para Igor Linha, lateral dos técnicos, bem ao lado ali do Mozart, ele volta a jogada, volta tudo lá no campo de defesa com Frazan, zagueiro central da equipe do Ituano, deixa de lado a parada com Carlão de perna esquerda, esticou essa bola para Mário Sérgio, dominou, tirou, Lucas Marques na ponta esquerda, cruzamento, bola fechada, passa pelo Paulo Vitor. Jogada lá pela ponta esquerda do Gabriel Barros. No que dominou, deixou o Lucas falando sozinho. Ele dominou, deu uma caneta. No que ele dominou, ele já deu uma caneta no Lucas Marques. Fez o cruzamento, a bola no segundo pau, entrou fechando o Paulo Vitor. Por isso aqui, ó. Por isso aqui o Paulo Vitor não toca de cabeça e ela vai pro fundo da rede, Claudinei Corsi. Foi isso aqui, ó. Igual o seu aí, ó. Vê se tá do mesmo tamanho. Mede aqui. Por isso aqui. Realmente uma bela jogada do Ituano pela esquerda e só não saiu o gol porque levou muito azar o atacante da equipe do Ituano. Senão estava aberto para cá, mas segue aqui 0-0 no brinco. Segue 0-0 no brinco, vem Guarani, vem com o Lucas Marques, daí para Richard Rios. Richard Rios domina, faz o girospin, tá sem ninguém para jogar. A equipe do Guarani precisa se movimentar mais. Aí o Richard Rios é obrigado a voltar essa bola com o Lucão. Volta o lance com o Richard Rios na ponta direita para Bruno José. Aposta a corrida com o Iago que tá caindo lá pela esquerda agora. Bruno José ganhou do primeiro, ganhou do segundo, ainda no pé de ferro. Tira do jeito que dá Mário Sérgio. Tira Mário Sérgio, toca a bola pela linha de lado novo, lateral para a equipe do Guarani. Já cobrada pelo Bruno José, daí para Richard Rios. Richard Rios encara a marcação do Lucas Siqueira, devolve a jogada com o Bruno José na metade ali, na meio que ele tentou passe com o Bruninho, a bola passa pelo Bruninho e na sequência o Vilela faz falta, tava com pressa para bater o Rafael, joga a bola em cima do Matheus Delgado Candanzão, o árbitro mandou voltar a cobrança, 41 minutos deste primeiro tempo, tempo da cara de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. E a bola, Felipe Marques. A bola vai rolando e o placar do jogo é esse. Campeonato Paulista Série A1 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo. E o placar tá assim, ninguém é de ninguém. Guarani 0, Ituano também 0. Placar ao vivo, Futebol Interior. Claudinei Corsi informa. Água Santa e São Bento seguem empatando por 1-1. A Portuguesa segue vencendo o Red Bull Bragantino 2-0. E amanhã teremos às 20h30 lá em Ribeirão, Botafogo e Mirassol. Às 20h30 também, só que em Araraquara tem Ferroviária e Santo André. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. 42 da primeira etapa, Wagner Ferreira e o jogo. Vejam que 3 jogadores que foram destaques na partida contra o Santos, hoje não estão reeditando a mesma jornada. Eu me refiro ao Richard Rios, ao Bruno José e ao Nicolas Careca. Todos se recordam, os 3 candidatos ao melhor em campo na partida contra o Santos.
e hoje, por incrível que pareça, não estão aparecendo. Desceu o Bugrão, Bruninho fez o cruzamento na marca penal, tira a defesa, rebote cai, Bruno José brigou no pé de ferro, ele tirou a possibilidade do Bruninho pegar essa bola no rebote, retoma a posse de bola, a equipe do Ituano no campo de defesa. Alô, Jarbas Duarte, renda extra aqui conosco também, Edgar Carmona, novamente ouvindo em Minas Gerais, e novamente com muita chuva, Anderson Xavier, o Beto, Breno Almeida, Guilherme Maciel, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, canais Futebol Interior ligadinho em você. E vem Ituano, vem com Persson. Lançamento na ponta esquerda, buscando o Mário Sérgio. Parou o jogo, por quê, Claudinei Corsi? O Richard Rios está caído no gramado e o jogador número 11 da equipe do Ituano, Gabriel Barros, tomou, como você diz aí, o mesmo cartão da cor da roupa do uniforme do juiz. Amarelinho. É isso aí, amarelinho. O canário amarelo subiu para o camisa número 11, Gabriel Barros. E no detalhe parecia o Leandro Vilela caído, né? O Vilela... E o Richard Rios tem o mesmo cabelinho, né? O prateado, platinadinho. Né? Foi o Vilela mesmo. E foi o Vilela. Na jogada, sobrou um braço do Gabriel Barros bem no estômago do Vilela. E o Vilela tinha ido para fazer a falta, né? Pois é, rapaz. E acabou tomando uma cotovelada. Cotovelada de Ele tomou né? uma cotovelada no baço. No baço. Dói ali, hein? Ficou embaçado, né? Este Claudinei Corsi hoje substituindo, entre aspas, ele, Albert Cavalcante. Não é fácil, hein? Seja onde você estiver, Albert. Um beijo pra você, meu querido. Robert, onde você estiver, um abraço pra você. Muito bem. Jogo parado, atendimento médico ali ao Leandro Vilela, 44 da primeira etapa. Pois não, Claudinei Corsi. Um abraço também aqui pro Jarbas Duarte, nosso amigo lá de Sorocaba, né? É o Bocão, Jarbas Grande Duarte. Bocão, hein? O Bocão. Ele está dizendo aqui, vendo e ouvindo Rádio Futebol Interior. Muito obrigado, Jarbinha. Abraço. Valeu, Jarbas Duarte, grande aí. Jarbas aqui sempre conosco nos canais Futebol Interior. Momentos finais deste primeiro tempo, 0 para o Guarani, 0 para a equipe do Ituano. Houve alguma coisa ali, o árbitro ainda não autoriza o recomeço da partida e vai no VAR, hein? Vai no VAR. O Thiago Luiz Scarascati chamou o senhor Matheus Delgado Candançan. Chamou pra ver o lance lá da cotovelada do Gabriel Barros. Acho que só pode ser, né? Só teve esse lance, né? Exatamente, com o Leandro Vilela. E aí, ô Corsi, você acha que foi pra vermelho? Tem que mudar a cor do cartão? Como é que é? Olha, pelo lance que eu vi o replay aqui, não achei uma coisa tão violenta, não. Também não achei pra tudo isso, não. Pro VAR chamar e dizer... Enfim. E aí, presidente, foi pra... É interessante foi pra mudar tudo a cor do cartão, né? É mesmo? Não, pro Guarani é ótimo, seria né? Interessante. Agora, tô com o Claudinei. Não foi lance para tudo isso, não. Muito bem, o Thiago Luiz Scarascati. Não sei, pode ser até que o árbitro expulse o jogador, mas... Porque na realidade, só pro querido ouvinte, espectador que está nos acompanhando, o Vilela tinha, na verdade, o Gabriel Barros, camisa 11 do Ituano, tinha o domínio da bola, chegou por trás o Leandro Vilela para tomar a bola sem carrinho, sem nada. Ele tentou tomar a bola do jeito do Vilela, né? Daquele jeito mais duro, só que sem falta. O Gabriel Barros é quase que imperceptível, mas ele dá uma cotovelada no baço do Vilela e ele vai ser expulso. Vai ser expulso, o camisão tá expulso, tá na rua. Tá na rua, o camisa 11 do Ituano tá expulso, Gabriel Barros. Após revisão do VAR, Gabriel Barros tá expulso. E é como eu falei, é um lance quase imperceptível, mas depois, né, com o recurso da câmera, visivelmente o Gabriel Barros dá uma cotovelada na região do estômago ali do Leandro Vilela. Tá no chuveiro, foi pro chuveiro mais cedo, camisa 11 do Ituano, Claudinei Corsi. Legal, expulsou mesmo, né? Foi lá pro VAR, o VAR chamou, parecia uma jogada que não foi tudo isso, porém, olha, repetindo, né? É que ele, depois que a bola foi tocada, ele já não estava mais na jogada, exatamente, né? Foi fora do lance. Foi fora do lance, né? Então foi isso. Mais 4, viu, Lucas? Mais 4, vamos até 49 minutos. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira comenta a expulsão do Gabriel Barros, porque vem Guarani pro campo de ataque. Vem com o Luciano Castanho aí para Leandro Vilela. Quem sabe essa expulsão não anima o Guarani, porque fez o primeiro tempo muito ruim, muito aquém do que se esperava. Vem Guarani, vem com o Leandro Vilela, deixa de lado a parada com o Lucão, volta a jogada com o Vilela, intermediária, campo ofensivo. Fez o lançamento buscando o Lucas Marques, o
costado da defesa, vem Paulo Vitor. Ajuda a defesa, toca pela linha de fundo, escanteio para o Guarani. Escanteio para o Bugrão, 47-20. Momentos finais deste primeiro tempo, escanteio para o Bugre lá pela ponta direita. Vai pintar chuveirinho na área, tá armada a confusão dentro da defesa da equipe do Ituano. Todo mundo na boca do gol. Capricha aí, Bruninho. Vem pra cobrança, camisa 27 do Bugre, levantou para no segundo pau, passa por todo mundo. Caiu com Richard Rios, bico da grande área pela ponta esquerda. Um pra lá, dois pra cá, chamou pra dançar, indo o colombiano. Por elevação, lançamento pro Careca, tocou de cabeça pra trás. Sobrou com o Vilela, perna esquerda, bateu torto. A bola ainda fica dentro da grande área, pressão da equipe do Bugre. Bruno Michel recebeu na ponta esquerda, balançou o corpo, linha de fundo, 2 em cima dele, ainda Bruno Michel. Ficou difícil, Persson foi pra cima ali do Bruno Michel. Foi pro chão, jogador do Guarani, na sequência falta. Falta do Bruno Michel em cima do Eduardo Persson, Cláudio Necorsi. Na verdade, uma jogada que caiu com o Nicolas Careca, o Lucas de Souza, na mesma maneira de entender, ele tinha que matar aquela bola e estufar para a rede, entendeu? Ele quis tocar de cabeça. Quis tocar de cabeça, serviu o companheiro que ele achou que estava melhor colocado dentro da grande área e aconteceu tudo isso, o Guarani acabou perdendo o gol. Faltou confiança para o Nicolas Careca. E aí, Wagner Figueira? Para mim faltou habilidade, né? Habilidade. Confiança e habilidade é coisa que ele não tem muito, né? Então, se ele domina essa bola aí, finalizaria, seria uma jogada muito mais interessante do que ele fez. Agora, com relação à expulsão, não foi o árbitro que expulsou o jogador, né? Foi o VAR, certo? Muito bem, tá expulso. Gabriel Barros do Guarani agora vai ter um jogador a mais durante todo o segundo tempo. E vem Guarani, momentos finais desta primeira etapa. Vem Bugrão, é o último lance deste primeiro tempo. Sai lá pela ponta direita com o Lucas Marques. Adianta a jogada com o Bruno José, devolve com o Lucas Marques. Lucas Marques devolveu com o Bruno José lá pela ponta direita. Parte direita do gramado, campo de ataque do Bugre. Encara a marcação do Lucas Siqueira, tentou passe pro Lucas Marques no corredor, passe errado. No momento que trila o apito, o árbitro apita. Matheus Delgado Candançã termina a primeira etapa no brinco. 0 para o Guarani, 0 também para o Ituano. E vem aí, no intervalo inteligente, fica com ele. Claudinei Corsi. É isso aí, é um corre de Claudinei Corsi hoje na transmissão, né? É na reportagem, é na abertura, Mas vamos que vamos, 4 da tarde mais 51 minutos. O Guarani vai empatando com a equipe do Ituano, 0-0 por 0-0, ninguém abriu o placar. No estádio Brinco de Ouro da Princesa, e o Ituano ainda teve um jogador expulso pelo VAR, né? Porque o árbitro já tinha mandado seguir o jogo, o VAR chamou. E quem que é o responsável do VAR lá, ô Lucas? É o Thiago Luiz Scarascati. Scarascati chamou o senhor Candancian e o senhor Candancian cancelou o cartão amarelo e deu o cartão vermelho para o jogador do Ituano. Estamos aguardando para ver se alguém vai falar aqui ou do Guarani ou do Ituano. Parece que não, armaram ali o esquema do Biombo. Armaram o né? backdrop ali, mas é o Persson. Vamos ouvir o Persson. Acho que a gente vai fazendo um bom primeiro tempo ali. O nosso assessor falou que foi injusto ali, a expulsão eu não vi porque eu tava indo lá pro outro lado, mas fiquei 3 anos aqui, eu sei bem como que é. Às vezes puxa mesmo, o árbitro ali já umas 3, 4 vezes mudou a falta, tem uma falta ali em mim que ele não deu, falou que o pé foi alto, mas a gente tem que fazer nosso trabalho, continuar na mesma pegada aí para no segundo tempo continuar e, se Deus quiser, sair com o ponto positivo. Obrigado. Não entendi. O Persson... O que ele quis dizer com isso? Senti um certo ressentimento nessa declaração do Eduardo Persson, né? Ficou esquisito, ficou né, esquisito. Wagner Ferreira? Fiquei 3 anos aqui, já sei como é que funciona. Sei bem como é. Vamos ouvir o Bruno José. Bruno José vai falar. É um jogo muito difícil, né? A gente está tentando fazer nossas jogadas, estamos tentando criar pelos lados para que podemos abrir o placar, né? Foi um jogo muito duro no primeiro tempo. Agora com um a mais vamos seguir trabalhando, buscando e assim para abrir o placar. Obrigado. Aí o Bruno José, voltando, Wagner, à fala do Persson, o que você entendeu dessa fala? Fiquei 3 anos aqui e sei bem muito como é a respeito da expulsão do jogador de Ituano, Wagner. Bem, não sei o que ele quis dizer com isso. Agora, que foi uma tremenda dor de cotovelo, foi, né? Porque saiu dessa maneira que ele saiu do Guarani, está num time com todo o respeito, de menor expressão, e vai estar querendo tirar sua lasquinha. Agora, foi um jogo muito ruim nesse primeiro tempo, né? As chances maiores, por incrível que pareça, foram do Ituano. Eu anotei aqui 4 chances, 2, por incrível que pareça, com o Iago, a outra com o Paulo Vitor, aliás, 2 com o Paulo Vitor, uma no comecinho do jogo com o Kozlin, que fez uma defesa, e depois num cruzamento que ele recebeu da esquerda, ele e o Paulo Vitor, ele subiu de cabeça, não alcançou para a sorte do Guarani. Então foram 4 chances que o Ituano teve contra 2 do Guarani. Então muito pouco, quem sabe, né, como disse o Bruno José, com um homem a mais
no segundo tempo, o Guarani possa voltar com uma outra postura. O Giovanni Augusto fez uma falta incrível nesse meio campo do Guarani, e eu duvido que o Paulo Moza, o técnico Guarani, o Moza, tenha treinado com essas duas beiradas, com o Bruno José e com o Michel, que um é reserva do outro. Então realmente não entendi muito bem quem ele escolheu para substituir o Iago, que deixou o campo a 35 minutos contundido. Vamos ver o reposicionamento do Guarani no intervalo, para ver se o Moza vai saber aproveitar essa vantagem numérica que ele tem para o segundo tempo. Tá bom, Wagner. Depois eu peço para o Moza explicar para você, tá? Com quem ele treinou e como ele treinou. 4 da tarde, mais 54 minutos, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai empatando com o Ituano por 0-0. Ituano teve um jogador expulso. O Guarani, como disse o Wagner, vamos ver como é que vai se comportar. O Bruno José disse que é bom ter um jogador a mais. Vamos ver se o Guarani vai saber tirar proveito disso, né? 4h54, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. Estamos com a enquete aqui do Guarani empate 8 anos, né? O Felipe vai passar aí para o Lucas de Souza e o Lucas vai trazer como é que está a enquete aqui no momento. A gente está encerrando, né, a enquete, a gente deixa sempre o primeiro tempo todinho, a enquete no Facebook. Portanto, já o Lucas informa aí como é que está. Deixa eu mandar um abraço. Deixa eu ver o que o Natalino falou aqui. Não mandou outra mensagem, não. O Mário Quirino está com a gente aqui. Vamos, Bugre, avante. Ele que é lá de Mendonça, São Paulo, né? Do Natalino, já Quando falei. você falou do Mendonça, eu pensei que você ia mandar o Mendonça na Argentina. Não, em Mendonça, estado de mesmo, São Paulo, né? exatamente. Muito bem. Já recebeu aí do Felipe Marques como é que está Vamos lá, vamos pro resultado da enquete aqui, ô Vamos lá, Corsi? já está fechada, né? Fechada a nossa enquete, agradecemos mais uma vez a sua participação. Guarani 70%, empate 4% e o Ituano somente 26%. Claudinei Corsi, a galera acreditando no Mugrão. Legal.
4 da tarde, mais 58 minutos. Wagner Ferreira, primeiro tempo sem gols. O Ituano teve um jogador expulso, né? Um jogador até certo ponto importante no esquema do Ituano, que foi o Gabriel Barros. Primeiro tempo, você destacava quem como o melhor do Guarani, Wagner? O Bruninho. Para mim, as chances que o Guarani teve, 2 nos pés dele. E enquanto que esperava-se muito mais, né? De jogadores como Richard Rios, como o próprio Bruno José, que foi destaque na partida contra o Santos. O Nicolas Careca só teve, acho que, uma chance. Uma bola cruzada, a gente comentou aqui que ele poderia ter dominado e finalizado. Entanto, ele preferiu preparar a jogada para alguém de trás. Então, não apareceu o Nicolas Careca, não apareceu o Bruno José. E o Bruninho aqui pela esquerda, eu acho que de todos os jogadores do Guarani foi o que mais apareceu. Agora, depois da substituição do Iago, aí eu achei estranha a entrada do Bruno Michel. Porque, eu repito, aquele que disse durante a transmissão, ambos ali são da mesma posição. Os dois jogam pela beirada do campo, pela direita. Um é reserva do outro. E, no entanto, o Moser, coloca o Bruno Michel para jogar aberto pela direita e centraliza mais o Bruninho. Aí inibe tanto o Richard Rios como também o Vilela. Então, o time do Guarani, vejam como de um jogo para outro muda a panorâmica, a dinâmica do jogo. Ele não consegue jogar. O Ituano também não consegue, também não está muito aí, porque o time do Ituano é muito limitado também. Criou algumas chances, uma delas por falha do goleiro Kozlins, que foi sair jogando, deu no pé do Iago, aí quase que toma um gol na jogada inesperada. Depois uma bola cruzada em que o Paulo Birto quase alcançou de cabeça, e depois uma outra com o próprio Iago, que chutou para fora. Enfim, nenhuma chance assim real de gol pro Ituano. Da mesma forma pelo lado do Guarani. Então eu espero que o Mozart organize isso aí no intervalo, e nessa organização passa por uma substituição nominal. Qual seria, Wagner? Neilton. Botar esse moleque pra jogar aí, pra ver se resolve aí, porque ninguém tá finalizando. Incrível aí como os ataques não funcionaram. O próprio Guarani jogando em casa tinha condições de fazer uma melhor apresentação. No entanto, faltou o finalizador ali pra definir a partida. Muito bem, 5 da tarde em ponto, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você está aqui com o intervalo do futebol interior. Mandar um abraço aqui para o Lucas Moura, lá do Esportes da Sorte, também acompanhando aqui a nossa jornada esportiva. Mandar um abraço para o José Carlos Silva, nosso amigo radialista também. O Márcio Novo, também curtindo a nossa transmissão. O Campos Filho, curtindo sempre as redes sociais dos canais Futebol Interior. 5 da tarde, mais um minuto, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. 5 da tarde, mais 3 minutos. Os outros jogos do Campeonato Paulista, a Portuguesa segue vencendo o Red Bull 2-0, esse jogo começou às 15h30. Já está acabando, Lucas? Começou às 15h30? Já deve estar no seu final, Claudinei Corsi. Tá, também temos também um jogo em andamento, não, já acabou.
O Água Santa empatou com o São Bento. Empatou com o São Bento. O da Lusa temos 29 da segunda etapa. 29 da segunda etapa. Tá certo. Lembrando que, além deste Guarani Ituano, hoje ainda teremos às 18h30 Inter de Limeira e Corinthians, lá no Limeirão, né, no Major José Levi Sobrinho. Teremos amanhã Palmeiras e São Paulo, às 16 horas, no Allianz Parque. Também São Bernardo e Santos, às 18h30, no campo do São Bernardo, lá no 1º de maio. Teremos Botafogo de Ribeirão e Mirassol, às 8h30 da noite, no Santa Cruz. Ferroviária pega o Santo André, na Arena da Fonte Luminosa, amanhã, às 20h30. E teremos, como já falamos, finalizado aqui, o Água Santa empatou com o São Bento 1-1. O Guarani já está de volta aí, ô Lucas? Já está voltando com, provavelmente, uma substituição aí, viu, Claudinei Corsi? Quem é a camisa que vai entrar lá? É a 9, camisa número 9. Que é a camisa Genison. do Genison. Genigol. Quem é que vai sair, Wagner Ferreira? Tô vendo daqui, ele vem aí, viu? Neilton? Ou não, na verdade é o Diogo Matheus. É o Diogo Matheus, camisa 13. Então, Genison e Genison, exato. Diogo Matheus e Genison. Quem é que vai sair, Wagner? Bom, um deles é o Lucas Marques, né? Sem dúvida alguma. Agora, para a entrada do Genison, olha... Eu acho que ele vai tirar o Nicolas, hein? Eu acho que é a única situação, viu? 9 no lugar do 17. Bruno José. Então, no lugar do Bruno José. Então vamos anotar aqui, porque eu sou repórter hoje, tem que anotar aqui. Sai Bruno José 17, entra o Genison. Camisa 9. Exatamente. E sai o Lucas Marques para a entrada do Diogo Matheus. Diogo Matheus, camisa número 13. Número 13. Exatamente. Diogo Matheus. Tudo anotado aí, Lucas? Perfeitamente, Claudinei Corsi. Tudo certinho. E tudo pronto também. Venha com todo o segundo tempo. Quem é, hein, Felipe? Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz na vida em 2023, levando muita alegria, emoção, descontração, informação e emoção ao seu coração. Vai começar o segundo tempo no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani já muda 2 vezes daqui a pouquinho. Wagner Ferreira dá o seu comentário em relação a essas 2 substituições. Saída pertencendo à equipe do Ituano. Camisas vermelha e preta, calções pretos, meias pretas. Ataca do lado direito do seu computador, do seu smartphone. Guarani do lado esquerdo, trila o apito árbitro, tá rolando, tá valendo, começa a segunda etapa no Brinco. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão, Wagner Ferreira. Segunda etapa de jogo, o Guarani vem com mudanças. Na lateral direita aí, eu vou me reportar Vinícius de Moraes, né? Se é pra desfazer, por que é que fez? Porque vez aí inventou o Lucas Marques no lugar do Diogo Matheus. Agora ele corrige. Para perder uma substituição, né, Wagner? Justo. Então, aí já... Vamos ver se... Agora com o Guarani com 1 a mais, eu acho que faz sentido uma pressão por aí. E o Diogo Matheus é mais experiente, né? Realmente, pelo lado direito, pode encontrar o caminho. E vem Guarani, vem com Bruno Michel. Lançamento na entrada da grande área. Genison tentou o toque, buscando o Nicolas Careca. O passe errado, tira a defesa do Ituano. O Guarani vem pra cima. Vem com tudo pra cima do Galo de Itu, que responde no contragolpe. Paulo Vitor bota na frente, pra cima da marcação do Richard Rios. Engatou a primeira, segunda marcha, parou no meio do caminho. O árbitro não deu absolutamente nada. Ficou na bronca o Paulo Vitor. Sai jogando o Guarani no campo de defesa. Sai jogando com o Leandro Vilela. Lucas, pois não, Claudinei Corsi. Corsi. Agora interessante é que o Diogo Matheus foi lá na frente e ficou, né? E o Richard voltou, né? Rios é que teve que vir marcar aqui na lateral do Guarani, né? Rapaz, teve que fazer essa compensação. Alô, Marcelo Pinheiro, boa tarde, galera. Família Pinheiro voltando com tudo. Olha o Marcelo Grande Pinheiro. Marcelo Pinheiro. O MC Samu, se der 0-0, eu ganho 0. É a mensagem aqui do Marcelo, do MC Samu. Aqui no YouTube. E vem Guarani, vem no campo de ataque com o Diogo Matheus, linha lateral dos treinadores pela ponta direita. Ele solta a bola na metade do campo, domina a parada. Luciano Castan se adiantou no terreno, botou na frente intermediária, campo ofensivo. Volta o lance com Vilela. Vilela devolveu com o Luciano Castan. Olha onde tá o zagueiro do Bugre. Soltou na ponta esquerda, boa bola pra Jamerson. Na linha de fundo pra Bruninho. Atenção, encara a marcação do Yuri. Bruninho protege a bola, chega na linha de fundo, protegeu. Se livrou da marcação, deu um lindo drible. Tentou a jogada mais atrás, consegue ficar com ela. O Guarani vem com o Bruninho.
cruzamento no segundo pau, subiu Gênison, sobe também Lucas Siqueira, tira, tem rebote, Richard Rios dominou, aparou no terreno, foi pro chão, o árbitro manda seguir, tira, defesa do Ituano com o Rafael, pega o rebote, Persson e Tome, contra-ataque dos caras, bola aberta na ponta esquerda, domina a parada, Paulo Vitor passa a metade do campo, pra cima da marcação do Nicolas Careca, ele domina, vira o jogo lá na ponta direita, tira a velocidade do lance, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Richard Rios caído no gramado após o rebote, né? Ele acabou tomando um pisão no pé esquerdo ali. E camisa 6. Na verdade foi do Lucas Siqueira ali, do camisa número 10. E ele veio por baixo e por cima, né? Além de ter pisado no pé do Richard Rios, ainda sobrou um bracinho ali em cima dele. E ficou caído camisa 18 do Guarani aí, Claudinei. Na verdade, se o árbitro marcasse uma falta ali, não seria muito ruim, não. Não seria muito pesado, não. Porque do jeito que os jogadores do Ituano chegaram em cima do Richard Rios, foi brincadeira, né? Chegaram pra bola ou bolinha, né? Wagner Ferreira... mas o Richard poderia ter batido de primeira, eu acho, essa bola aí. Sim, Foi dominar sem muito espaço, acabou provocando essa Segurou situação. a bola. E vem Ituano, vem com Persson, lançamento para Paulo Vitor, tentou o domínio, tinha 2 jogadores em cima dele, ficou difícil pro camisa 9 do Ituano, ainda bem porque o Guarani toma, e Bruno Michel dorme no ponto, perdeu, recupera a posse de bola, a equipe do Bugrão, vem com Richard Rios, pra cima da marcação de 2, bota a pelota no chão, carrega a gorduchinha, ele trata bem a criança, vira a página, inverte a folha lá na ponta esquerda, domina a parada, Speedy Jamerson engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, invade a linha territorial amiga, deixa de lá da parada com o Bruninho lá pela ponta esquerda, Bruninho sai da direita, sai da esquerda, vem pro centro, busca espaço, ainda Bruninho, soltou pela meia com Richard Rios, atenção, intermediária, campo ofensivo, deixa de lá da parada com o Diogo Matheus, do lado do Mozart Santos, ali na linha notada dos técnicos, daí pra Richard Rios, bico da grande área, pede pra alguém se movimentar, Bruno Michel passou no fundo, bolando Richard Rios, atenção, linha de fundo, Bruno Michel, cruzamento, bola fechada, Jefferson Paulino, firme, seguro, arqueiro da equipe de Ituano pra fazer a defesa, lá no segundo andar subiu, ficou com ela. Pois não, Wagner. O Lucas está bem definido agora. O Mozart conserta uma situação que ele mesmo criou. Primeiro, nós já comentamos aqui na lateral direita. O Diogo Matheus, me parece, no momento é mais jogador do que o Lucas Marques. Ponto final. No ataque, ele deixa aberto o Bruno Michel, aqui pela direita. Centraliza o Nicolas e o Gênison e deixou o Bruninho lá pela esquerda. Então tá tudo correto. Só falta o Guarani agora botar um pouquinho mais de intensidade no jogo para abrir o placar. Botou intensidade no jogo, o Guarani tem totais condições de vencer. A fala inteligente de Wagner Figueira analisando o jogo. E vem Guarani, vem com Richard Rios, atenção, linha de fundo, tentou o drible pra cima do Mário Sérgio, tira a defesa. Rebote e volta com Richard Rios no bico da grande área pra Bruno Michel, pra Diogo Matheus, deixou a bola passar, ficou na direita pra Leandro Vilela. Boa bola pra Bruno Michel, chamou pra dançar o defensor, cruzamento no segundo pau, subiu Nicolas Careca de cabeça, ela vai pra fora. Vai pra fora, vai pela linha de fundo, mas desceu de novo com perigo aí pela direita, Claudinei Corsi. Desceu pela direita. Agora o Nicolas Careca, né, ele tem uma cabeça meio defeituosa, ele não consegue colocar a bola onde ele quer. Ele vai de cabeça, uma hora ele não precisa ir de cabeça, ele vai, joga para o adversário, na outra jogada ele vai e bota para escanteio. Precisa dar uma calibrada aí. Quando a gente diz calibrar os pés, é uma coisa. Mas o Nicolas Careca precisa dar uma calibrada na cabeça, Lucas. Segue 0x0 no brinco. Segue 0x0 no brinco, vem Ituano. Sai com o Mário Sérgio deixa com o Lucas Siqueira deu um tijolo pro Paulo Vitor dominar. Ele não dominou, Richard Rios tomou, soltou pra Geni, gol, botou na frente, Genison bateu cruzado em cima do Carlão, voltou pra Genison, linha de fundo, volta a jogada com Bruno Michel pra cima da marcação do Mário Sérgio, botou na frente, Mário Sérgio, fecha a porta pra ele, toca pela linha de lado lateral para o Guarani. Guarani é todo ataque, vem pra cima do Galolito. Eu quero rede Guarani, eu quero flechada neles, Bugrão. Vem na ponta direita, Diogo Matheus, bate o lateral com o Richard Rios, volta a bola com o Diogo domina, pra cima da marcação do Lucas Siqueira, ele sai da direita, vem pro centro, soltou pela meia com o Leandro Vilela devolve com o Diogo Matheus olhou pra dentro da grande área, preferiu toque curto com o Richard Rios, volta o lance com o Diogo Matheus, na ultrapassagem ali do Bruninho, preferiu o toque curto com o Richard Rios, voltou pra Diogo Matheus, daí pra Bruninho, de primeira com o Richard Rios, troca passes, roda a bola, Bugrão, aí Richard Rios tocou pra Bruninho
Bruninho. Parou, pensou, olhou 2 em cima dele, pediu pra alguém passar no corredor ali pela direita. Richard Rios tentou toque ali pelo meio. Tentou o toque, o Patsi foi interceptado, tira a defesa do Ituano e puxa o contra-golpe com Eduardo Persson. Lá na ponta direita ele domina, solta a bola pra Yuri. Yuri no comando pra Iago, passe errado. Canais, futebol interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tem mais Guarani aqui pela ponta direita, Bruno Michel, mais atrás com o Richard Rios. Richard Rios, Guarani pensa aqui pela ponta direita, trabalhando com o Richard Rios, com o Bruno Michel e também com o Diogo Matheus. Aí Richard Rios soltou pela meia para Bruninho, pé na direita, bateu! Jefferson Paulino! Jogada saiu da direita, caiu pelo centro, Bruninho. Armou na perna direita, bateu pro gol, bateu no centro da meta. Jefferson Paulino pega firme, encaixa a bola. Salva a pátria do Galo de Itu aí, Claudinei Corsi. Na verdade, a batida foi no meio do gol, que acabou facilitando para o Jefferson Paulino. Mas foi uma bela jogada do Guarani. O Bruninho apareceu pelo meio dessa vez e finalizou. E o Jefferson Paulino caiu com tranquilidade e fez a defesa. Segue no brinco 0-0. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Alô, Mário Júnior. Olha o Mário Júnior aqui, lá de Viracopos, rapaz. Mandando aqui abraços em todos e uma ótima jornada de trabalho. Mário Silva. Guilherme Maciel também aqui mandando a sua mensagem. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. O Guilherme Maciel apostou no Guarani, rapaz. Apostou no Guarani. Tá esperando a vitória do Bugre, né, Guilherme? E vem a equipe do Ituano pro campo de ataque. Lançamento feito pelo Frazão. A bola tocou na defesa, subiu, desceu, caiu na intermediária. Eduardo Persson toca de cabeça. Ela fica de graça pra equipe do Guarani. Trabalho de bola da equipe do Bugre no campo de defesa com o Diogo Matheus. Ele deixa a jogada com o Lucão, adianta a parada na metade do campo com o Leandro Vilela. Leandro Vilela bota a velocidade, engata a primeira, segunda marcha, solta a bola lá na ponta esquerda com o Jamerson. Speed Jamerson, solta essa bola pela meia com o Bruninho. Bruninho acabou de chutar uma bola perigosa pro gol. Ainda Bruninho para, pensa, olha a firula, penteia, volta a jogada com o Leandro Vilela. Intermediária, campo ofensivo do Bugre. E vem pro campo de ataque, tá com um jogador a mais o Bugrão. Pra cima do Guarani em busca de mais uma vitória. Vem com o Richard Rios pra cima da marcação do Lucas Siqueira. Deixou o Lucas Siqueira falando sozinho. Soltou na ponta direita, boa bola, Bruno Michel. Atenção, linha de fundo, vem cruzamento. Bruno Michel teve, se desequilibrou, mas cruzou errado. A bola passou por toda a seção da área, sobrou na esquerda com o Jamerson, vai mais o cruzamento, a bola explode na defesa, vai fora, escanteio. Escanteio para o Guarani, pressão total do Bugre, Claudinei Corsi. Primeiro pela direita com o Bruno Michel, o Jefferson Paulino quis dizer que a bola tinha feito a parábola e saído, mas ela não saiu não. Na sequência, o Jamerson tentou de novo, escanteio cobrado, vem o Guarani. Vem Guarani, Bruninho pra Jamerson, caprichou no segundo pau, cruzamento, fechou Gênison, tocou de cabeça, Luciano Castan, sobrou pra Genigol, linha de fundo, soltou pra Bruno Michel, armou na perna esquerda, bateu, ela passa, vai fora. Vai alta, passa a direita do gol, vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do Ituano, chega de novo o Guarani, Claudinei Corsi. Pequenininho, troncudinho, o Bruno Michel tentou encobrir todos os jogadores e jogar no ângulo do Jefferson Paulino, só que não conseguiu, a bola foi para fora. Tiro de meta para o Ituano, 0-0. 10 minutos, você ouviu o toque do Felipe Marques. 10 passados deste segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, e a bola, Felipe Marques. A bola vai rolando e o placar do jogo é esse. Campeonato Paulista 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ninguém é de ninguém. Guarani 0, Ituano também 0. Daqui a pouquinho placar ao vivo, porque vem Guarani de novo. Vem com o Jamerson na ponta esquerda, deixou para o Bruninho pra cima da marcação do Rafael. Aí Bruninho abriu pra perna direita, ameaçou chutar, espera alguém se movimentar. Bolão pra Jamerson, linha de fundo, atenção, cruzamento no segundo pau. Vai forte demais. Chega a cobertura, chega por ali o Mário Sérgio, toca de cabeça, ela sai pela linha de lado. Lateral, bola pra equipe do Guarani. Tem pressa, Diogo Matheus joga essa bola no bico da grande área. Richard Rios volta um pouco o lance com o Lucão, devolveu na ponta direita para Diogo Matheus olhou para dentro da grande área, fecha um 3 em cima dele, ele sai da direita, vem pro centro, busca espaço, tem Richard Rios do lado dele, volta a jogada com o colombiano, daí para Diogo Matheus soltou curtinho com o Bruno Michel, faz a parede, protege a bola, volta o lance com o Lucão domina, tocou, boa bola para Bruno Michel, na ponta direita para Diogo Matheus, aí tem espaço, pode sair coisa boa, Diogo Matheus encara a marcação do Paulo Vitor, ajudando a defesa, no corte, limpo na bola, sai jogando para a equipe do Ituano e o placar ao vivo, informa aí, Claudinei Corsi. E sai o terceiro gol da Luzinha. Portuguesa 3, Red Bull 0. Já terminou o jogo entre o Água Santa e também
o São Bento 1-1 e às 18h30 tem Inter de Limeira e Corinthians. Lucas de Souza. A alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Cartão amarelo pro Genigol aí, viu, Claudinei Corsi? Uma bola dividida no meio. Pra mim, o Genison foi na bola, não foi o que entendeu o árbitro. Ah, tá. Agora sim, na imagem foi por cima. Foi por cima, pegou a canela do jogador do Ituano e tomou amarelo, Claudinei. Exatamente, cartão amarelo muito bem aplicado pelo árbitro da partida, o senhor Candansan. No meio do campo, mais uma vez, o Guarani toma um cartão amarelo, né? São cartões que vão pesando e mais pra frente vão complicar, viu, Lucas? E o Ituano fazendo uma pressão pra vermelho, né? Exatamente, aquela situação com o Gabriel Barros no final da primeira etapa, estão pedindo pro árbitro vai no VAR, né? Quer ir pro VAR, quer que vá pro VAR. E o árbitro parece que não vai dar sua falta mesmo, lembrando, né, o Ituano perdeu o Gabriel Barros no fim da primeira etapa e tá sangrando ali a perna do jogador do Ituano, hein? O zagueirão da equipe do Ituano. Ué, mas ali não era pra ter uma caneleira? Até tinha, né, mas Ô, aí... louco. Até tinha uma caneleira ali, mas ali o jogador do Ituano que tá caído tirou sua caneleira para ser atendido. Não, mas o detalhe é como que por cima da caneleira conseguiu fazer um sangramento ali, né? É engraçado isso. Muito bem. Jogadores do Ituano ainda continuam reclamando. Wagner Figueira 13 da segunda etapa. O Guarani melhorou. Melhorou bem. A outra postura no segundo tempo, não se esperava outra coisa, né? Porque com um homem a mais, aliás, é o Ituano que tá com um homem a mais. O Guarani está com os mesmos 11, não tá com 12. Então, exatamente. Então, aproveitar essa diferença numérica para dar essa pressão que tá dando. Só falta um pouquinho de ajuste aí, porque tá jogando pela direita aqui com o Michel, tá muito bem no jogo. Lá pela esquerda também tá descendo lá o Bruninho. Então, olha, o Richard Rios cresceu no segundo tempo. O Diogo Matheus também deu uma outra dinâmica aqui pelo lado direito. Então, o Guarani tá chegando perto daquele jogo que venceu o Santos por 2-0. Agora, o Ituano não quer jogo, né? Ele tá todo mundo atrás da linha da bola, jogando por um erro aí na defesa do Guarani, quem sabe uma escapada, tentar fazer o gol, mas vai ser muito difícil. Tá jogando pelo empate agora, não tem outra saída. Um homem a menos, o Guarani em cima tem que fazer o que ele tá fazendo. É o Yuri que tá caído. Pois não, Claudinei Corsi? Mandar um abraço aqui pro Paulo César Atência, lá da Flyworld, agência de viagens. Beleza, hein? Também sempre curtindo aqui as nossas transmissões. Grande abraço, Paulo. Abraço. Grande Paulo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Atendimento feito ao Yuri, lateral direito da equipe do Ituano, que ficou sangrando na dividida com o Gênesis. E como reclamou o Ituano pro árbitro inovar, hein? Como reclamou, rapaz. Mas o senhor Matheus Delgado Candansan se manteve firme e vem substituição dupla na equipe do Ituano. Tô vendo aí o camisa 17, o Felipe Saraiva, ex-operário, que começou na Ponte Preta, e também o 18, o Hélio Borges, daqui a pouquinho na equipe do técnico Carlos Pimentel. Vem Guarani, Nicolas Careca, manda a bola pra cima, a bola sobe, desce, vai cair pela ponta direita, Bruno Michel bota gorduchinha no terreno, vai pro chão, falta nele! Falta nele, jogo parado, tem pressa Richard Rios, mas o árbitro manda voltar a falta porque tem substituição na equipe do Ituano, Claudinei Corsi. Sai o 7 e entra o 17. Saindo o Iago, entrando o Felipe Saraiva. Isso. E agora vamos ver, vai sair o 8 para a entrada do 18. Aí facilita o narrador, né? Saindo o Persson para a entrada do Hélio Borges. Só confirmando, o Iago foi embora. Entrou o Felipe Saraiva, sai Eduardo Persson, entra Hélio Borges, perfeito? Isso. O técnico mexe lá, comentarista, fala aqui, 2 de ex-jogadores do Guarani estão saindo agora, viu, jogadores que nós sabemos, né, do potencial de cada um, e o Persson é muito limitado, o Iago nem se diga. Então o técnico está correto, o Carlos Alberto Pimentel, 49 anos, preparador físico do tempo do Mazola Júnior, ainda no tempo do Ituano. E esse técnico aí teve no Japão com o Nelsinho Batista. Sim, treinaram o Caxiwa Reysol por lá. Então é isso aí, e fez essas duas alterações corretamente no time do Ituano. E vem Guarani. Lucas. Pois não, Claudinei Corsi. Não, vai primeiro Guarani. Vem Guarani lá pela esquerda com o Jamerson, linha de fundo, cruzamento lá no seguro pau. Sai antes, Jefferson Paulino faz a defesa, pois não. Então, e aí falar pro Wagner, agora o Persson podia sair e falar também. Joguei 3 anos aqui, já sei como é que funciona. Né? Sair. Maria Aparecida Dami, força Bugrão. Léo Godoy abraça a todos vocês e dali Bugrão, vai ser 2-0 hoje. E olha o toque por cima, a bola vai entrando, tira Luciano Castan. O toque
do Paulo Vitor. Os jogadores do Ituano vão reclamando porque querem a falta. A bola entrando, tava valendo tudo isso aí, a posição era legal, a bola entrando, Luciano Castan salva a pátria da equipe do Bugre, Claudinei Corsi. Realmente, vamos rever o lance, a bola foi alçada pelo Jefferson Paulino, no meio da zaga dos dois zagueiros do Guarani. Não houve a falta. Não houve falta nem nada, né? Mas o que chama a atenção é que o Lucão dormiu no ponto, toque de cabeça feito pelo Paulo Vitor, a bola entrando mansamente. Luciano Castan salva a pátria do Bugre, Vitor, que seria o primeiro gol dos caras, e ficou caído o atacante do Ituano, Claudinei. E o que os jogadores do Ituano reclamam é justamente isso, né? Que haveria uma falta do Kozlinski no jogador do Ituano, né? Acabou não acontecendo, porque ele saiu, trombou com o jogador, a bola já tinha sido tocada. Mas uma bobeira incrível dos dois zagueiros do Guarani. Um deixou para o outro, outro deixou para um. Ninguém foi. O Kozlnik saiu todo atabalhoado e quase saiu o gol do Ituano. Já não podia pôr a mão na bola, já estava fora da grande área. Então ele foi para atrapalhar a jogada. E não teve a intenção de cometer a falta. Uma trombada normal. Ituano no ataque, cruzamento do Yuri. A bola cruza toda a extensão da área, sai aqui pela direita. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Desce a ladeira, vem Bugrão pelo campo de ataque. Aposta a corrida, engata a primeira, segunda marcha. Luciano Castan deixa a bola na ponta esquerda com Jamerson. Jamerson volta a bola com Luciano Castan. Luciano Castan salvou a pátria do Bugre agora há pouco no lance anterior no ataque do Ituano. Soltou com Vilela no fundo para Jamerson. Chega a cobertura do Yuri. Dá um carrinho na bola por baixo, vai pela linha de fundo. Escanteio para o Bugrão. Escanteio para o Guarani, pra cima deles, Guarani. Eu quero flechada neles, Bugrão. 0-0, jogo complicado, 1 a mais o Guarani desde o final do primeiro tempo, e o 0-0 persiste, mas o Guarani melhora no segundo tempo, já teve chance para fazer 1-0, quem sabe agora, vem com o Bruninho, levantou lá no primeiro pau, subiu o Lucão de cabeça, sobe também para Zantira, rebote cai Luciano Castan, parou de peito com o Richard Rios, tentou o drible para cima do Felipe Saraiva, ainda Richard Rios, botou na frente, chega Mário Sérgio, toca a bola pela linha de fundo, é novo escanteio, pressão total do Bugre, Claudinei Corsi. Pressão total, agora o Richard Rios acabou se enrolando, ia perder a bola, por sorte. O jogador de Ituano bateu na bola e pôs para escanteio. Vem o Guarani para cobrança, o Diogo Matheus. 0-0 no brinco. 0-0 no brinco ainda. Vem Diogo Matheus, jogada curta com Bruno Michel. Pra cima do Felipe Saraiva, ainda Bruno Michel. Dominou, firulou, cruzou lá no segundo pau. Sobe Frazantira. Rebote cai na entrada da grande área. Sobe Richard Rios, sobe com ele Hélio Borges. Aí o Hélio Borges acabou de entrar. Ganhou a parada em cima do colombiano. E tome contra-ataque do Ituano. Felipe Saraiva lançado pela ponta esquerda. Ficou caído Hélio Borges. O árbitro mandou seguir. O Ituano tá no campo de ataque. A equipe do Ituano ficou reclamando alguma entrada mais dura do Richard Rios. E o Felipe Saraiva. Ele vai dar o cartão pro Felipe Richard Rios. Saraiva se enrolou todo, a bola foi pela linha de fundo e pelo lance, né, marcado ali, pelo lance do Richard Rios em cima do Hélio Borges, cartão amarelo pro colombiano, Claudinei. Tá certo, mereceu o cartão amarelo e o árbitro deixou a jogada seguir, o Ituano acabou não dando em nada, mas houve sim a falta do Richard Rios, cartão amarelo com justiça para ele. O árbitro Matheus Delgado Candançan deu a vantagem, né, Vagnão? O Felipe Saraiva carregava essa bola, poderia dar um lance perigoso. Não teve culpa nenhuma o Matheus Candançan, que o Felipe Saraiva se enrolou com a bola. Bom, esse é um detalhe do jogo que o Guarani pode se dar mal, já por 2 vezes, né? O Guarani tá todinho em cima do Ituano, tentando abrir a contagem. E no contra-ataque aconteceu aquele lance do goleiro Kozlins, que teve que sair da área, uma lambança ali. E agora o Richard Rios não conseguiu parar a jogada. O Ituano quase aproveita. Então, o perigo tá aí. Uma bola escapada pode definir em favor do Ituano. E vem Guarani pela ponta direita, Bruno Michel, desarmado pelo Mário Sérgio e tome contra-ataque do Ituano. Olha o que o presidente analisava, Felipe Saraiva soltou no comando para Paulo Vitor dentro da grande área, Luciano Castantira, rebote cai com Paulo Vitor, voltou lance com Mário Sérgio, bico da grande área, ponta esquerda, vem cruzamento, tem desvio no Diogo Matheus, vai lá Kozlinski, firme, segura o arqueiro do Bugre para fazer a defesa, 21 deste segundo tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. 21 minutos deste segundo tempo, 0 para o Guarani, 0 para a equipe do Ituano, placar ao vivo, Claudinei Corsi. A Portuguesa finalizou o jogo vencendo 3-0 a equipe do Red Bull Bragantino. Tivemos Água Santa 1, São Bento também 1, às 18h30 tem Inter de Limeira e Corinthians.
Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina, por enquanto 0-0. 0-0 persiste aqui no Brigo de Ouro, mas o Guarani tá em cima. Vem com o Richard Rios, aí o armador da equipe do Bugre no jogo de hoje. Vem aí o camisa 18 colombiano, joga de terno e gravata. Sai pela ponta direita com o Diogo Matheus, sai da direita, vem pro centro, carrega aqui pelo meio, joga a bola lá na ponta esquerda com o Luciano Castan. Acionou, acelerou a jogada com o Jamerson, vem cruzamento, bola perigosa, sobe Gênison, sobe também Carvão. Zagueiro da equipe de Tona, afasta o perigo. Rebote e volta aqui pela ponta esquerda, Luciano Castan para Leandro Vilela. Tem espaço, Vilela. Recebeu ali pela esquerda, soltou. Boa bola para Jamerson. Para cima da Hélio Borges. Novo cruzamento, bola perigosa. Jefferson Paulino. Sai do gol de soco, tira o perigo. Rebote e volta pela ponta direita. Hélio Borges domina, carrega na contramão, recebe a marcação, recebe a pressão do Jamerson. Ainda Hélio Borges foi sair jogando, entregou a bola no pé do Nicolas Careca. Dentro da grande área, ficou marcado. Ainda Careca abriu na perna esquerda, bateu cruzado. Carlão tira do jeito que dá. Rebote e volta para a equipe do Guarani. Bruninho, pressão total do Bugre. Bruninho dominou, parou, tá valendo tudo isso aí. Aí Jamerson parou na frente da marcação, soltou pra Bruninho, linha de fundo, atenção, vem Bugrão, tentou, mais um drible, foi desarmado pelo Yuri. Desarmado pelo Yuri, tira do jeito que tá, a bola volta pro Guarani. Pressão total, pressão ensurdecedora do Bugre. Vem com Jamerson, cruzamento, bola fechada, Nicolas Careca no desvio, ela passa a direita, vai fora. Tem desvio, escanteio para a equipe do Guarani. Vem Bugrão, tá madurando o gol do Guarani, Claudinei Corsi. Tá madurando. Agora uma jogada muito bem trabalhada. Já tinha perdido a primeira, voltou para a segunda. E quase o Nicolas Careca conseguiu complementar de pé direito no canto direito do Jefferson Paulino. A bola resvalou no jogador de Ituano, foi para o escanteio, segue 0-0. Vem mais trocas e trocas aí. Viu? Trocas e trocas na equipe do Ituano e também no Guarani. Ele vem aí, Neilton, fazendo a sua estreia. Sai o 27. Sai o Bruninho para a entrada de Neilton. Contratação mais badalada do Guarani para essa temporada, Neilton, ex-jogador do Santos, ex-Vitória da Bahia, Neilton, ex-Cruzeiro também, o ligeirinho Neilton, e vai entrando o Wenderson também no lugar de Richard Rios. Richard Rios vai embora. Richard Rios foi embora, entrou o Wenderson. Wenderson tá no campo também o Neilton, sai Richard Rios e sai o Bruninho, o técnico vai lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira. Alteração correta, né? Bom, eu não tiraria o Bruninho, não, eu acho que ele estava até bem no jogo. A entrada do Neilton é esperada, né? Para ver até quando esse garoto vai ser útil pro Guarani. Agora, a entrada do Wenderson no lugar do Richard Rios, eu manteria o colombiano, tiraria o Vilela. Muito bem, tá entrando Diego Quirino também no Ituano, viu, Claudinei Corsi? Tá saindo camisa número 9. Quem é ele, hein, Lucas? É o Paulo Vitor. Paulo Vitor tá indo embora, Diego Quirino. Paulo Vitor. Aliás, pra falar em Paulo Vitor, deixa eu mandar um abraço pro Paulo Vitor, repórter, filho de quem, Wagner Ferreira? Ataíde Prado Júnior. Grande abraço para Prado Júnior também, grande Pradão. E também Paulo Vitor. Escanteio, o Bugrão no campo de ataque, cruzamento, a bola vem fechada, dá um tapa na bola, Jefferson Paulino vai fora. Uma bola venenosa na cobrança do escanteio, lá pela ponta esquerda, um cruzamento fechadinho do Wenderson. Na primeira dele, bateu bem na bola, bateu muito bem, ela foi pela linha de fundo, escanteio, mais um pro Guarani lá pela ponta direita. Vem pra bola, Diogo Matheus, capricha na perna direita, levantou bola no primeiro pau, sobe, a defesa tira. Rebote volta com o Wenderson, camisa 23 é dele, fazendo a sua estreia. Ele que foi companheiro do Jamerson na equipe do Guarani, ele volta tudo lá com o Koslinski, canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Para quase 100 simultâneos no YouTube, a audiência bombando, tá bombando. Alô, Rafael Rosa, Marcelo Eduardo, Darlan Vitor, o Beto, Mário Galdino, Mário Garotinho, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. 25 minutos da segunda etapa, Wagner Ferreira e o jogo. É ataque contra a defesa, né? Evidentemente que dois vacilos que o Guarani permitiu e quase o Ituano complica. Mas o Guarani está em cima, as alterações do Moto também colocam o time mais para cima ainda. Faço só uma ressalva, né, que o Vilela é uma figura decorativa, continua sendo uma figura decorativa. Quando o Guarani precisa de mais pressão, mais presença, ele tira o Richard Rios que estava fazendo isso,
e mantenha o Vilela. Única ressalva que eu faço com relação ao posicionamento do Moza. E vem Guarani, vem ali pela meia com ele, Leandro Vilela, solta a bola na ponta esquerda com o Luciano Castanho, aí pra Jamerson, encostou Nilton pra receber, Jamerson, um pra lá, dois pra cá, sai da esquerda, vem pro centro, o bico da grande área, ainda Jamerson, tem o Nilton do lado dele, ele prefere recuar essa jogada com o Luciano Castanho, aí pra Nilton, fatiou de perna direita, lançou essa bola no segundo pau, passou pela defesa, chegou no Nicolas Careca na linha de fundo, atenção, ainda Nicolas Careca, pra cima da marcação da defesa, ainda Nicolas Careca soltou no bico da grande área, passe, a bola passa pelo Wenderson, sobrou com o Leandro Vilela, foi pro chão, o árbitro manda seguir, Diego Quirino toma, posta a bola, tenta o lançamento, a bola bate em cima do Wenderson, volta pra equipe do Guarani, que é todo ataque nesse segundo tempo, vem com o Diogo Matheus, engata a primeira, segunda marcha pra cima do Felipe Saraiva, solta a bola pela meia com o Wenderson domina, dois toques na bola, acha Bruno Michel ao lado de Mozart Santos, linha lateral dos técnicos pela ponta direita, ainda Bruno Michel volta a jogada com o Leandro Vilela, soltou pra Wenderson, foi desarmada, a bola voltou com o Michel, ainda Michel foi pro chão, falta nele! Falta em cima do Bruno Michel, uma falta perigosíssima a favor do Bugrão aí, Claudinei Corsi. E a falta realmente aconteceu. O Bruno Michel ia limpando para a perna esquerda para bater no gol. E quando ele deu toque, ele tomou o rapa do jogador de Ituano. Falta bem marcada. Vamos ver quem é que vai cobrar, né? Mas é para um batedor de perna esquerda aí, né, Lucas? Falta para a equipe do Guarani, uma falta perigosíssima, Wagner Figueira. O Guarani não tem batedor de perna canhota. Pô, tirou né? daqui, não tem realmente, não tem cobrador oficial de faltas, né? Tá aí talvez alguém com a perna esquerda, como disse o Claudinei, quem sabe o Jamerson. Não sei se nem tá tomando posição ali. Acho que tá fora da jogada. O Jamerson pode tirar. Vamos ver alguém aí com o pé esquerdo para fazer o gol. Daí tem que ser um canhoto. O Wellington Mazotti mandando aqui, era melhor ter assistido o filme do Pelé, o jogo está chato, mas no segundo tempo o Guarani tá indo pra cima, viu, Wellington? Fica com a gente, quem sabe agora o gol do Bugrão, o gol pra desafogar o Guarani na partida, realmente o Ituano, depois, se já vinha numa proposta defensiva, né, antes da expulsão do Gabriel Barros no primeiro tempo, agora então nem se fala, mas a equipe do Guarani insiste no ataque, colocou Bruno Michel, colocou também o Gênison pra botar pimenta no jogo, falta para o Guarani, Bruno Michel na perna esquerda, Neilton tá próximo também, a jogada ensaiada, Diogo Matheus, pé direito, bateu! Vai lá, Jefferson Paulino, firme, seguro no canto direito para fazer defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese, produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Vem Guarani na ponta direita, cruzamento do Diego Matheus. Aparece a defesa do Ituano, tira o perigo. A bola fica com o Felipe Saraiva, foi pro chão. Árbitro para o jogo, marca falta. Para o jogo, marca falta. A participação da galera no Facebook. Vai lá, Claudinei Corsi. O Antônio Martins tá bravo aqui. Diz que o Guarani não entrou em campo. Tá sem vontade de jogar. O Wilson Antônio, boa tarde, abraço para toda a equipe desde Criciúma, Santa Catarina. Deixa eu ver quem mais que beleza, hein, Criciúma. Vai Bugre, flechada neles, e o Fernando Serra também, torcendo para o Guarani. Tá caído lá o Carlão que passou por aqui recentemente também, zagueirão da equipe do Bugre, tá caído, tá ganhando um tempo, porque o Guarani vem pra cima, tenta de tudo que é jeito, o Wagner Ferreira, quase 30 da segunda etapa, tá madurando o gol do Bugre, hein? Eu estava observando, assim, os palpites, né, dos torcedores e tal, e todo mundo, a maioria, dizendo que o Guarani iria vencer por 1-0. Se isso acontecer, vai ser goleada, porque tá muito difícil, né, o Guarani passar pela... Como faz falta o Giovanni Augusto, hein? Impressionante. A criação de jogada cai pela metade, né, sem o Giovanni Augusto. Então, mas como estamos com um tempo razoável ainda, né? 30 minutos do segundo tempo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, o Bugrão, vai pra cima nele, quero flechada neles, Guarani. Jogo parado, falta marcada, falta em cima do Diego Quirino. Diego Quirino recebeu a marcação, uma falta que pode levar perigo. Falta que pode levar perigo a meta do goleirão Kozlinski. É uma falta... De longe é bem verdade, né? Mas uma falta frontal à meta do goleirão Maurício Kozlinski. Falta para a equipe dos homens. Falta ali pela meia direita. Vem para a cobrança o Mário Sérgio. Mário Sérgio colocado para fazer a cobrança na perna canhota. Atenção, defesa bugrina. Vamos tirar daí, Lucão. Vamos tirar daí também Luciano Castan. Zagueirões da equipe do Bugre. Vem levantamento, bola perigosa. O toque de cabeça do Frazan. Cai no segundo pau. Diogo Matheus. Para a jogada na cobertura. Completa o serviço. Joga a bola pela linha de fundo. É outro escanteio. Para a equipe do Ituano lá pela ponta esquerda. Agora é pressão da equipe do Ituano, Claudinei Corsi. Agora o Ituano tá chegando, né? Chega muito pouco, mas quando chega sempre complica um pouco para a defesa do Guarani, né? Tomara que o Guarani não ataque tanto e de repente tome um gol, né?
Olha o torcedor do Ó, a torcida de Itu, rapaz, comparecendo em pequeno número ali, um grupo de 10 pessoas ali no brinco de ouro da princesa. E um bumbo fazendo muito barulho. Escanteio pros caras, vem Felipe Saraiva, a bola fechada, sobe. Nicolas Careca afasta o perigo, rebote cai pela minha esquerda, do toque de cabeça do Mário Sérgio, devolve essa bola na entrada da grande área da equipe do Bugre, tira a defesa, tira com Gênison, bola batida, rebatida, vai pra cima, cai, desce, volta na intermediária com Diego Quirino, abriu na ponta direita, sobrou essa bola pra Hélio Borges, encara a marcação do Jamerson, ainda Hélio Borges, Jamerson, pra cima do Jamerson, fica difícil, excelente marcador, camisa 15 do Guarani, aí ele tira, a bola vai pela linha de lado lateral para a equipe do Ituano, 32 quase deste segundo tempo, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil, informando Guarani 0, Ituano também 0, placar ao vivo, futebol interior, vai lá, Claudinei Corsi. Legal, lembrando que o Botafogo de Ribeirão pega o Mirassol amanhã às 8h30 da noite, amanhã também tem o clássico, hein? Tem Palmeiras e São Paulo às 4 da tarde. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão. Em 2023, alegria, ousadia, informação e muita descontração na sua transmissão. Sai jogando a equipe do Guarani pela ponta esquerda, Jamerson para Neilton. Olha o Neilton aí, pra cima da marcação do Diego Quirino, limpou bem, sai da direita, sai da esquerda, vem pro centro, abriu bola na ponta direita com o Diogo Matheus, daí pra Bruno Michel, pra cima da marcação do Mário Sérgio. Olha o Bruno Michel aí, dois em cima dele, dobraram a marcação, ele preferiu tocar mais atrás com o Diogo Matheus devolveu pra Bruno Michel, soltou no meio dos dois da marcação, Diogo Matheus tenta o toque no fundo pra Wenderson, a bola bate em cima da marcação, bate em cima do muro rubro-negro, tira a defesa do Galo de Itu, rebote volta pra meia direita com o Lucão, pra Bruno Michel, encara a marcação no primeiro, do segundo também, chega Mário Sérgio, toma o doce da boca da criança, tira pra equipe do Ituano, tira parcialmente que volta o Guarani, pressão na saída de bola, retoma com o Leandro Vilela, vem pra Bruno Michel pra Vilela de novo, troca passes, roda a bola pro Lucão, vem com o Lucão de primeira, joga a bola na quarta zaga, com o Luciano Castan, adianta a jogada, chega na intermediária, deixou pra Neilton, um pra lá, dois pra cá, olha o Neilton aí, driblou primeiro, segundo, bonita jogada, abriu no bico da grande área, ponta direita com o Bruno Michel, tentou o cruzamento, ela bate em cima da marcação, tem um muro rubro-negro ali na entrada da grande área do Guarani, a bola não chega na área, o Ituano consegue se fechar, está jogando lá pela direita com o Yuri, aposta a corrida, chega a marcação, chega a cobertura de Jamerson, toca a bola pela linha de lado lateral para a equipe do Ituano, campo de defesa, canais futebol interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 34 quase deste segundo tempo, 0 para o Guarani, 0 para o Ituano. O Ituano que ainda não venceu no Campeonato Paulista. 2 jogos, 2 empates. O Guarani vem de grande vitória contra a equipe do Santos, mas não consegue repetir a mesma atuação da partida contra o Peixe. O Guarani encaixotado pela marcação do Ituano. O Ituano se fecha como pode, mas o Guarani insiste, o Guarani é guerreiro. Bravo, Bugre guerreiro. Vem pra cima em busca de mais uma grande vitória. Vem em busca de mais 3 pontos, porque na próxima rodada é só o Corinthians. Vem Guarani, vem com o Luciano Castan. Adianta a parada com o Neilton. Neilton quer jogo, sai da grande área. Espera alguém se movimentar, busca espaço, busca alguma opção. Deixou de lado com o Wenderson. Soltou na ponta direita. Boa bola pra Diogo Matheus. Pra cima do Felipe Saraiva, pra cima do platinado Felipe Saraiva. Volta o lance com o Wenderson na ponta direita para Bruno Michel, para cima da marcação do Mário Sérgio, ainda Bruno Michel olhou para dentro da grande área, espera alguém se movimentar, pede alguma opção, se aproxima Wenderson, bola para ele, Wenderson deixa de lado com o Leandro Vilela lá na ponta esquerda para Luciano Castan, intermediária, campo ofensivo, olha onde estão os zagueiros do Bugre, tá todo no ataque o Bugrão, e vem no campo de ataque, todo o time do Guarani no campo de ataque, vem com o Neilton, soltou pela meiga para Wenderson, entrada da grande área, dominou, girou, tirou o Rafael do lance, volta um pouco a jogada com o Diogo Matheus, lançamento para Wenderson, passe forte demais, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Ituano, canais futebol interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré, loja 1, ao lado do Posto Fininho, loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Jeff Araújo mandando aqui, por isso ninguém gosta do campeonato estadual, jogo 0-0. E o Mário Garotinho mandando aqui, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Abraço, Mário Celso. Abraço ao Wagner de Claudinei Corsi, meus ex-companheiros de rádio, né? Grande Marinho, Mário Celso, tá lá em São Francisco do Sul. Só curtindo praia. Só na boa. Que beleza. Grande Mário Celso. Acompanhando o Bugrão que desce de novo pro campo de ataque. Quem sabe agora? Vem com o Luciano Castan. Engata a primeira, segunda marcha. Foi pra cima o Luciano Castan. Ficou na intermediária. Soltou na ponta esquerda pra Jamerson. Pra cima da marcação do Yuri. Jamerson balançou o corpo. Linda jogada. Cruzamento. Nicolas Careca fechou. Tentou toca de chaleira.
Ficaram pedindo um toque de mão. A torcida vai à loucura e os jogadores do Guarani também, Claudinei Corsi. Realmente a bola pegou no braço, né, do jogador de Ituano. Agora resta saber, vamos ver no replay, se interrompeu mesmo a jogada. O toque do Frazan. O Frazan tava com o braço pra trás, mas o árbitro não deu nada. Insiste o Guarani, cruzamento do Nicolas Careca no segundo pau. Ela passa pelo Genison. Cruza toda a extensão da grande área. Sai aqui pela linha lateral. Desceu de novo o Guarani. E agora o tempo passa rápido. 36 da segunda etapa. 0-0, 0-0. Persiste, Claudinei Corsi. O braço estava colado no corpo, né? No lance lá, o VAR nem chamou, o árbitro chamou para si a responsabilidade, não deu a penalidade, muito embora a bola estava em direção ao gol e ao atacante do Guarani que estava entrando ali pelo meio. Mas, para mim, não caracterizou não o penal, acertou o árbitro. Mais uma mexida aí. Mais uma mexida, vai entrando os 5 da equipe do Ituano. Eu vou buscar informação aqui, não, na súmula que o Ituano nos... enviou, não tinha nenhum camisa 5, viu, Claudinei Corsi? Não tinha? Não tinha. Aliás, bom, vamos aguardar a imagem aí da geradora, né, pra confirmar a substituição, mas tá saindo o Rafael. Rafael, camisa número 3, foi embora, entrou camisa número 5 do Ituano. Camisa número 5 do Ituano, daqui a pouquinho a gente confirma quem é. Vem Guarani lá pela ponta esquerda com Jamerson. Jamerson pra cima da marcação da Hélio Borges, caindo lá pela ponta direita. Hélio Borges, o Jamerson tocou a bola em cima do marcador do Ituano. Daí pra Diego Quirino dominou, girou, se livrou da marcação. Lançamento pra Felipe Saraiva, dominou, se livrou da marcação, abriu na ponta direita, atenção, vem Ituano. Bola com Hélio Borges, abriu na perna esquerda, bateu, ela passa a esquerda do gol. Passa a esquerda, vai pela linha de fundo, tem desvio, escanteio. Escanteio para a equipe do Ituano lá pela direita, pois não, Claudinei Corsi? Tem uma nota aqui da assessoria de imprensa do Guarani, que o André Luiz sentiu no aquecimento e entrou o Frazan, camisa 13 no lugar dele. Ficou no banco, né? Ok, essa foi a informação que nós demos no início da jornada, o Frazan tá em campo. Agora, esse camisa 5 aí do Ituano, não tá tá na sua relação aí, presidente? Muito bem. Ele consta aqui como André Luiz. André Luiz. Agora sim. Mas entrou jogando. Pois é. É o André Luiz. André Luiz, camisa número 5. Na verdade, não é o André Luiz, porque o André Luiz é ex-jogador. É aquele cara da Ponte Preta, né, presidente? Bom, o que aconteceu? Acho que ele não teve condições de começar o jogo. Você já recuperou durante a partida e está sendo colocado agora. E quem saiu? Saiu o Rafael Pereira. Saiu o Rafael, entrou o André Luiz. É isso mesmo. O André Luiz está no jogo, camisa número 5. André Luiz está no jogo e saiu o Rafael. O André Luiz enganou todo mundo aqui, fez uma bagunça só com as equipes de rádio aqui da região de Campinas, porque pra mim não ia entrar nem jogando, pra mim não ia nem entrar, quanto mais entrar no segundo tempo, mas tá no jogo camisa 5 do Ituano, que desce lá pela ponta direita com o Diego Quirino, ganhou da marcação no primeiro, do segundo, perna esquerda na bola, mandou pro gol, espalma Kozlinski! Espalma Kozlinski, faz a defesa, salva a pátria do Bugre. Olha o Ituano tirando as asinhas de fora aí, Claudinei Corsi. Deixaram o jogador do Ituano caminhar, tentaram fazer a falta, não conseguiram, ele levou de vencida, bateu de perna esquerda, do meio da rua, e aí o Kozlinski teve que se virar para tirar essa bola. Uma bola perigosa, com o gramado que ainda é úmido, complicado, mas segue 0-0 no brinco. Vem Guarani, daqui a pouquinho o presidente fala, vem Guarani lá pela ponta direita com o Diogo Matheus sem muita velocidade, porque não tem com quem jogar o Guarani. Cada jogador que o Guarani... Cada jogador que tem a posse da bola fica ali esperando alguém se movimentar para tentar o lance. Passe errado, mas a bola volta pro Guarani na metade do campo. Vem com o Lucão para Bruno Michel, para Wenderson. Lançamento em profundidade, boa bola para Genison, bico da grande área. Ainda Genison volta um pouco o lance com o Wenderson. Wenderson dominou, encara a marcação. Tentou a devolução para Genison em profundidade, tira a defesa. Ainda Wenderson insistiu, soltou para Genison dentro da grande área. Quem sabe agora? Ainda Genison brigou, ganhou no pé de ferro, daí para Neilton. Por cima para Genison, pintou o gol, tentou por cobertura. A bola vai pra fora. Teve a chance o Guarani na tabela, Neilton e Genison. O Genison tentou tocar por cima, foi pro chão. O árbitro não deu nada, é só tiro de meta para a equipe do Ituano, Claudinei Corsi. É uma jogada confusa, né? Começa com o jogador do Guarani ali, o Bruno Michel, não é isso? Que parecia que estava na posição irregular, mas foi tocada pro Genison. Ele foi tocado pelo defensor da equipe do Ituano, mas não o suficiente para que ele perdesse o gol, né? Nem perdesse o equilíbrio, né? Também. Ele se acabou sentindo a mão do jogador do Ituano, acabou se jogando
perdeu o gol e não teve pênalti, segue 0-0. E aí, Wagner Ferreira? Nessas circunstâncias aí, o Ituano criou 4 chances nesse segundo tempo, com o Guarani praticamente em cima, o Ituano com 1 a menos, e permitir 4 vezes que o Ituano chegasse com perigo. Essa última agora, o Kozinski fazer uma defesa importante. O Guarani não está sabendo aproveitar essa chance que teve no segundo tempo. Aliás, no final do primeiro tempo, né, quando o Ituano foi reduzido aí a 10 jogadores. Em todo caso, estamos com quanto? 41? Tem tempo ainda, né, Lucas? Tem tempo ainda, pra cima, Guarani, pra cima, a galera no chat aqui no YouTube pedindo gol, pedindo pra chamar gol, pra cima deles, Guarani. Eu quero flechada Bugrão, eu quero rede Guarani, 41 minutos deste segundo tempo, informando aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 0 para o Guarani, 0 também para o Ituano, e o placar ao vivo é com você aí, Claudinei Corsi. Legal, lembrando que amanhã tem o Clássico Palmeiras e São Paulo, às 16 horas, né, o horário clássico do domingo. Tem às 18h30 São Bernardo e Santos. Já tivemos 2 jogos hoje. Água Santa e São Bento 1-1 e a Portuguesa, hein, goleou o Red Bull Bragantino 3-0. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida. Vem Ituano pro campo de ataque, trabalha de bola aqui no campo de defesa. Passe na ponta esquerda com o Felipe Saraiva. Carrega na contramão, ganha tempo. Agora a equipe do Ituano. Bola no meio ali com o Lucas Siqueira. Passe em profundidade na ponta esquerda com o Mário Sérgio. Atenção, tentou ali um chapéu em cima do Wenderson, mas tava parado o jogo. Subiu o pano ali do senhor. Soltou, boa bola pra Jamerson. Jamerson encara a marcação da Dario Borges. Ainda Jamerson deixa de lado da parada com o Neilton de primeiro toque com Luciano Castan para Neilton olhou para dentro da grande área, parou, firulou, penteou para cima do André Luiz, soltou na ponta esquerda com Jamerson parou, encarou a marcação, sai da esquerda, vem pro centro, soltou mais atrás com o Leandro Vilela, troca passes, roda a bola, Bugrão, insiste no campo ofensivo, vai pro chão, Jamerson, falta nele, jogo parado, falta marcada, é falta para a equipe do Guarani pela ponta esquerda, Claudinei Corsi. É mais uma oportunidade do Guarani, né? Chegando aí aos 44 minutos, quem sabe fazer o gol que seria aí, nesse caso, talvez o gol da vitória do Guarani, né? Realmente a falta existiu em cima do Jamerson, vem o Guarani para tentar abrir o placar. Quem sabe agora nessa bola parada o Guarani, enfim, não abre a contagem. Falta lá pela ponta esquerda, vai pintar chuveirinho na área, tá armada a confusão dentro da cozinha do Ituano. Com 2 homens na barreira da equipe de Itu, lá pela direita o Yuri, também o Felipe Saraiva. Falta para a equipe do Guarani, vem para a cobrança, Diogo Matheus na perna direita, o Jamerson na perna esquerda. Falta boa para a equipe do Guarani, 44 minutos e meio da segunda etapa. Vem para a cobrança, quem sabe agora vem comigo nação bugrina, faz a sua figuinha aí, quem sabe agora o gol do Bugrão. Vem para a cobrança, Diogo Matheus na perna direita, ela vem fechada, vem direta nas mãos do goleirão Jefferson Paulino. Faz a defesa o arqueiro do Ituano e ficaram na bronca lá com o Diogo Matheus, hein, Claudinei Corsi? Todos os jogadores do Guarani, né? Afinal de contas, estava todo mundo lá esperando para cabecear a bola e ele bateu direto, facilitando para o Jefferson Paulino. Não deu em nada essa chance do Guarani. Segue 0-0 no Brinco. 0-0 que insiste e persiste, vem Ituano com o Felipe Saraiva, bola com o Diego Quirino no comando de ataque, fez o giro 2 em cima dele, volta o lance com o Mário Sérgio domina a ponta esquerda do campo, linha lateral dos treinadores, volta a jogada com o Diego Quirino, recebe a pressão ali do Leandro Vilela, ele volta a jogada com o Lucas Siqueira volta com o Carlão ali pela meia com o Frazan, mais 2 toques na bola, vamos até 52 minutos, mais 7 minutos, e vem Ituano, vem com o Yuri pro André Luiz, tentou, toca de primeira, passe errado, e tome contra-ataque do Bugrão, vem com o Jamerson, engatou a primeira, segunda marca, quero ver parar o Jamerson na corrida, Speed Jamerson correu, vem cruzamento, a bola perigosa, passou pelo Nicolas Careca, Lucas Siqueira toca na bola, ela vai fora, escanteio, desceu em velocidade, Speed Jamerson pela esquerda, fez o cruzamento, o Nicolas Careca tentou pegar essa bola, Lucas Siqueira apareceu, salva a pátria do Ituano, escanteio para o Guarani lá pela ponta direita, Claudinei Corsi. E como diria o Patropi lá na escolinha do professor Raimundo, que velocidade, hein? Do Speed Jamerson, chegou, cruzou, como sempre o Nicolas Careca estava dormindo ali, né? Não aproveitou o cruzamento e, portanto, não fez como ele fez contra o Santos. Não fez o gol do Guarani, agora o Guarani tem mais um escanteio, segue 0-0 no Brinco, vem o Diogo Matheus. Diogo Matheus na bola, capricha aí, Diogo vem levantamento no primeiro pau, Carlão tira. Aí facilitou a vida do Carlão, o Diogo Matheus, hein? Rapaz. Mais um lateral, o Guarani insiste no campo de ataque, vamos até 52, o Guarani vem pra cima, vem com o Bruno Michel, armou na perna esquerda, cruzamento, bola perigosa, o toque de cabeça, a bola bate em cima da defesa, sobrou dentro da grande área, tira a defesa do Ituano, o jogo tá parado. Jogo tá parado, impedimento marcado, subiu o pano lá do Miguel Catanel Ribeiro da Costa, no impedimento marcado, Wagner Ferreira.
Impressionante como o Guarani pressiona, mas não consegue o gol. Ituano se defende como pode. Jogar pelo meio ali ficou praticamente impossível. É uma barreira incrível na defesa do Ituano. Então as jogadas são pelas pontas. E por incrível que pareça, o Guarani não abusou muito. Teria que colocar a bola insistentemente na área. Numa dessas aí, ou o Gênison ou o Nicolas Careca poderiam conferir. Então, para mim, olha, faltou competência para o Guarani. Não aproveitou a chance que teve no segundo tempo, com um homem a mais. E vai amargando aí 2 pontos perdidos dentro de casa. Pontos perdidos dentro de casa que podem fazer falta. O Campeonato Paulista é um campeonato de tiro curto, precisa pontuar em casa. Vem mais Ituano pela ponta esquerda, Felipe Saraiva. Na habilidade, olho nele, era bom de bola. Tocou pra meia com o Lucas Siqueira, tentou a devolução pelo meio, tira a defesa do Bugre. Rebote cai com o Nicolas Careca, tentou tocar de primeira, a bola subiu, desceu no pé dele, quase ele perde o domínio, ele faz o passe meio na fogueira pra Bruno Michel. Perde a bola pra Lucas Siqueira, lá vem o Ituano, Bruno Michel. No peito, na raça, no pé de ferro, tira do jeito que dá. A bola sobe e desce, cai ali pela esquerda, o árbitro apita a falta, é falta em cima do Nicolas Careca ali pela direita. 47, quase 48 do segundo tempo, mais 4 voltinhas no relógio. O Guarani vem pra cima, pra tentar pelo menos um golzinho no finalzinho da peleja. Vem com o Luciano Castanho na ponta esquerda, com o Jamerson, encara a marcação do Lucas Siqueira, soltou no fundo, boa bola pra Neilton, cruzamento, a bola nas mãos de Jefferson Paulino. Bola solta pro Neilton na escapada do camisa 7, ele tentou o cruzamento, tava jogando nas mãos do arqueiro do Ituano, Claudinei Corsi. Mas pelo menos o Neilton deu mostras aí de que tá bem, né? Pelo menos fisicamente tá bem, chegou na bola. É verdade que não jogou o jogo inteiro, mas 48 minutos, né? Conseguiu fazer o cruzamento, defeituoso, é bem verdade. Foi na mão do Jefferson Paulino, mas acabou chegando. Então é um jogador que pode ser útil aí, daqui a pouco o Wagner vai comentar, evidentemente, a respeito do Neilton. Segue 0-0 no brinco. Segue 0-0, vem mais Guarani pro campo de ataque. Bruno Michel deixa a parada no meio ali com o Leandro Vilela. Leandro Vilela encara a marcação do Diego Quirino, volta a jogada com Bruno Michel. Bruno Michel protege a bola em cima da marcação do Mário Sérgio, vai pro chão, o árbitro manda seguir. Leandro Vilela volta a jogada, volta no campo de defesa, recomeça tudo de novo, se reorganiza no ataque agora a equipe do Guarani. Vem com o Lucão solta essa bola mais à frente com o Luciano Castan, que nesse segundo tempo pouco foi zagueiro, foi quase um volante, sempre construindo a jogada lá de trás. Deixa de lado a parada com Vilela pra cima da marcação do Diego Quirino, soltou na ponta direita para Diogo Matheus, encara a marcação do Leirinho, o Felipe Saraiva, Diogo Matheus, cruzamento no segundo pau, bola fechada, Jefferson Paulino dá um soco na bola, completa o serviço, Felipe Saraiva tira dali, Nevote volta aqui pela ponta direita, campo de defesa da equipe do Bugrão com o Lucão adianta a parada no terreno com o Diogo Matheus pra Wenderson dominou, carregou no terreno, avançou, soltou a bola para Bruno Michel dominou, parou, voltou, lance com o Diogo Matheus, 2 toques na bola, deixou pelo meio com o Leandro Vilela, daí para Luciano Castanho tem espaço, soltou para Neilton, encaixotado pela marcação, Yuri, toma posse da bola, afasta o perigo, manda pra frente, bate a bola no peito do Neilton, volta o Guarani pro campo de ataque, volta com o Jamerson domina, encara a marcação do André Luiz, ainda Jamerson volta o lance com o Luciano Castanho devolveu pra Jamerson lá pela ponta direita, encara a marcação do Hélio Borges, cruzamento do Jamerson no segundo pau, Bruno Michel tentou pegar essa bola, ela vai direto pela linha de fundo, pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Ituano. Fala, Claudinei Corsi. Mandar um abraço aqui pro Fernando Serra, tá com a gente aqui, Dali Grande Bugre. Fernando. E o Tom Correia também tá curtindo com a gente aqui. 45, 50 na verdade, 50 minutos, 45 mais 5, faltam mais 2. Vamos até 52 minutos nesse segundo tempo, o Guarani com um jogador a mais em todo o segundo tempo. No finalzinho da primeira etapa, o Gabriel Barros foi expulso e o Guarani não conseguiu transformar sua vantagem em gols. Pelo contrário, o Ituano em alguns contragolpes assustou. E desce de novo lá pela ponta direita com o Lucas Siqueira. Volta o lance. Volta tudo no campo de defesa com o Yuri. Yuri deixa curtinha a parada com o Frazan domina. Volta tudo lá com o goleirão Jefferson Paulino. Jefferson Paulino faz o lançamento, manda pra frente, despacha. A bola sobe, desce e cai direto aqui com o Luciano Castanho. Corta o zagueiro da equipe do Bugre. Tenta botar velocidade pra cima, Bugre. Tem tempo ainda, mais um minutinho. Quem sabe no último lance do jogo vem Guarani. Vem com o Diogo Matheus, daí para Wenderson que entrou no lugar do Richard Rios, deixa a parada mais atrás com o Leandro Vilela, daí para o Diogo Matheus no círculo central, ele gira a jogada, faz o lance com o Luciano Castanho, lançamento no segundo pau, subiu o Gênison de cabeça, tira a defesa, rebote e volta com o Bruno Michel de calcanhar, boa bola para Diogo Matheus, limpou o Felipe Saraiva, levantou no segundo pau, atenção, tocou Nicolas Careca, tira a defesa completa, André Luiz, rebote cai pela ponta esquerda, Luciano Castanho, como um lateral, soltou pela ponta, agora com o Jamerson, igual um ponta esquerda, cruzamento lá no segundo pau, subiu o Gênison de cabeça, tira em cima da linha, Frazan, sobrou lá dentro, o Wenderson mandou de voleio pra fora do gol!
Genison tocou de cabeça, Frazan salvou em cima da linha, o que seria o gol do Guarani. Na sequência, o Wenderson virou um voleio maravilhoso, mas mandou essa bola longe, mandou longe do gol. E dá pra dizer, hein, defendeu Frazan, sensacional, tirou o gol do Bugre aí, Claudinei Corsi. É, a jogada que seria o gol do Guarani, né? O Gerson Paulino já tinha ido, já estava batido já, e o jogador do Ituano tirou em cima da linha. Quando apita o árbitro, termina o jogo no Brinco. Termina o jogo, apita Matheus Delgado Candançan, termina a partida no Brinco de Ouro. 0 para a equipe do Guarani, 0 também para o Ituano. Olha o melhor em campo aí. É, rapaz, indicaram o Neilton Rafael da equipe do Ituano e o Jamerson. E o Neilton foi eleito o melhor em campo. É, o Neilton foi eleito, correu bastante o Neilton, né? Mas que pecado, essa bola não ter entrado. E vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. 5 da tarde, mais 59 minutos, começando aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo o empate do Guarani, 0-0, 0 para o Guarani, 0 para o Ituano. Ninguém achou o caminho do gol esta tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani bem aquém daquele time que jogou contra a equipe do Santos e venceu na última quarta-feira. 5h59, aguardando aí o Neilton recebendo o troféu de craque do jogo da Federação Paulista. E é ele bom vai para falar, começar, hein? vai falar, vamos ouvi-lo. Paulista de futebol. Tá aqui o homem já. Vamos lá, vamos nessa, Biano. Tá aqui o eleito, então, craque do Juto. Voltando a jogar aí depois de 6 meses, tá falando como se sente, né? Essa estreia. Teve aí, né, um pouco mais de tempo, né? Tem um tempo ainda para se recuperar fisicamente. Então faz uma avaliação, né, da estreia dele, como o craque do jogo também. Vamos ver o que diz aqui o Neilton. Foi um jogo difícil, onde o time deles ficaram muito atrás da linha da bola. Acho que em momento nenhum eles proporam vir aqui jogar. E o Guarani pressionou, se dedicou ali. Tivemos uma bola tirada na linha no final do jogo. Estou feliz pela estreia, mas não tanto porque merecemos sair daqui com a vitória. Mas eu fico feliz de estar recebendo o craque do jogo, de ter entrado, dado uma sequência aí no time, e espero melhorar cada dia Neilton, mais. você sempre te rotularam como aí lá o novo Neymar, você mesmo já disse na sua... Não, eu sou o novo Neilton. Né? O que esse novo Neilton tem e pode trazer, render para o Guarani aí ao longo dessa temporada? Cara, eu passei por 2 anos muito difíceis aí, não tenho certeza, foi o pior da minha carreira, psicologicamente, cabeça, não atuando, sofri um pouco com lesão, mas agora me preparei bastante, vim aqui para fazer o 2023 o melhor ano da minha vida, assim que a gente dá a volta por cima das dificuldades. Então esse, o Neilton vem firme, vem concentrado, vem focado para fazer uma excelente temporada. Ainda mais com esse troféu aí, né? Que confiança que dá. Pega ele aí na sua mão e fala que confiança que ele te dá, né, para a sequência, né? Você jogar tão pouco tempo e já ter essa confiança toda. Então, exatamente. Ainda mais que esse troféu aqui, a confiança no dia a dia, o trabalho. Só eu, Deus, minha família sabe o quanto que eu sangrei para estar aqui hoje fazendo uma partida e tá sendo eleito aí o melhor da partida. Eu fico muito feliz, muito agradecido mesmo de coração. Valeu. Então, acho que meu microfone agora voltou, legal. Tá aí o Neilton falando, o Wagner Ferreira, e entrou aos 28 do segundo tempo, né, Wagner? E já sai com o troféu da federação aí de craque do jogo. Mereceu, Wagner? Eu acho que não. Não foi para tudo isso a apresentação do Neilton. Muito embora ele tenha entrado aí numa fogueira, né? Mas jogou tudo em cima das costas dele para resolver um placar que, de qualquer maneira, diverso para o Guarani. O empate dentro de casa 0-0 com o Ituano. Mas mostrou qualidades, né? Jogou ali do meio pela meia esquerda ali, puxando sempre pro meio, tentando finalizar, tentando organizar alguma coisa. Não foi para tudo isso, mas também não decepcionou. Para uma estreia, acho que ficou de bom tamanho.
parabéns aí, porque foi escolhido por uma outra equipe, né? Pela equipe da televisão. Mas para mim não será o melhor em campo, não. Legal. 6 da noite, agora mais 3 minutos. O Wilson Antônio diz aqui, agora se preparar para pegar o Corinthians, Dali Bugre. O João Bortolotto no Facebook diz aqui, valeu rapaziada, um pontinho para cada lado, jogo fraco. O Antônio Martins, o que acontece com o Guarani? Não consegue 2 partidas boas. O José Carlos Rodrigues diz aqui, esse catado do Guarani é um no cravo e outro na ferradura. É torcer para fazer 8 pontos para livrar do rebaixamento. O sofrimento não vai ser fácil. E o Wilson Antônio diz aqui, você merece, Neilton, Deus te abençoe. Tá aí, então, a opinião do torcedor aqui no nosso Facebook. Tem mais alguma coisa aí pelo YouTube? A galera tá na bronca aqui pelo empate. O Darlan Vitor, né, dizendo que o Guarani atrapalhou a aposta dele. Guina Buri, dizendo aqui, ó, tem que estar no para o ímpar para ver se sai gol. José Leite, quem mais aqui conosco? Calil Bonfim também, Eduardo Castelo e o meu xará, o Lucas, mas é Lucas com Z, viu? Mandando aqui, vai ficar mesmo no 0-0. Como que fala Lucas com Z? É Lucas, igual um mosquito. Entendi. 6 horas mais 4 minutos, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo o empate ruim do Guarani, 0-0 com a equipe do Ituano. O jogo terminou agora há pouco no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você acompanhou aqui na narração do Lucas de Souza e os comentários do Wagner Ferreira. Rápido intervalo, vamos aguardar aí o link, né, para a entrevista coletiva do Mozart. Vamos daqui a pouquinho escolher o melhor em campo. Se você, torcedor do Guarani, quiser votar por aquilo que você viu aí na TV ou ouviu aqui com a gente, o seu voto tem peso 2, você pode votar também no melhor em campo do Guarani. E teremos também as notas do jogo com o Wagner Ferreira, a ficha técnica, tudo isso para você aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior, que volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi.
6 horas mais 7 minutos em Campinas, 6 e 7 é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo o empate do Guarani 0-0 com o Ituano. O jogo terminou agora há pouco no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Por aqui falamos em nome de Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Vamos então, começando aqui, abrindo o nosso fim de jogo com a eleição do melhor jogador em campo do Guarani. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. E eu vou direto com o comentarista Wagner Ferreira, o seu voto para o melhor em campo do Guarani, Wagner. É uma jornada de pouca inspiração do Guarani, poucos destaques individuais, mas pelo que mais produziu para mim, ali pelo lado esquerdo, o Jamerson, para mim, o melhor em campo. Legal, voto para o Jamerson, comentarista Wagner Ferreira. Lucas de Souza, para você, o melhor em campo do Bugre. Muito bem, o Jamerson, ele é muito esforçado, né? Ajuda muito na defesa e, como o presidente bem colocou, né? Por conta dessa jornada pouco expressiva, né, ofensivamente da equipe do Guarani, meu voto também vai para ele, o Jamerson. Speedy Jamerson, para mim, o melhor em campo. Legal, e hoje, né, eu não sou só o âncora, sou o repórter também, eu voto então no Jamerson. 3 votos para o Jamerson. Lembrando que o Neilton, que entrou a 28 minutos do segundo tempo, foi eleito o melhor em campo pela Federação Paulista de Futebol, pelo canal, pelo pessoal da TV. Então, tá aí o Neilton, que fez a sua estreia, leva o troféu, mas para nós aqui dos canais de Futebol Interior, Jamerson, o melhor em campo do Guarani neste empate 0-0 com o Ituano. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, 6 e 9, o Guarani empatou 0-0, enquanto a gente aguarda aí o link da coletiva do técnico Mozart do Guarani, nós vamos já adiantando a nossa pauta aqui e vamos para as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, Wagner Ferreira, o Guarani empatou 0-0, um jogo realmente fraco esta tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas vamos aqui às notas dos jogadores que estiveram em ação, aqueles que começaram e os que entraram também. Como eu já disse e repito, um Guarani bem diferente daquele Guarani que atuou contra a equipe do Santos na última quarta-feira. Começando aqui, Wagner, com o goleiro Kozlinski. 2 defesas e 2 lambanças. Ele fez 2 defesas boas, uma no primeiro tempo, outra no segundo, e cometeu 2 lambanças. Uma no primeiro, entregando a bola nos pés do Iago, se tem um pouquinho mais de categoria, era gol do Ituano. E a segunda, aquela que ele não precisaria sair daquela bola, já que ele tinha os 2 zagueiros na defesa e um atacante do Ituano. Ele saiu, aí o atacante do Ituano colocou por cima. O Luciano Castanho tirou de cima da risca, que seria gol do Ituano. Então não precisaria ter saído naquela bola não, o Kozlinski. Por essas e outras, nota 6 para ele. Meia dúzia para o Kozlinski. E o estreante Lucas Marques, que veio pela direita hoje, Wagner? Mas tudo bem, né? Foi contratado, vamos botar para jogar. Agora eu não sei porquê, se o Diogo Matheus não foi tão mal na partida contra o Santos, ele simplesmente começa com o Lucas Marques. Então, para mim, com um começo equivocado aí do Mozart. Não gostei do Lucas Marques não, mas nota 4 para ele. E aí depois ele saiu para dar lugar para o Diogo Matheus. É, aquilo que eu disse, né? Parafraseando o Vinícius de Moraes. Se é para desfazer, por que é que fez? Corrigiu, tirou o Lucas Marques e colocou o Diogo Matheus, que também não foi lá essas coisas. Muito embora o Guarani jogou muito pelas pontas, né? Tanto pela esquerda como pela direita. O Diogo Matheus apareceu bastante, mas sem muito rendimento. Ficou na média 5. Média 5 para o Diogo Matheus. Talvez pelos treinamentos, né, Wagner? Que ele deve ter o Lucas Marques, pensamos assim, né? Sem ver, evidentemente. Deve ter dado confiança para o treinador nos treinamentos, né, Wagner? É, pode ser esse o caminho, né? Porque não se justificaria nessa alteração. Não tem nada a ver, né? Muito bem, agora a dupla de zagueiros do Guarani, começando com o Lucão, camisa 3, Wagner. O ataque do Ituano um pouco, né, incomodou o Guarani. No segundo tempo, algumas chances, mas assim, naqueles contra-ataques. E no primeiro tempo também, pouca coisa aconteceu. Nota 6 para o Lucão, sem comprometer. No Calena, um pouquinho acima da média, meia dúzia para ele. E para o Castan? Olha, um companheiro dele tranquilo também. É o que mais joga, né, na defesa do Guarani, é o Luciano Castan. Tem mais experiência e deixa lá o Lucão. Ele sai mais pro combate, o Luciano Castan. Vai ficar com a mesma nota do companheiro dele, nota 6.
Pela esquerda, o Jamerson, eleito por você aí também o melhor em campo. Wagner? É por nós, né? Foi uma eleição unânime aí do Jamerson, vai ficar com uma nota 7,5. Ele procura bastante o jogo, ele tem uma certa dificuldade. Quando ele corta da esquerda para a direita, não tem o pé direito para fazer o cruzamento. E sem muito espaço para jogar, ficou um pouco difícil para ele. Mas, de qualquer maneira, se destacou dos demais. 7,5 para ele. Leandro Vilela, número 5, volante do Guarani. Wagner? É um dos mais fracos do time, né? Aliás, foi até o final do jogo. Ele, o Moser, preferiu deixar tirar o Richard Rios e manter o Vilela. Será que o Guarani precisaria de mais intensidade para o jogo? E o Vilela dá mais intensidade que o Richard Rios? Não dá. Seria mais interessante colocar o Richard Rios no lugar do Vilela e a entrada do Wanderson aí no lugar do Vilela. Aí sim, tiraria o Vilela, colocaria o Wanderson, mas não na posição que ele entrou. O Vilela ficou ali com uma figura decorativa no jogo. Quando ele precisando de intensidade no jogo, ele fica com aquele toquinho ali, porque o Vilela, todo mundo sabe, que ele joga mais no desarme, né? Mais na contenção. Quando precisa dele para uma jogada ofensiva, pode esquecer. Então era justamente o jogo de hoje. Ficou uma figura decorativa ali no segundo tempo, só tocando de ladinho, sendo que o Richard Rios é muito mais contundente, né? Muito mais ofensivo, chega mais. Mas de qualquer maneira, a nota do Vilela é 4. Legal. E o Richard Rios, que tomou um cartão amarelo, Wagner? Se foi o melhor em campo na partida contra o Santos, hoje ficou um pouco abaixo, né? Não apareceu, principalmente no primeiro tempo. No segundo, quando o Guarani tinha a vantagem de um homem a mais, o Guarani se soltou. O Richard Rios é um jogador que realmente conduz a bola e procura o jogo ofensivo, apareceu mais. Mas foi longe de ser o Rios da partida contra o Santos. Nota 6. Nota 6 para o Richard Rios, colombiano. Entrou no lugar dele a 24 do segundo tempo, o Wanderson. Eu só repito, né? Não deveria ter saído. Deveria ter ocupado a posição do Vilela, e o Vilela sim deveria ter saído. Mas isso aí foi uma decisão do Moser. O Wanderson, é a primeira partida dele, né, no Guarani. Vai ficar aí com uma nota 4. Não apareceu muito, não. Porque ali era uma técnica, pode esquecer. Era mais coração, mais voluntariedade, né, para participar acima do 8 anos. Jogo difícil, técnica ali não existia. Tanto é que o jogo foi fraco tecnicamente. E o Wanderson não conseguiu aparecer, não. Nota 4 para ele. Nota 4 para o Wanderson. E o Iago do Guarani, Wagner? Jogou até 35 no primeiro tempo, né? Acabou se contundindo. Não gostei não, né? Me parece um pouco fora de forma, acho que você mesmo fez essa observação. Tá meio rechonchudo, mas meio roliço. Mas não gostei do Iago não. Para ser substituto do Giovanni Augusto, precisa comer muito arroz e feijão, né? Como a gente costuma dizer por aí. Então o dono da posição é Giovanni Augusto. O Iago entrou por ali e não correspondeu não. Nota 4. E entrou no lugar dele 35 do primeiro tempo, foi isso, né? Foi, 35 do primeiro tempo. Que ele machucou, foi o Bruno Michel. O Bruninho, eu falo Bruninho porque tem o Bruninho, mas esse Bruno Michel também é pequenininho, né? Mas é bom jogador, hein? Jogador que joga ofensivamente, tem o drible fácil, costuma fazer bons cruzamentos. Agora, não sei se era a posição exata para ele entrar, né? Porque criou-se uma confusão danada com essa alteração. Porque o Michel é jogador de beirada, do lado direito. Estava em campo ainda o Bruno José. Então, teve que fazer uma mudança radical no time, principalmente do meio para frente, pelo técnico Moser. Aí ele se confundiu todo. Mas o Michel entrou, fez a parte dele, nota 6. Nota 6. Apareceu bem no segundo tempo, né? Ali pelo lado direito, ali fazendo cruzamentos, boa jogada. 6. Acho que merece uma atenção melhor esse Michel aí, esse Bruno Michel, viu? Bom jogador. Legal. E o Bruno José hoje, hein, Wagner? Pois é, um dos destaques contra o Santos, hoje acabou sendo substituído no intervalo, né? Isso. Para a entrada do Gênison. Não apareceu hoje, né? Vocês concordam comigo que voltou a ser o velho Bruno José de outros tempos. Nota 4. Nota 4 para o Bruno José. E entrou no seu lugar no intervalo o Gênison. Ligeira melhora, né? Um jogador mais ofensivo, mais centralizado, mas nada de extraordinário. Nota 5. Nota 5 para o Gênison. Bruninho, Wagner. Gostei do Bruninho. É um jogador que pode ser útil para o Guarani. Jogando ali pela beirada do campo, do lado esquerdo. Gostei mais do primeiro tempo do que no segundo. Ele acabou saindo a 24 do segundo tempo, né? Mas vai ficar com uma nota 6. Não é bom, não é mau jogador, não. Deve ser melhor observado. Bruninho, nota? 6.
E entrou no lugar dele, como você disse, a 24 do segundo tempo, o Neilton, que foi eleito o melhor em campo pela federação. Chegou essa semana, já foi pro campo, já foi convocado aí pro banco, entrou para jogar. Eu acho que não está ainda no melhor do seu condicionamento, mas jogador que tem habilidade. Na verdade, Wagner, ele já estava aí, né? Ele foi apresentado essa semana, mas ele já tinha chego com uma contusãozinha no tornozelo. Tratou e ficou à disposição. Pois é, e mostrou que tem condições de ser, inclusive, titular desse time do Guarani. Agora, no lugar de quem? Aí vai ser um problema de posicionamento aí do técnico Mozart. O pessoal da televisão entendeu que ele foi o melhor em campo. Mas eu não achei isso tudo, mas não decepcionou, claro. Para quem chegou agora, apresentar o que apresentou, nota 6,5 para ele. Legal, e fechando o time do Guarani, Nicolas Careca. É limitado, né? Ele não tem habilidade nenhuma. Então a única qualidade dele é no cruzamento para tentar de cabeça. Coisa que. E bem de frente pro gol, né? De preferência sem o goleiro. Porque a cabeça dele é torta. É aquele jogador do último terço, dos últimos 5 metrinhos ali da pequena de área, frente pro gol. sem goleiro, né? Então é muito limitado, né? Foi bem na partida anterior, recebeu um cruzamento, aproveitou, meteu pro gol. Mas hoje teve alguns lances aí, acho que em 2 oportunidades. Mano, o primeiro então foi ridículo. Ele recebeu uma bola, se tem qualidade, mata no peito e finaliza. Não fez nada disso, acho que não teve confiança, né? Acabou tentando um companheiro melhor colocado. E no segundo tempo também teve 1 ou 2 chances, se tanto. Então voltou a ser o Nicolas Careca de sempre, nota 5 para ele, ficou na média. Perfeitamente. E o técnico Mozart hoje, que nota vai levar, Wagner? Não gostei do Mozart, tanto pela escalação inicial, como também pelas mexidas. Não que não tentasse ganhar o jogo, né? Tentou, fez de tudo. Agora temos que dar méritos pro time do Ituano também, que jogou uma barbaridade defensivamente. Teve chances dos contra-ataques no segundo tempo. Então o Ituano tem um bom time, embora não tenha vencido no campeonato ainda, mas não é bobo, não. Mozart vai ficar hoje na média, nota 5. E o jogo, Wagner? Quanto valeu o jogo hoje? Guarani 0, Ituano também 0? Técnica nenhuma, né? Hoje foi muita garra, muito coração, muita bola alçada, ataque contra a defesa. O Ituano, depois que perdeu um homem, jogou só por uma bola. Então ficou um jogo muito difícil. Ataque contra a defesa não tem técnica. Um jogo fraco tecnicamente. Vai ficar na média aí, nota 5, Claudinei. Nota 5 para o jogo. Matheus Candancian, árbitro da partida, Wagner. Gostou? Olha, ele foi bem. Agora, os jogadores do Ituano podem até reclamar de uma entrada do... Eu não sei se foi do Jenison, hein, Lucas? Aquela entrada que ele deu no jogador do Ituano. Exatamente, uma entrada no Yuri, né? E foi o Jenison. Foi o Jenison. Então, se ele poderia ter dado ouvidos ao VAR, salvo que o VAR não chamou, né? Não chamou. Mas... né? Diferente do lance com o Gabriel Barros, eu creio que a arbitragem tem entendido que o Gabriel Barros estava fora do lance da bola. E que o Jenison foi para dividir a bola, só que a bola acabou passando embaixo da perna dele e ele, ali na velocidade, não conseguiu frear e pegou o Yuri, né? E se ele quisesse fazer uma média, ele iria pro VAR, ou então ele mesmo tomaria atitude de dar o cartão para equilibrar as coisas, fazer a média ali. No entanto, ele pulso firme ali, entendeu? Não deu nem bola para as reclamações e deixou o lance seguir. Ele é um dos mais jovens ainda do quadro de árbitro, tem 24 anos e é engenheiro civil, mora em Barueri. 24 só, Wagner? 24 anos. E, inclusive, quando ele estreou, foi num clássico aí, Corinthians e Palmeiras, se não me engano. Ano passado, na Arena Corinthians, 1-0 pro Palmeiras, um gol contra. Tá todo mundo estranhando que um clássico dessa natureza aí para um árbitro jovem... Colocaram um árbitro jovem. Ele acabou indo bem e está se destacando. É um bom árbitro. Os bandeiras não tiveram muito trabalho, né? O Miguel Cataneu Ribeiro da Costa tem 41 anos, é representante comercial de artigos de beleza. Olha só, ele mora em Jaú. E o outro é o Leonardo Tadeu Pedro, 36 anos, é um microempresário em Bragança. Sabe o que ele tem? Um comércio de roupas e acessórios fitness. Tá aí o trio de arbitragem. Tranquilo, não teve participação nenhuma, nenhum lance polêmico. Que teve que acontecer, apitar, ele apitou. Deu ouvido ao VAR na expulsão do jogador do Ituano, correto, sem problema nenhum. Uma boa nota para a arbitragem, uma nota 7, sem problema, sem interferência no placar do jogo. Nota 7 para a arbitragem. Muito bem. Estão aí então as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira.
Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. 6 horas mais 22 minutos, virou agora 6h23, aguardando aí a entrevista coletiva do técnico Moza, depois desse empate do Guarani 0-0 com a equipe do Ituano. Lembrando também que daqui a pouquinho às 7h30 da noite, aqui nos canais de Futebol Interior, você vai poder curtir Novo Horizontino e Comercial, Série A2 do Campeonato Paulista, retransmissão da W Sports com o nosso amigo Rochinha. Esse jogo no áudio, né? Amanhã, domingo, às 9h45, tem Campeonato Paraense Série A, Paysandu e Bragantino, na retransmissão da Rádio Web Legal. Depois, Campeonato Paulista Série A1, 4 da tarde, tem Palmeiras e São Paulo, com a retransmissão da CIN. Campeonato Paranaense, Série A, amanhã também, 18h30, Coritiba e Rio Branco, na retransmissão da Rede Esportes Malaguenha, que vira e mexe entra em cima da nossa transmissão aqui, né? E tem Campeonato Paulista também, Série A1, às 8h30 da noite, Botafogo e Mirassol, na retransmissão da W Esportes com Rochinha. Botafogo desde garotinho nós aqui, né? Bom, né? Botafogo e Mirassol, Botafogo, né? Melhor, não é? Melhor que seja o Botafogo. Tá O jogo em certo. Ribeirão Preto, o Mirassol não tá lá essas E o coisas. Botafogo deu um caldo no calor Palmeiras, hein? deu. E a Lusa ganhou hoje, né? São Paulo pega o Palmeiras amanhã. Da São Paulo ou da Palmeiras, Wagner? Da Palmeiras. Da Palmeiras. Mas porque dá mesmo porque você quer. Não, porque eu nem torço para nenhum desses dois times aí. Mas o Palmeiras tem aquele elenco forte, né? Então acho que não vai ter páreo, não. Tá muito bem. Então, esses os jogos dos canais Futebol Interior. Hoje tem mais bola rolando. Lembrando que hoje você já acompanhou a partida da vitória da Ponte Preta, 2-1 em cima da equipe do 15 de Piracicaba, com a narração do nosso Jaera Marcelo Corsato, os comentários do Frank Francisco e as reportagens do André Luiz, com a ancoragem hoje, a apresentação do Carlos Corsato, que não apareceu na câmera porque ele acha que ele está muito feio. Quer dizer, feio ele sempre foi, né? Agora ele está achando que ele está um pouquinho mais feio ainda. Então ele vai esperar ficar um pouco mais bonito para aparecer na câmera. Mas segundo ele, na quarta-feira, muito provavelmente ele já estará na câmera de novo para fazer o jogo da Ponte Preta contra o Monte Azul aqui nos canais Futebol Interior. Nada por enquanto, né, Felipe, do Guarani? Legal. O Ney, Fala, você estava falando na W Sports, né? Do nosso amigo Rochinha. Estávamos eu e Roberto Diogo lá no Atacão Iga Atacado. Na sala do presidente lá, conversando sobre assuntos da SEC, campeonato, aquele negócio todo, patrocínio. Aí veio uma informação da secretária lá e falou: tem dois senhores aqui querendo falar com o senhor, seu Iga. Falou: manda entrar. Pô, sabe quem era? Quem? Era o Rochinha e o Juninho Fonseca. Ah, é? Vindo lá de Ribeirão Preto para tratar de assuntos comerciais, evidentemente, com o nosso Norimite Iga. Gosto muito da transmissão do Rochinha, muito seguro, muito clara, Rochinha, boa dicção. Parabéns para ele. Fez um trabalho muito bonito também lá na cobertura do funeral do Pelé também. A Rádio W Sports fez um trabalho muito bonito lá, com o Rochinha capitaneando tudo. Grande abraço ao Rochinha, grande amigo. Ney, diga. O Carlos Corsato acabou de mandar uma mensagem para você aí no grupo, falou que ele é muito seu fã, viu? Carlos Corsato? Exatamente. Falou aqui, ó. Claudinei Corsi, sou muito seu fã. Mas continua feio, não adianta ele falar isso. Vamos ver, daqui um ano, quem sabe eu mudo de ideia, né? Mas, por enquanto, tá feio. Deixa eu passar aqui, anotem aí nas suas papeletas, Wagner Ferreira e Lucas de Souza, a renda e o público para Guarani 0, Ituano também 0. 4.107 pagantes, 4.107 pagantes para uma renda de R$ 84.920. R$ 84.920 para 4.107 pagantes. Contra o Santos foram 4.699. Tá nessa faixa aí, né, Wagner? Torcedor do Guarani, o time é que tem que fazer a torcida presente, ele não tá acreditando ainda, né? Não tá, porque hoje, tudo bem, na última quarta-feira teve aquela baita chuva, tudo, hoje já foi um jogo 4 horas da tarde, sem chuva. E embalado por essa vitória contra o Santos. Eu esperava. Uma tarde bonita em Campinas. Eu esperava sabadão. Pelo menos uns 7 mil pagantes, mas
ficou aí nos 4.107 torcedores. O Wagner Ferreira, adiantando a pauta aqui, expectativa agora para o jogo do Guarani contra o Corinthians, hein, Wagner? Lá na Neoquímica Arena, que sempre recebe um grande público, portanto a pressão vai ser muito forte, e o Guarani vai para lá para tentar a vitória, né, o Wagner? Olha, eu acho que não vejo muita dificuldade, não. Embora, né, respeitando, né, Timão é fogo, né, dentro de casa, aquela pressão toda, qualquer joguinho lá dentro é a casa cheia. Mas não tá numa boa fase o Corinthians, né? Tá o técnico aí procurando a melhor formação. O Corinthians, ele perdeu, né, contra o Bragantino, foi muito criticado. O time do Corinthians perdeu de 1-0, se recuperou na última rodada contra o Água Santa. E joga nesse momento contra a Inter de Limeira. Na verdade, o jogo tá para começar lá e o time cheio de mudanças, né? Principalmente na lateral esquerda e direita. Inclusive, presidente, quem estreia hoje no Corinthians é o Matheus Bidu. Bidu fazendo a sua estreia. Corinthians de Cássio. Posso passar a escalação do Corinthians aqui, Claudinei? Deixa eu pensar, peraí. Pode, vai. Pode. Corinthians de Cássio, Rafael Ramos, o Bruno Mendes, o Gil e o Bidu, do Queiroz, Juliano e o Cantilho, o Roger Guedes, o Yuri Alberto e o Romero. Eu deixei porque a gente tá com tempo, viu, Lucas e Souza? Porque se não tivesse tempo, você não deixaria, porque depois o meu coordenador pega no meu pé, entendeu? Não, Diz que não é pra falar nada de ninguém aqui, é só Guarani e Ponte. Não, é só pra fazer uma projeção pro próximo jogo. Você sentiu uma pontinha de corintiano no Lucas ou não? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque se espera pra esse jogo na Arena... Tem a escalação da Inter? Tem sim. A Inter de Léo Vieira, Léo Duarte, Leonardo Silva, Douglas e Zé Mário, William Correia, Claudinei, Seu Xará, Everton, Matheus Oliveira, Iago e Jonatas. Mas por que eu tô passando as escalações aqui? Porque como o Corinthians joga em casa na próxima rodada, Renato Augusto, o Fausto Vera, que são jogadores que não estão jogando hoje, não entraram jogando, provavelmente vão jogar contra o Guarani diante... Mas eles não estão hoje porque estão descansando? Exatamente, o técnico Fernando Lázaro tem trabalhado dessa forma, assim como foi o Vitor Pereira no passado, né? Então, promessa de jogo duro pro Guarani lá. É favorito o Corinthians, inegavelmente, né? Mas o Mozart deve montar um time aí não para sair para cima, né, peito aberto para cima do Corinthians, que vai ser um suicídio, mas um time aí equilibrado que possa trazer o resultado positivo, e eu acredito que o resultado positivo seja 1 ponto. Se empatar lá, tá de bom tamanho. Tá muito bem, 6 horas mais 30 minutos, tá difícil do Mozart falar hoje, hein? Será que ele tá brigando muito com os jogadores lá no vestiário, Wagner? Aí tá escolhendo as palavras, né, para ver o que vai responder para a crônica que estará presente lá na sala de imprensa do Guarani, porque começou com uma escalação esquisita, né? Mexendo na lateral direita. Não pôde contar com o Giovanni Augusto. Eu não sei a partir de quando, se foi ontem, se foi hoje, que ele ficou sabendo que o Giovanni não poderia jogar. Aí foi hoje, né? Chegou a nota do departamento médico. Ele pegou, foi pego de surpresa, né? Pegou de surpresa. Teve que colocar lá o Iago para fazer a função do Júnior. Não se deu bem. E o ataque que ele esperava que funcionasse, né? Com o Nicolas, com o Bruno José e com o Bruninho, também não funcionou. Então ele vai ter que se explicar aí para a reportaiada lá. Vamos ver o que ele vai dizer. Tá muito bem, estamos aguardando então o técnico Mozart do Guarani com a entrevista coletiva. Lembrando que os nossos patrocinadores aqui, os nossos parceiros, Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes, Ovo Satoshi, sua vida mais saudável, Bebidas Poti, o puro sabor da vida, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tem mais algum ouvinte aí no YouTube que a gente deixou passar, alguma coisa assim? Ou... Opa, vamos aqui, ó. Aqui na Buri, mandando aqui, ó. Segunda-feira, a equipe do Guarani vai estar na porta da Federação Paulista, junto com a equipe do Ituano, para tirar para o ímpar, para ver se vai. Tá certo. Ia passar a noite inteira lá para ver quem ia fazer gol, porque realmente hoje foi difícil. Hoje estava complicado, né? E fazendo uma alusão aí ao que foi o sorteio, né, da Copa do Brasil. Vamos lá, que está começando a entrevista do Mozart. Eu imagino que não tenha sido o resultado que você esperava, né? Você disse no jogo passado que a ideia era vencer todos os jogos em casa para buscar a classificação. Mas dentro das circunstâncias, dentro de tudo que aconteceu, a forma principalmente com que o Ituano jogou, você também considera um mau resultado esse empate aqui hoje? Nós não fizemos um bom jogo, principalmente o primeiro tempo, né? Nós ficamos bem abaixo do que nós podemos produzir, e aí já era fato que eles viriam
para jogar no nosso erro, tentar baixar a marcação e sair em contra-ataque, que é uma característica, né? E depois que eles ficaram com um jogador a menos, ainda ficou mais latente isso, e fizeram bem, e aí nós não fomos eficientes nas nossas jogadas, né? No primeiro tempo, principalmente, a nossa circulação foi muito lenta, né? E aí ficou muito fácil neutralizar as nossas jogadas. Teve pouca combinação, que normalmente a gente faz muito bem, né? Principalmente as combinações do lado, as infiltrações, e nós não conseguimos. E aí, talvez, mérito também do adversário. É óbvio que não foi o resultado que nós queríamos, mas eu acredito muito em desempenho para ter resultado, né? Então, nós, na minha opinião, não tivemos, ao longo dos 90 minutos, frações só do jogo que nós tivemos um bom desempenho, mas não fomos contínuos, né? Então, aí não tivemos o desempenho para vencer. Mas não faltou disposição, não faltou vontade. Eu entendo até a frustração do torcedor. Infelizmente, o número de torcedores que vem na nossa cidade é bem baixo, assim, né? O jogo do Santos veio 4.000 e poucas pessoas, hoje chegou a 2.000. E aí eu até entendo a frustração do torcedor, principalmente por como se desenhou o jogo. Mas, assim, eu não tenho que recriminar nada do que os meus jogadores fizeram em termos de entrega. Isso sempre tem, né? Infelizmente, nós não conseguimos dar a velocidade que o jogo pedia para nós darmos. E aí, nós fomos facilmente marcados. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Moser, a falta de criatividade no meio campo também acabou pesando, a ausência do Giovanni Augusto, isso aí acabou prejudicando, na sua opinião? Não, eu acho que não. Assim, vamos lá, vamos contextualizar um pouco o jogo, né? Quando você enfrenta um adversário que vem com 10 jogadores atrás da linha da bola, você, de consequência, vai atacar sempre 10 jogadores. No segundo tempo, eles marcaram em 2 linhas de 1, que é natural que os adversários, normalmente, tem poucos times no Brasil que marcam com 7, né? Quando está com um jogador a menos, num 4-3 e deixa 2 jogadores na frente. Eu já fiz isso uma vez, há 2 anos atrás, contra o Operário lá em Maceió. Nós estávamos empatando o jogo, eu fiz um 4-3 e deixei 2, marquei só com 7, deixei 2 jogadores na frente, conseguimos um contra-ataque, sofremos um pênalti e vencemos o jogo, e aí eu voltei para 2 linhas de 1. Normalmente no Brasil fazem já 2 linhas de 1, né? E aí é nítido que vão te marcar com 8 jogadores, em 20, 25 metros de campo, que a área tem 16 metros e meio, mais 10 metros para frente, em 25 metros eles estão te marcando. E aí você precisa ter o drible, precisa ter a tabela, precisa ter um bom cruzamento, um bom passe cavado para ter uma infiltração, porque você tem muito pouco espaço para atacar, né? E aí tem que ter paciência, seja para juntar no setor e tentar envolver, seja para circular com velocidade e ter um bom cruzamento. Se nós talvez tivéssemos tido essa velocidade que nós tivemos no primeiro tempo, aí teríamos 100 minutos nesse volume, talvez nós tivéssemos tido um outro resultado. Infelizmente, nós não conseguimos ter o desempenho nos 2 tempos, na minha opinião. No segundo tempo, nós erramos um pouco mais, mas nós tentamos mais do que o primeiro. Mas aí faltou... Eu não vou colocar criatividade, porque senão eu estaria transferindo para os meus jogadores. Aí talvez faltou um pouco mais, sei lá, até da minha parte mesmo, de abrir mão de deixar 4 jogadores para transitar para trás e colocar um jogador a mais na última linha. Em vez de atacar com 6, atacar com 7. Pode ser. Mas eu sabia que, principalmente com o Iago, depois o Saraiva que entrou, o contra-ataque bem importante do Ituano. Então, assim, não faz sentido na minha cabeça você colocar 7 jogadores na última linha e deixar 3 jogadores para controlar o contra-ataque em 70 metros de campo. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso. Então, eu preferi deixar sempre 4 jogadores para controlar o contra-ataque e empurrar 6 jogadores na última linha. Infelizmente, não deu certo. E aí a responsabilidade é minha. Simples assim. Moza, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você explicasse o motivo da troca na lateral direita. Você utilizou hoje o Lucas Marques e queria que você comentasse a atuação dele. Questão física. Assim, quando a gente tem uma sequência de jogos, eles fazem os testes aí com o pessoal, com o Rafa da fisiologia, e aí aquele que tem um mínimo risco de ter algum problema físico, a gente prefere poupar. Foi isso que eu fiz com o Diogo, mas e aí o jogo se desenhou para ele fazer o segundo tempo, mas foi mais por precaução em si do que outra coisa. O Lucas vem de um tempo de inatividade importante, né? Que depois da Série B não atuou mais, né? Atuou
90 minutos em 2 jogos treinos. E, assim, eu acho que é uma readaptação, assim, ele foi meu atleta, e aí cada treinador tem as suas particularidades, eu tenho as minhas, aí você estimula e tenta estimular de uma certa forma. Quando deixa de ser estimulado, aquilo que você normalmente faz, o jogador ele demanda um pouquinho de tempo para voltar a fazer, mas eu não tenho dúvida que numa próxima oportunidade o desempenho dele já vai ser muito melhor, né? Eu acredito nisso, pelo menos. Boa noite, Moser. Boa noite. Victor Freitas, Bugricast. O Guarani jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, mas ainda assim não conseguiu converter essa vantagem no número de atletas num resultado positivo. Ano passado, o Fluminense empatou uma vez em 0-0 com o América Mineiro, e o Fernando Diniz disse que não necessariamente você ter um jogador a mais significa que o caminho para a vitória vai ser mais fácil. O Cuca falou isso também, né? Eu queria saber... Ele foi massacrado, eu não vou cair nessa armadilha também, não mesmo. Eu queria saber se o senhor... Acima de Moá, pô. Aí não. Eu queria saber se o senhor concorda ou não, e aí se o senhor quiser explicar mais... Discordo. Mas então, o que o senhor... Assim, é óbvio que você jogar com um jogador a mais te dá uma vantagem. Isso eu não vou cair na armadilha de falar que não dá uma vantagem. É óbvio que dá uma vantagem, mas o Ituano ele é um time muito bem treinado pelo Pimentel, né? Então, não à toa, chegou em quinto na Série B do ano passado, né? E quase subiu na última rodada, né? Então, e assim, eles se defendem muito bem, né? E a partir do momento que eu sabia que ia ser bem difícil. No intervalo, até falei para os meus jogadores, nós temos que ter bastante paciência, tem que tomar muito cuidado com os contra-ataques, mesmo tendo um jogador a mais, porque pode ser que ele se torne um pouco mais difícil até do que estava no primeiro tempo. Porque nós, no primeiro tempo, tivemos mais espaço, na minha opinião, para atacar menos jogadores, vamos colocar dessa forma. No segundo tempo, nós tivemos menos espaço para atacar mais jogadores. Mas aí cabe a mim criar soluções para realmente tirar proveito dessa superioridade. Seria muito fácil para mim aqui falar, faltou A, B, C, ou mais criatividade de Ciclano, de Beltrano, eu não vou fazer isso. E assim, é uma vantagem e aí eu vou assistir o jogo amanhã com calma para ver no que eu errei, né? E aí, numa próxima ocasião, se acontecer, tentar fazer melhor. Mas foi brincadeira. Boa noite, Moser. Guilherme Poupon, TV Bandeirantes. Moser, o Pimentel, agora há pouco, reclamou da arbitragem. Não disse que foi um fator principal para o empate, mas disse que ajudou a contribuir para o resultado. Queria que você falasse um pouquinho da arbitragem hoje. Assim, não teve nenhum lance específico, né, que determinou. Eu confesso que a expulsão eu não vi, então não posso... Eu estava assim a uns 20 metros, não me pareceu um lance para expulsão, mas, enfim. Eu acho que o jogo acabou sendo um pouco picado demais. Não sei quantas faltas aconteceram no jogo, porque eu não tenho os números do jogo, né? Mas teve assim, um número excessivo de faltas e acabou picando demais o jogo. E daí, quando você tem uma vantagem numérica e a tua proposta é tentar vencer o jogo e acontece isso, realmente acaba se tornando prejudicial, né, para a equipe que está tentando atacar mais. Mas, não, assim, eu acho que foi mais nesse de fracionar demais o jogo aí que acabou irritando os dois lados, assim. Eu acho que é por causa disso. E no caso deles, a questão da expulsão, que eu prefiro, assim, não opinar, porque eu realmente não vi, né? Ô Moser, tudo jóia? Tudo bem. Quando você vê um jogo como a gente assistiu na quarta-feira, e você também veio aqui com aquela expectativa alta, né, de que o time mantivesse isso para a sequência da competição, acredito que você, comissão técnica toda, jogadores e principalmente o torcedor, quando veio, né, para campo hoje, imaginou isso. De repente, uma atuação igual àquela do Santos. Você acha que o time não repetiu, não foi o time que repetiu a atuação de quarta-feira, ou foi o Ituano que de repente jogou melhor que o Santos e gerou essa frustração do 0-0? Eu acho que as duas coisas, assim, cada jogo é meio clichê isso, mas cada jogo tem sua história, suas particularidades, né? Cada adversário tem o seu ponto positivo, o seu ponto negativo. O Ituano é uma equipe que se defende muito bem, né? Então, assim, contra nós, assim, há muitos anos já que não se vence contra eles, né? Então é difícil jogar contra uma equipe como essa. E aí é mérito realmente do trabalho deles. O Santos joga um pouquinho diferente, né? É um time que vinha te pressionar mais alto, e daí, de consequência, quando você escapa dessa primeira fase de pressão do adversário, você vai atacar menos jogadores, né? Nós não tivemos nenhuma chance como essa, assim, de ter uma pressão mais alta do Ituano para nós escaparmos, e aí
atacar pouco jogador. Nós tínhamos que predominantemente atacar 8, às vezes 9 jogadores, na grande maioria do jogo, né? E aí se torna realmente mais difícil. E não é tão simples assim de atacar muitos jogadores, mas mesmo assim nós poderíamos ter produzido mais, sem dúvida, né? Porque realmente o jogo que nós fizemos na quarta-feira foi um jogo bem importante e nós não conseguimos manter o nível aí, a sequência, enfim, talvez uma série de fatores, mas muito é mérito do adversário e nós não mantivemos a atuação que nós poderíamos, principalmente que nós esperávamos, assim, os jogadores e eu também, né? Fomos morosos assim no primeiro tempo, principalmente. O segundo não, o segundo nós tivemos volume, tentamos, e aí é normal algum erro ou outro técnico, porque atacar contra muitos jogadores em pouco espaço de campo é normal que se erre mais, né? E aí infelizmente não fomos efetivos. Agora é analisar o que nós erramos para tentar melhorar, e essa é a minha função, e já se preparar para terça, que tem um desafio bem duro lá em São Paulo. Muito bem, tá então a entrevista coletiva do técnico Moza, do Guarani, depois desse empate 0-0. Wagner Ferreira, rapidamente aí, Wagner, as palavras do Moza, concordou com ele? Concordei sim, ele justificou a mudança na lateral direita, dizendo que ele preservou o Diogo Matheus, porque não estava totalmente à vontade para o jogo, então colocou o Lucas Marques. E colocou o Diogo Matheus, então, no intervalo, para tentar alguma coisa ali pelo lado direito. Realmente ele falou certo, faltou um pouco mais de objetividade para o time do Guarani. Qualidade técnica, até diria. Agora, não tirou a responsabilidade do Ituano, né? As virtudes do time do Ituano, que veio para jogar na defesa, jogar por uma bola, criou algumas chances no primeiro, no segundo, mesmo com um homem a menos, criou 4 chances no contra-ataque, e o Moza sabia disso e pediu atenção para os seus jogadores. Enfim, o Moza é sempre coerente, ele realmente não esconde nada do que nós aqui assistimos, ele assiste o mesmo jogo que a gente. Agora, ele diz que errou em alguma parte, que ele vai assistir o tape amanhã para ver onde eu errei aí para corrigir. Na verdade, não foi uma tarde feliz do Guarani, mérito foi Ituano, que veio aí talvez em busca de um ponto e conseguiu, quando que o Guarani, embalado pela vitória contra o Santos, não conseguiu reeditar aquela jornada de quarta-feira e lamenta 2 pontos perdidos dentro de casa. Muito embora esteja liderando o grupo, né, Lucas? Guarani agora exatamente, agora por conta do saldo de gols, por enquanto, momentaneamente, lidera o grupo. Então, o que interessa no final é isso daí, conseguir aí uma das 2 vagas para a sequência do Campeonato Paulista, Claudinei Corsa. Tá muito bem, 6h45, a gente vai para um rápido intervalo e já nós voltamos aí para a parte final do nosso fim de jogo. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi.
6 horas mais 47 minutos em Campinas, 6h47, fim de jogo, Canais Futebol Interior, repercutindo o empate do Guarani, 0 para o Bugre, 0 também para o Galo de Itu, jogo que terminou agora há pouco no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 6h48, invertendo a pauta aqui, para Prone Alimentos, em 30 segundos você confere a ficha técnica completa de Guarani e Ituano 0-0. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Não deu pro Bugrão na terceira rodada do Paulistão. O técnico Mozart Santos desse empate em 0-0 com o Ituano mandou o Kozlinski, Lucas Marques, depois Diogo Matheus, Lucão, Castanho e Jamerson, Vilela, Iago, depois Bruno Michel e Richard Rios, depois o Wenderson, Bruno José, depois Jenison, Bruninho, depois Neilton, fazendo a sua estreia hoje, e Nicolas Careca. Ainda no banco de reservas, o técnico Mozart havia o Tony, o Mike, o Ian Henrique, o Titi, o Alan Santos, o Alvarinho e o Lima. Já o time visitante, o técnico Carlos Pimentel, no seu terceiro empate em 3 jogos, hein? Mandou a campo Jefferson Paulino e Yuri, Rafael, depois André Luiz, Carlão e Mário Sérgio, Frazan, Eduardo Persson, depois Hélio Borges e Lucas Siqueira, Iago, depois Felipe Saraiva, Gabriel Barros e Paulo Vitor, depois Diego Quirino. Ainda no banco tinha o David, o Alessandro, o Matheus Nascimento, o José Aldo, o Andrei e também o Madison. Na primeira etapa, no finalzinho do primeiro tempo, depois dos 40 minutos, o Gabriel Barros foi expulso e mesmo o Guarani, com o segundo tempo inteiro, com um jogador a mais, não conseguiu reverter, né, o 0-0, não conseguiu fazer o seu gol. E na última bola ainda, o Jenison tocou de cabeça, a bola tinha passado pelo Jefferson Paulino e o Frazan conseguiu tirar. Público pagante 4.107 para uma renda de R$ 84.920. Arbitragem do senhor Matheus Delgado Candançan, auxiliados pelo Miguel Catanel Ribeiro da Costa e Leonardo Tadeu Pedro. Quarto árbitro, o senhor Hilbert Estevão da Silva e o Thiago Luiz Carascati, que trabalhou, porque foi por meio da intervenção do VAR que o árbitro expulsou o Gabriel Barros. Ele tinha dado amarelo numa bola dividida com o Leandro Vilela, foi pego ali dando uma cotovelada no Vilela, e aí depois de ver o vídeo do VAR, o árbitro resolveu mudar a cor do cartão e acabou expulsando o Gabriel Barros. Campeonato Paulista, terceira rodada, Série A1, Estádio Brinco de Ouro, neste dia 21 de janeiro de 2023. Claudinei Corsi. Valeu, Lucas, grande abraço para você, ótimo domingo e até terça. Até terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigado à grande audiência nas redes sociais e também no nosso canal de áudio. Fique conosco, terça-feira tem mais. Fique com Deus, até a próxima. Fui! Legal, este Lucas de Souza narrou a partida aqui, 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Ituano. Galo de Itu veio a Campinas, segurou o empate contra o Guarani, que havia vencido o Santos por 2-0. Com a ficha técnica do Lucas de Souza, a gente vai encerrando o nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 6 horas mais 51 minutos, 6h51. Deixa eu aproveitar aqui, antes de encerrarmos aqui a nossa jornada esportiva. Tem mais uma palhinha do Wagner Ferreira, mas dá uma passada aqui pela Série A1, fase de grupos, terceira rodada, né? Já começou, né? Inter de Limeira e Corinthians, está 0-0 lá no Limeirão. Amanhã tem Palmeiras e São Paulo às 16 horas, no Allianz Parque. Tem também São Bernardo e Santos às 18h30, lá no 1º de maio. Teremos Botafogo e Mirassol às 8h30 da noite. No Santa Cruz, Ferroviária pega o Santo André na Arena da Fonte Luminosa às 20h30. E hoje nós já tivemos Água Santa 1, São Bento também 1. A Portuguesa goleou o Red Bull Bragantino por 3-0, jogo no Canindé. E tivemos aqui para você na Rádio Futebol Interior, nos canais de Futebol Interior, Guarani e Ituano 0-0. Muito bem, na classificação atual, no grupo A, temos em primeiro Red Bull Bragantino, em segundo Inter de Limeira, em terceiro Botafogo, em quarto Santos. No grupo B, por enquanto, primeiro Guarani, segundo São Paulo, terceiro o Água Santa, em quarto Mirassol. No grupo C,
Temos o São Bernardo em primeiro, o Corinthians em segundo, a Ferroviária em terceiro e o Ituano em quarto. A classificação no grupo D, o São Bernardo é em primeiro, em segundo a Portuguesa, em terceiro o Palmeiras, em quarto o Santo André. No grupo C aqui que eu havia dito, na verdade, aqui em primeiro é o São Bento em segundo o Corinthians. Muito bem, aí a classificação e a rodada, Wagner Ferreira, o Guarani empatou 0-0, passando a régua, e a expectativa agora para o jogo contra o Corinthians, Wagner. Veja bem que nem sempre posse de bola, né, e volume de jogo ganham partidas, né? Isso aconteceu com o Guarani hoje. Você sabe quantos escanteios eu anotei aqui, Claudinei? Quantos foram? Foram 8 para o Guarani, 2 para o Ituano. Isso já significa, né, que o Guarani cansou de meter bola na área, bola cruzada, chute frontal, pouca coisa aconteceu, apenas 1 ou 2 lances. Na maioria dos lances, bola cruzada na área pelo Jamerson ou pela direita ali com o Bruno Michel, até com o Diogo Matheus. E nenhum dos atacantes ali para aproveitar, né? Nem o... Olha que eram jogadores de porte, hein? O Gênison e o Nicolas Careca. Ninguém aproveitou. Méritos para o Ituano, que veio aqui por 1 ponto e acabou conquistando. E enquanto que o Guarani, se tivesse um pouquinho mais de habilidade, alguma certa qualidade técnica, eu acredito que poderia chegar à vitória. Mas faltou isso, somente para os atacantes do Guarani e até para o técnico Moura, que hoje não foi feliz, tanto na escalação de início, como também nas alterações. Então, eu acho que não tem muito o que reclamar, não. É um ponto conquistado, 2 perdidos, e agora vai tentar tirar a diferença na terça-feira, lá no campo do Corinthians. Neoquímica Arena. Contra o Timão, jogo marcado para as 20 horas, que nós estaremos juntos, né, Claudinei? Legal, grande abraço, ótimo domingo, até terça, Wagner. Até lá, um grande abraço a todos. Muito bem, Campinas agora, 6 horas mais 54 minutos. Seis e 54, ponto final nesta segunda jornada deste sábado, dia 21 de janeiro de 2023. Você acompanhou aqui Guarani 0, Ituano também 0, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Por aqui, nós falamos em nome de Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, e no Parque Bandeirantes, Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prona Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronaalimentos.com.br. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Com a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paioli, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Costa, agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência e os convido a continuar com a gente. Vem aí mais bola rolando nos canais Futebol Interior. Amanhã, domingão, também muita bola rolando de manhã, à tarde e à noite para você. E a gente tem um novo encontro marcado com a equipe própria aqui dos canais Futebol Interior na próxima terça-feira, às 7 da noite, para o jogo do Guarani contra o Corinthians, que a bola rola na Neoquímica Arena às 8 horas da noite. Para você, um excelente final de sábado, uma ótima noite de sábado, um excelente domingo. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra por aí, pelos caminhos da bola. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.